Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa noite pra você, tudo bem por aí? Agora são, pelo meu aqui, 8 da noite, mais 16 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Tava acostumado, Felipe Marques, a olhar ali, né? Mas eu tenho que olhar aqui, né? Mas ela tá certinha ali no canto, tá aparecendo a imagem certa, tá? Do nosso querido Israel Moreira também. Então tá, porque o Franco Francisco colocou a garrafa do lado dela, então se mexer na câmera, você sabe, né, Franco? Mexeu na câmera, muda toda a posição nossa aqui. Bora lá, 8h17. Bom, sem perder muito tempo, vou fazer aquela abertura hoje rápida, viu? Não vai ser a abertura do tamanho da abertura que o Marcelo Corsato normalmente faz. Jornada esportiva para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil. União. Proteção veicular. União. Faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios e coberturas 24 horas. União 19 999 77 9029. Sim, de táxi Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo Barão de Itapura. Restaurante do Dadá. Diz que entregas WhatsApp 997 88 38 21. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Casa do Perfurador tem tudo para o seu poço artesiano. 2514 1171. Já estreou conosco ontem, mas quero abraçar aqui
toda a equipe Rivalo conosco, chegando mais um parceiro aqui nos canais Futebol Interior. Jornada esportiva que tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Sonoplastia, Vídeo, áudio, Felipe Marques. Na jornada esportiva hoje, a direção comercial é do grande Roberto Marcondes. Estou ao lado de Israel Moreira, que vai reportar, e do Frank Francisco, que vai comentar no YouTube Futebol Interior. Você participa pelo aplicativo de rádio também, qualquer que seja o seu celular, baixe o app Rádio Futebol Interior. Tem também no site futebolinterior.com.br/rádio. Bora que bora, sem perder tempo, trazendo os destaques da jornada esportiva nos canais Futebol Interior. 8 da noite, mais 19 minutos. O senhor é corneta, hein? Deixa eu trazer aqui o primeiro destaque. Mas você quer uma vinheta melhor que esse hino agradável da querida Associação Atlética Ponte Preta na versão dance? Eu já expliquei aqui por que a gente coloca esse hino de fundo, né? Porque o hino da Ponte Preta, o normal, ele dá direito autoral, velho. Pois é, e quando não derruba a live, como o canal é monetizado, dá um bug lá no canal, por isso a gente usa essa trilha dance aí, tá bom? Deixa eu trazer o primeiro destaque da Macaca. Gente, além da derrota pro Corinthians, quanta confusão na Macaca querida. Hein, Israel Moreira? Grande abraço pra você, boa noite, professor. Opa, boa noite, Carlos Corsato e amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior. A Macaca está de volta ao majestoso, mais uma semana, aliás, um final de semana que começou turbulento e um meio de semana que também começou o estilo Ponte Preta. A campeã da Série C 2025 ainda cheio de problemas financeiros e por isso não conseguiu até agora derrubar o Transferban. Nós falávamos na última partida que aliás, o tom da entrevista coletiva do Marcelo Fernandes disse muita coisa. Que se não tivesse o pagamento do Transferban, com os meninos seria muito difícil. Mas o Marcelo e nós aqui, né, discutimos muito na pós-partida, derrota por 3-0 da Macaca para o Corinthians, na estreia do Paulistão 2026, que se não pagasse o Transferban, a Ponte Preta teria muitas dificuldades. E terá, novamente, recorrendo à base, os garotos, para auxiliar o técnico Marcelo Fernandes. Saída de jogador, Serginho, anunciado durante a semana, foi para o Norte, né? Pronuncia-se assim, escreve Norte, mas é Norte. Nossa! Né? Que aliás vai jogar com o Galo Mineiro, né? Joga com o Atlético Mineiro, né? Daqui a pouco fará sua estreia com a camisa da equipe mineira. Brian Borges, lateral que também estava aí um dos 11 jogadores contratados pela Ponte Preta, não faz mais parte do elenco ponte-pretano, também já saiu. Pedro Martins, nós já tínhamos falado aqui, volante, que veio do esporte, também se desligou do elenco ponte-pretano devido a essa impossibilidade do Transferban ser quitado, ser pago pela Associação Atlética Ponte Preta. Os jogadores que estão no elenco já saíram 3, né? Hoje a Ponte tem 9 jogadores dos que foram contratados à sua disposição, aguardando, esperando a regularização, o pagamento do Transferban e assim, consequentemente, a sua inscrição na Federação Paulista, na CBF, e a possibilidade do Marcelo Fernandes escalar. A promessa agora ficou para quinta-feira, né? Depois nós vamos até conversar aqui, você e o Frank, podemos aqui ouvir o torcedor também, que está ligadinho já no nosso canal do YouTube, nosso canal do Facebook, para falar um pouco sobre essa promessa agora para quinta-feira, amanhã, do pagamento do Transferban. Tudo isso, apesar de tudo isso, a Macaca tem jogo, daqui a pouco enfrenta o Velo Clube pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E o técnico Marcelo Fernandes, que já tinha à sua disposição todos os jogadores que terminaram a partida contra o Corinthians, colocou e já escalou e definiu a mesma equipe que vai encarar o Velo Clube. Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel. Durante os treinamentos, o técnico Marcelo Fernandes até fez algumas alterações. Colocou o Gabriel Braga na lateral esquerda, na vaga do João Gabriel, e também o atacante Luquinha na vaga do Diego Tavares. Mas o treinador optou por manter a mesma escalação. O meio-campo de Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis, o capitão da equipe, e na frente Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. O banco de reservas, Carlos Corsato,
todo completo por jogadores da base. Guilherme, Viana no gol, Júlio, Nicolas, o Gabriel Braga, o Caio Ganga, o Gustavo Almeida, o Juan, o Gabriel, o Gustavo Rabelo, o Luquinha, o Pedrinho e o Damião. Os meninos do Sub-20 estarão aí à disposição do técnico Marcelo Fernandes no banco de reservas. E mais uma informação, a Macaca com o Sub-17, já que boa parte do Sub-20 está presente no estádio Moisés Lucarelli hoje para enfrentar a equipe do Velo, o Sub-17, os jogadores que restaram do elenco Ponte Pretano na disputa da Copinha, se despediu hoje da competição. A Macaca perdeu por 3-0 para a equipe do Cruzeiro na cidade de Franca e está fora da Copinha 2026, mas mesmo assim, Corsato, me permita, Frank, amigo torcedor da Rádio Futebol Interior, parabenizar esses meninos que estiveram em Franca, que ficaram após a saída da maioria dos titulares, que eliminaram na última fase a equipe da Francana, a equipe da casa, e chegaram a enfrentar o poderoso Cruzeiro, do Sub-20 da equipe, uma das potências da categoria no país, e enfrentaram uma equipe que nós sabemos divulgado aí durante toda a semana, com muitos meses de atraso de salário, a base também não recebe, o elenco profissional também não recebe, a base também não. 8 meses, Carlos Corsato, Frank, amigo torcedor, 8 meses os jogadores da base e a comissão técnica está sem receber, ou estão sem receber o seu salário. Então não tem o que se cobrar desses meninos, só dizer aqui parabéns aos meninos que honraram a camisa Ponte Pretana, enfrentaram um grande clube, uma diferença de categoria, voltam para Campinas de cabeça erguida. Parabéns aos meninos, ao Nenê Santana, que fez um bom trabalho. O ano passado, eu fui um dos que mais critiquei o Nenê Santana pelo futebol apresentado na Copa São Paulo do ano passado. E esse ano, os parabéns ao Nenê Santana e o trabalho que foi feito na cidade de Franca. Franca e Patrocínio Paulista, onde a Ponte mandou a primeira fase como sede, Carlos. Esse Israel Moreira trazendo o destaque da Ponte Preta. A Macaca que joga daqui a pouco, 9 da noite, segunda rodada, Série A1 do Paulistão. E o adversário da Ponte, hein? O Velo Clube. O que você destaca do Galo de Rio Claro, hein, Israel Moreira? O Velo, que em toda a sua história faz apenas a terceira partida contra a Macaca, né? 2 em 79 e a última na Série A2 de 2023. Pintado, conhecido do futebol de Campinas, é o treinador da equipe do Velo. Aliás, em entrevista aos colegas da Rádio Central durante a semana, né, também mencionou que não recebeu um centavo da Ponte Preta na sua segunda passagem. É mais um Sério, que está aí mesmo? na fila, que está aí com ação na justiça contra a Associação Atlética Ponte Preta por falta de pagamento de salários, direitos de imagem. O Pintado vai mandar a campo daqui a pouco para encarar a equipe da Macaca. Também já definiu a equipe, a mesma equipe que empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada, aliás, com uma alteração. Daniel Amorim está de volta à equipe, ele que entrou no segundo tempo contra o Botafogo, empate por 0-0 na cidade de Rio Claro. Daniel Amorim está escalado. O técnico Pintado manda a campo para encarar a Macaca, Marcelo Carné no gol, Inayan na lateral direita, Mancha, Betão, Marcelo e Zé Mário. Nome de lateral esquerdo, hein? Zé Mário. Jogou na Ponte, cara. Jogou na Ponte. Zé Mário? Aquele do Paysandu, lembra? No jogo com o Paysandu, foi expulso 2 vezes. Não lembro. Foi expulso, não. Ele tomou 2 cartões amarelos, jogou 1 minuto e meio com cartão amarelado, e depois o repórter da Globo chama o quarto árbitro e fala... Zé Mário, confesso que não lembro. No jogo contra o Paysandu na Série B de 2024. Muito bem, está com a memória boa, apesar da idade, hein? Marcelo é o capitão meio-campo, Zé Mário, então, é o lateral esquerdo. Aí Luiz Otávio e Matheus Norton e o Silas finalizam o meio de campo. No ataque, Daniel Amorim e o Rodrigo Alves. Repetindo, Marcelo Carné, Inayan, Mancha, Betão e Zé Mário. Marcelo, Luiz Otávio e Matheus Norton, Daniel Amorim, Silas e Rodrigo Alves. Essa é a equipe do Velo Clube para encarar a Macaca daqui a pouco no Moisés Lucarelli. Segunda rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Bom, ele vai comentar o jogo. Expectativa para Ponte Preta e a Associação Esportiva Velo Clube. Vamos lá, o comentarista dos canais Futebol Interior é ele, Frank Francisco. De carona contigo, Frank. Grande abraço, seja bem-vindo, boa noite. Abraço, Carlos. Abraço a toda a nossa audiência aí, né, Carlos? Deixar aqui o nosso agradecimento. E de cara, mete o dedo no like, galera. Boa. Isso ajuda muito. Precisamos de vocês. Carlão, a expectativa é meio complicada. Mas assim, Ponte Pretano, que é Ponte Pretano é raiz,
a gente está sempre com ela lá em cima, por mais que esteja difícil. Eu gosto muito quando a Ponte acaba recorrendo à sua base, exceto agora, que está sendo emergencial e nós estamos vendo todos praticamente da base sendo usados, né? O Israel foi muito feliz, eu assisti o jogo à tarde, me junto ao pensamento do Israel. É um agradecimento enorme aos meninos, a todo o staff da base da Ponte Preta, porque foram gigantes, já na classificação com a Francana, muita raça. E o jogo de hoje ficou muito evidente a disparidade, né? De idade dos meninos, condicionamento físico pesa também, mas mesmo assim, honraram lá, foram lá, fizeram para mim uma bela Taça São Paulo. Parabéns ao nosso Nenê Santana. E é isso. Carlão, acho que vamos ter um jogo muito difícil com o Velo. Eu acho que em qualquer hipótese já seria. O Velo é um clube tradicional, está se firmando. A gente nota aqui, olha, o Zé Mário na Ponte não foi bem, mas é um bom jogador. É um bom jogador, né? Zé Mário, quando veio pra Ponte, ele jogava na Internacional de Limeira, né? Fez um bom Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, veio pra Ponte. Na Ponte não se deu bem e foi jogar no Mirassol. Isso. Lembrei. No Mirassol. E aí no Mirassol também não foi titular. Demorou, hein, velho? Demorou. E depois o velho sou eu, cara. Nesses últimos anos, o que passou de jogador da Ponte Preta... Ah, mas esse eu não esqueço, cara. Esse eu não esqueço. O cara tomou 2 cartões amarelos, parece de sacanagem. Veio no bonde com aqueles... Vieram vários jogadores da Inter, não foi? Foi. Everton Brito, isso, né, os Bochecha. Inclusive um teve foi embora. Foi embora, ficou 2 jogos, foi embora. Um dos Emerson, Santos... O Emerson. Né? Mas eu não lembro, não recordo qual dos Emersons que veio da Inter de Limeira foi o Emerson Santos, né? Que depois agora foi pro América Mineiro. O outro Os dois eram Emerson Santos. Isso. O outro Emerson tá no São Bernardo, né? Então, Carlão, o Zé Mário, queira ou não, é um bom jogador. A gente não sabe o que ele pode aprontar, né? Daniel Amorim também, bom jogador. Esse Silas, camisa 10, também é para ficar atento com ele. Foi bem no título do Velo Clube na Série A2 ano passado. Foi um dos principais jogadores do time. Se confirmar o que a gente viu, né, Carlos? É um jogador para estar atento. Carlão, mas mesmo com tudo isso, acredito na garra desses meninos, no trabalho do nosso treinador, Marcelo Fernandes. E é isso, vamos torcer para os meninos. Enquanto tiver os meninos ali, eu creio que a torcida vai estar junto. Parte administrativa eu prometo, Carlão. Hoje eu não vou falar nada. Falei muito na hora da macaca, né? Não vou falar nada. Vamos hoje. falar de futebol. Falar de futebol, porque o que pintou de notícia hoje... Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos mandando abraço aqui, ó. Vivi Vicente. Ô, Vivi! Você tá de volta, né, querida? Obrigado pela audiência. Tá mandando abraço pra todo mundo aqui. O Robson Vitoriano, boa transmissão. Leme São Paulo. Gente, não esquece de deixar o like aqui, tá bom? A gente agradece. Não estamos cobrando nada pelo like. O like, aliás, é de graça. Tem superchat aqui, mas você manda superchat se quiser. Se não quiser, a gente vai lendo as mensagens aqui, escolhendo aqui, lendo as mensagens, tá? O Wilson Correia também tá com a gente. O Jacir Ferreira tá dizendo que o Israel é um bom comentarista. Ó, grande Jacira. Qual é o nome dele? Jacir Ferreira. Ô, Jacir, um abraço, obrigado. Silvio Seico, em termos de gestão no futebol, Campinas está imbatível. Sensacional. Que coisa, não? Ainda bem que voltaram atrás lá, deixa o homem trabalhar. O Wilson Correia, diretoria dos irmãos nervosa, demitiu o treinador, mas voltou atrás. O Fábio Almeida, boa noite, Corsato, Frank Israel, 1-0 pra nós, com gol nos acréscimos e ainda contra. Ô, Fabião, você mete o pau na Ponte Preta e depois você quer que a gente sofre tanto assim, velho? Não, vai. Vamos ganhar mais fácil um pouco, 1-0, tá bom? Pode ser 40 do segundo tempo? Valeu, obrigado. Wilson Correia, se vencer de 6-0 tá bom. A diretoria reuniu os organizadas e convenceu eles que está tudo em ordem. Acredite se quiser, não foi bem isso, Wilson, depois a gente fala. O Márcio Espinelli. Boa tarde, Israel. Você deve para alguém, Israel? Uma pergunta aleatória. É pra você a pergunta. Diga lá. Você serviu o exército no 2º Batalhão, 3ª Companhia?
Opa, sou eu mesmo. Fui Tremiterra, viu? Qual é o nome do ouvinte? Márcio Spinelli. Ô, Márcio, se ele tá te devendo, cara, pode vir. Não, na época eu não tinha nem o que... Na época não tinha nem como dever, não né? tinha como dever. Eu devia pras tias lá da cantina. Um abraço ao Márcio Spinelli. Servi sim, cara, que legal. Boa lembrança, em 99... No 28º Batalhão de Infantaria Blindada. Já mudou o nome, acho que umas 2, 3 vezes. Mas era o BIB, 28 BIB, na 3ª Companhia Tremiterra. É verdade. 99? 99, rapaz. Que fase, hein? Esse cara é forgado, cara. Ele fala que eu tô velho, mas se você serviu em 99, você nasceu em 1971. Se as minhas contas estão... Não, tá errado. O senhor já erra. Não, é de 81. matemática. Errei, é 81. Então era 98. 80. Não, pô. Você se alista em 98 com 18 e serve no ano seguinte. Você faz aniversário quando? Em junho. Ah, então é porque não é no começo do mês, tá certo. É 81, é verdade. Eu sou de 72. O Márcio... Repita. 72. Que beleza. Jacir Ferreira, dupla de comentaristas de primeira. Esse aqui eu não tenho aqui o nome dele, então não dá pra falar aqui. Tá só um arroba aqui. Amélia Reste, boa sorte, Ponte Preta. O José Roberto diz que o Dedé tá aqui. Meu Deus do céu. Valeu, Zé. Um abraço pra você. Obrigado. Vamos pro intervalo. 8h34. Voltamos já com a nossa resenha, a transmissão. Você participa. Manda mensagem aqui no YouTube. Futebol Interior Oficial. Quando mete um oficial no nome, é porque é bom, é porque é estrela, é porque é o que você quiser. Futebol Interior no YouTube. Voltamos já. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8 da noite, 37 minutos, a bola vai rolar já, em 9 da noite tem Ponte Preta e Velo Clube. A bola rola, você confere aqui nos canais Futebol Interior, placar ao vivo, rivalo.bet.br. Ontem transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, derrota do Guarani, 2-0 para cima do Novo Horizontino. Luca foi expulso. Capivariano venceu a Portuguesa no finalzinho do jogo. Pessoal colocando aí o Capivariano como rebaixamento, né? Pro rebaixamento. Os caras já tem 4 pontos, viu? Próximo adversário da Macaca no sábado, hein? Em Capivari. Os caras já tem 4 pontos ganhos. O Primavera tá vencendo... Meu Deus do céu. Olha que sapecada, hein? Primavera tá vencendo o Mirassol pelo placar de 3-1. Gabriel Poveda, Líger e Paulo Baia. Tem saudade de Paulo Baia, ô Franco Francisco? Não é mau jogador, mas eu não tenho, cara. Não tem? Tem saudade de Paulo Baia, Zé Moreira? Eu acho que ele foi pouco aproveitado na Ponte, infelizmente. Ele e o Brigatti não. Depois ele, eu achei, mas o Paulo Baia eu achei que ele fosse, ele se manteve na média para baixo, né? Chegou em 2 grandes clubes, como Fluminense e Goiás, e não conseguiu ser titular absoluto. E retornou agora ao Primavera. Mas surpreendente esse resultado, hein, Carlos? 3-1, 76 minutos. Ou seja, 31 minutos do segundo tempo. O gol do Mirassol foi marcado pelo André Luiz. Mirassol que enfiou 3-0 no São Paulo na primeira rodada. Bom, a bola já tá rolando para Palmeiras e Santos. 47 do segundo tempo. E para variar, o Palmeiras já tá vencendo pelo placar de 1-0. O gol foi marcado a 40 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco a bola vai rolar para Ponte Preta e Velo Clube. Este é o placar ao vivo Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, acesse rivalo.bet.br. O Israel Moreira, treinador da Ponte Preta, um burburinho aí, gente falando que o treinador vai sair, que vai pedir o boné, mas nada disso, né? Marcelo Fernandes continua firme e forte, não é mesmo? Continua firme e forte, mas é uma informação que realmente rondou um pouco aí a cidade de Campinas na tarde de hoje, que o Marcelo poderia, falar o português aqui, viu, torcedor, de saco cheio, pediria o boné devido aí às promessas não cumpridas e sabendo a dificuldade, aliás, sem receber também, né, o Marcelo... Não recebeu um centavo até agora. Pois é, e as dificuldades que será jogar a responsabilidade de um campeonato tão grande como é o Campeonato Paulista nas costas dos meninos, porque se realmente não tiver grana para pagar o transferban, serão os meninos que terão que deixar a Ponte Preta na primeira divisão. Então, são 7 jogos, nós fizemos a conta aqui, o Carlos que é bom de cabeça e de matemática, 8 pontos, a gente chutou mais ou menos, que não 8 para 9 pontos, né? A minha conta foi a seguinte, no campeonato passado, com 12 partidas, a linha de corte era 12 pontos. Então a minha 33,3% dos pontos. Então a linha de corte agora é 8. 33,3% dos pontos, mas esse é o primeiro campeonato desse formato, né? Exato. Então essa informação realmente circulou ali nos bastidores do Moisés Zucarelli, repercutiu entre a torcida se realmente haveria ou não a possibilidade do Marcelo, em caso de resultado negativo na noite de hoje, ou até que o Marcelo realmente estava já estafado de querer, de aguardar a promessa. Quem não fica, né? De saco cheio de esperar e falar que é na quinta, e é segunda, e é sexta, e é na próxima terça. E assim, o treinador, se a diretoria da Ponte Preta não fizer o esforço de manter o Marcelo Fernandes, dar um jeito de pagar esse bendito desse transfer ban, a Ponte corre sério perigo, sério risco aí de sofrer mais ainda do que já vem fazendo o seu torcedor sofrer. Então, já que estamos falando dele, ele deu entrevista coletiva no último jogo, né? E a gente vai reprisar aqui aquela entrevista, né, que a gente comentava, né? Ele, no começo, na sexta-feira, dizia que havia sido pago, que a diretoria garantia que o transfer ban havia sido pago, e na entrevista já pós-jogo contra o Corinthians, já não deu tanta certeza assim, né? E a gente viu que não foi pago, né? Então vamos ouvir o Marcelo Fernandes, então? Solta aí, Felipe Marques, treinador da Ponte Preta. O Marcelo Fernandes pode soltar com o Carlos Corsato falando aqui, porque esse é um vídeo da Hora da Macaca e tem uns 8 segundos aí antes. Então pode soltar. Vai lá. Vai, Marcelo Fernandes. Fala aí, meu querido. Trabalhamos com os contratados até sexta-feira, né? Até quinta-feira, quando foi nos alertado que não ia ter a condição de usá-los, né?
Tivemos 2 dias para preparar a equipe e tentar fazer o melhor hoje no jogo do Corinthians. Corinthians é uma grande equipe, muito bem treinada por um dos grandes treinadores que eu tive o prazer de trabalhar, Dorival e sua equipe, o Celso e o Lucas Silvestre. Só que assim, trabalhamos duro, sabíamos que iríamos sofrer. A equipe foi muito valente no primeiro tempo principalmente, onde eles iam pôr a carga máxima em cima da gente. Conseguimos ali sofrer a pressão já que a gente sabíamos que iríamos sofrer nessa pressão, né? E o time foi muito bem no primeiro tempo, sofrendo pouco, só com bolas e para nossa surpresa a gente foi surpreendido no gol de bola parada, onde a gente trabalhou muito. Então o Gustavo, que trabalhou comigo no Santos, é um grande cabeceador e já vem provando isso no Corinthians também. O segundo gol foi um gol que pegou na canela do André, né, do jovem, menino do Corinthians. E o terceiro gol, uma felicidade do André, né, de fora da área, né, acertou no canto, pegou na trave, ainda o Diogão tentou ir. Assim, eu sou bem claro para as coisas, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo cercar, de ficar fazendo improviso. Meu negócio é bem direto, né? O que esses jogadores fizeram hoje aí, eu bati palma para todos lá dentro do vestiário, porque é muito difícil você vir aqui na Neoquímica e jogar como jogou contra o Corinthians, sofrendo e tentando, ainda perdemos um gol, tivemos um pouquinho de domínio no jogo. Lógico, sofremos com os desfalques, né? Nenhuma equipe suporta um campeonato de primeira divisão em São Paulo do jeito que viemos, assim, com os meninos coitados que estavam na Copa São Paulo com 3 vitórias, vieram para cá. O que eu posso falar desses meninos é só agradecer não só a eles, mas o Nenê Santana, que está lá também trabalhando no Sub-20 e que trabalha muito. E os meninos corresponderam e muito hoje aqui, nos 4 que eu coloquei, né? Além do Serginho, que já é do grupo, né? Então eu só tenho que agradecer esses meninos e a todos os jogadores da Ponte Preta. Todos os jogadores, porque não é qualquer jogador que vem aqui e consegue segurar uma pressão tão forte do Corinthians como foi. Tentamos jogar, mas sabíamos também que por todos os motivos que passamos também na pré-temporada, de começar a pré-temporada no dia 8, parar no dia 20, depois ficar 12 dias de inatividade e voltar no dia 2 para jogar dia 11, sabíamos que o lado físico também ia ser preponderante, como foi no segundo tempo. É um campeonato que ninguém sabe, pois é a primeira vez que ele vai ser disputado em 8 rodadas. Nós trabalhamos já a semana inteira, quando voltamos dia 2, sabendo que seriam 8 finais. Temos 7 finais agora. A projeção que eu faço é bem clara e objetiva. A Ponte Preta, se não conseguir pagar o transferban, vai ser bem difícil a continuar com essa molecada e esses guerreiros que estão aí. Isso é bem claro. A diretoria está fazendo um esforço grande para conseguir isso na segunda-feira, para que na quarta-feira a gente já esteja todos os jogadores à disposição. A questão não é nem que eles seriam titulares, mas é a questão da troca, do equilíbrio da equipe, que você possa continuar com todos. Todos estão trabalhando muito lá, estão todos muito chateados. Tem o João, o Ricardo lá que está chateado. Tem 2 pessoas também que trabalham muito também para querer trazer esses reforços, que foi o caso do Matheus e do Anderson também, que estão trabalhando muito nos bastidores ali, não aparecem muito, mas são 2 figuras importantíssimas no nosso dia a dia e estão bem preocupados com tudo isso. E a gente tem que ser bem claro, né? A gente não pode fugir da realidade. A realidade da Ponte Preta hoje é essa. Então a Ponte Preta, para fazer um campeonato difícil, seguro, ela tem que se livrar desse transferban. Acredito, pelo que falaram, que já está pago, foi um problema burocrático e na segunda-feira vai ter sanado esse problema para que a Ponte Preta possa continuar essas 7 rodadas com tranquilidade. Tá, então, técnico Marcelo Fernandes falando aqui nos canais de futebol interior. Devagarzinho a gente vai descobrindo, né, o que aconteceu. E na verdade, quando a pessoa vai falar que pagou, né, você tem que tentar explicar direito. O que a Ponte fez na semana passada? A Ponte fez uma oferta para a CBF para se livrar do transferban, de receitas futuras. E aí a CBF respondeu que, por enquanto, isso não pode ser feito, por isso o transferban ainda não caiu lá pelos lados da Associação Atlética Ponte Preta. Um dos, né, Carlão? Um dos, né? Porque são 2, tem o da FIFA e esse da Câmara Nacional o CNRD, da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é isso que a Ponte tentou inverter aí, jogar as próximas receitas a serem recebidas como garantia para a liberação desse transferban à CBF. Esse pedido foi feito no dia 8 de janeiro, mas até agora
não houve resposta alguma. Pois é, 8 da noite, mais 47 minutos. Bom, já vamos trazer aqui a ficha técnica do jogo, placar ao vivo, Rivalo, nada ganha de emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, acesse rivalo.bet.br. Campeonato Paulista, Série A1, já começou o segundo tempo, Palmeiras 1, Santos 0. O Primavera vai vencer no finalzinho do jogo a equipe do Mirassol pelo placar de 3-1. Primeiro jogo do Primavera em casa por uma Série A1 de Campeonato Paulista, hein? Entrou pra história também. Primavera vai vencendo lá pelo placar de 3-1. Tem vários ex-pontepretanos lá no Primavera. O Rafael Marques, técnico, começou na Ponte Preta. Tem o Paulo Baia também. Tem o Matheus Anjos, que jogou na Ponte, jogou no Guarani também. Vários ex-ponte lá no Primavera da cidade de Indaiatuba. 8 da noite, mais 48 minutos. Vamos fazer o seguinte, ó. Felipe Marques, você vai grudar o intervalo comercial para Rivalo, Hipercap Brasil, União, Proteção Veicular, Sinditaxi, Auto Posto, Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador, tem tudo para o seu poço artesiano. Na volta, já gruda a vinheta da ficha técnica do jogo com o Israel Moreira. Vamos escalar Ponte e Velo Clube já, em 3 minutos. Não sai daí não, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União, Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. A Associação Atlética Ponte Preta, que já está em campo para encarar a equipe do Velo Clube, com Diogo Silva, o goleiro número 12. Pacheco, lateral direito, 28.
Simon, zagueiro número 4, Diego Leão, outro zagueiro, ao miolo de zaga, número 3. Na lateral esquerda, Rodrigo Souza, João Gabriel, número 20. O meio-campo de Rodrigo Souza, número 5. Gustavo Teles, 35. E o capitão Elvis com a 10. No ataque, Bruno Lopes, 77. Diego Tavares, número 7. E Gé, centroavante, com a 9. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel. Rodrigo Souza, Gustavo Teles e Elvis. Bruno Lopes, Diego Tavares e Gé. O banco de reservas, Guilherme Viana no gol, Júlio lateral direito, Nicolas meio campo, Gabriel Braga lateral esquerdo, Caio Ganga atacante, Gustavo Almeida zagueiro, Juan zagueiro, Gabriel lateral esquerdo, Gustavo Rabelo zagueiro, Luquinha meio atacante, Pedrinho volante, Damião atacante. O técnico Marcelo Fernandes. Macaca que estreou com derrota, perdeu pro Corinthians, 3-0 no último domingo. Próximo jogo da Ponte Preta, anote aí, torcedor, sábado, hein? 18h30 em Capivari, fora de casa. Futebol Interior. O Velo Clube de Rio Claro, também definido já em campo, né, para encarar a Macaca de Marcelo Carné, goleirão número 1. Inayan, número 2, lateral direito. Mancha, o zagueiro número 3. Betão, o outro zagueiro número 4. E Zé Mário, lateral esquerdo número 6. O meio campo de Marcelo, capitão número 5. Luiz Otávio, número 7. Matheus Norton, número 8. E Silas, número 10. No ataque, Daniel Amorim, experiente jogador da equipe do Velo, número 9. Rodrigo Alves, número 11. O repeteco da equipe de Rio Claro, Marcelo Carné, Inayan, Mancha, Betão e Zé Mário. Marcelo, Luiz Otávio, Matheus Norton, Silas, Daniel Amorim e Rodrigo Alves. O banco de reservas, Paulo Vitor, Islan, Lucas Mingotti, Tomás, Kaique, Rodrigo Oliveira, Lucas Doni, Joninha, rapaz, hein? Joninha, João Lucas, Cal e Adriano. O técnico conhecido do futebol de Campinas, Pintado. É isso, o Rio Claro que estreou empatando com o Botafogo da cidade de Ribeirão Preto pelo placar de 0-0. Portanto, tem um ponto ganho na competição. Próximo jogo do Galo de Rio Claro, anote aí, torcedor, sábado, hein? Estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé, 5 da tarde, contra a Portuguesa. Arbitragem. Ficaremos de olho no apito de Matheus Delgado Candas. Auxiliares. Seu microfone acho que está desligado. Ficaremos de olho no apito de Matheus Delgado Candansan. Assistente número 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Assistente número 2, Anderson Emanuel da Silva. O quarto árbitro, Gustavo Alencar Rodrigues. E o VAR, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Nome de poeta é o VAR. Ficha técnica do jogo. Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Eu conheço Vinícius de Moraes. Inclusive eu uso uma frase dele aqui no Giro do Placar. Gonçalves Dias o senhor não conhece? Não, é que você falou o Vinícius, né? Eu tô falando do Vinícius. Eu disse Gonçalves Dias. Então ele tem nome, sobrenome de poeta. Rapaz, que coisa. 8 da noite, mais 56 minutos. Ô Frank Francisco, e aí, a sua expectativa? Ponte Preta e Rio Claro. Torcedor da Ponte hoje, pelas imagens aqui, não compareceu, não. A Ponte tá de branco. O Velo Clube de vermelho. Sua expectativa pro jogo, Frank? Carlos, partida em casa, mesmo com pouca torcida, o torcedor foi. O elenco, a gente já deu provas, né? Que a parte deles eles vão fazer, a gente sabe que até onde aguentarem vão segurar, depois vão entrar os meninos. Mas assim, baseado em P de Ponte Preta, eu acredito num jogo bem difícil, mas 1-0 pra nós aí tá ótimo, viu? Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. O que será que o futuro reserva para a querida Associação Atlética Ponte Preta, né? Que bagunça, que confusão. E se não bastasse, né, temos ainda o Rio Claro pela frente.
Carlos, é assim, uma coisa que eu peguei aqui que eu gostaria de comentar. Você olha o semblante dos jogadores da Ponte, do Marcelo, não tá legal, né? Não tem como está legal, né? Como é que você trabalha sem receber, né? É difícil, a gente sabe disso. A escravidão acabou, né, velho? E jogador de futebol é um profissional, precisa receber, pô. E além disso, né? Além de tudo isso, ainda tem cobrança, né? Porque, por exemplo, quando a bola rola, a torcida esquece, né? Não tem essa. É a camisa da Ponte contra a camisa do Velo Clube, cara. É bem isso mesmo. E não tem conversa, né? Os caras têm que colocar essa bola pra dentro aí. Como vai fazer? Bom, aí é com eles, né? Bora que bora! O árbitro Matheus Delgado Candansan já apitou o jogo neste campeonato com 3 cartões, 2 amarelos e 1 cartão vermelho. Já mandou um pro chuveiro mais cedo. É árbitro da nova geração aí da Federação Paulista de Futebol. Deixa eu dar uma passadinha rapidinha aqui no placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet.br. Bola rolando, finalzinho de jogo em Indaiatuba. O Primavera vai vencendo o Mirassol pelo placar de 3-1. Estamos com 50 minutos do segundo tempo por lá. 21 minutos do segundo tempo, o Palmeiras vai vencendo o Santos pelo placar de 1-0. Ontem transmitimos aqui nos canais Futebol Interior, derrota do Guarani para o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Bom, a bola vai rolar, torcedora. Ponte Preta toda de branco. Eu adoro esta camisa da querida e gloriosa Associação Atlética Ponte Preta. O Velo Clube todo de vermelho, alguns detalhes ali em verde na camisa, mas 95% do uniforme vermelho. O Juizão, meias e camisetas azuis, calção preto, o árbitro da partida. A bola vai rolar, ele tá esperando só dar 9 horas da noite para começar o jogo. Vai tocar na bola o Gé, de chuteira cor-de-rosa. O Gé, Ponte vem para campo, o mesmo time que jogou contra o Corinthians, o time titular, né? A Ponte só tem um desfalque aí, é o Serginho, que não está mais no elenco da Ponte Preta. Ele foi emprestado ao norte, lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. Precisando de jogador, né? Mas emprestou o Serginho lá pro norte. Era o único, né, jogador experiente. Aí tem o Guilherme também, que já tá há algum tempo aí no time da Ponte Preta, goleiro, mas experiente mesmo no banco era o Serginho. O restante agora todos jogadores do Sub-20, jogadores que inclusive estavam até a 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputando a Copinha em patrocínio paulista. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Posse de bola da Macaca, tem bola rolando no Majestoso. É hora de printar a tela, Carlos Corsá. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado aqui do Frank Francisco, ao lado do Israel Morena, junto com o Felipe Marques e, claro, junto com você, com a nossa audiência. Não esquece de se inscrever no canal se é que não está inscrito ainda. Se já está inscrito, mete o dedo no like lá. Vai ser muito bom ter a sua participação junto com a gente por aqui. Se o Candansan marcou essa falta, ele errou, tá? Já vou anotando aqui. Primeiro erro do árbitro da partida, porque o jogador da Ponte nem encosta no camisa número 11, o Rodrigo Alves, do time do Velo Clube. E ele marcou, portanto já errou. É falta para a equipe do Velo Clube fazer a cobrança. O Velo atacando no Moisés Lucarelli. Neste primeiro tempo, lá pro gol do portão de entrada do Moisés Lucarelli, o Diogo Silva hoje está todo de amarelo, defendendo o gol ali do portão de entrada do Majestoso. Vem Velo Clube, bola aqui pela direita, chega para tirar dali a zaga da equipe da Ponte. Pacheco jogando pela esquerda hoje, o Pacheco, será? Mete o pezão na bola, tira dali, joga a bola para lateral para a equipe do Velo Clube fazer a cobrança. Vem Inayan para fazer a cobrança do arremesso manual, vai colocar a bola dentro da grande área, vem levantamento na boca do gol, Pacheco. Houve uma inversão aí, viu? João Gabriel na direita e o Pacheco vai na esquerda, pelo menos nesse comecinho de jogo. Inayan de novo, segunda tentativa dele, levantamento na boca do gol, a bola ficou na grande área. Rodrigo Souza dá um bico na bola, tentou fazer o passe aqui pela esquerda pro Gé, a bola acabou saindo para lateral, mas lateral para a equipe do Velo Clube fazer a cobrança. Macaca atacando pro gol da linha do trem, pro gol da Fepasa. E tem gente chegando ainda no Majestoso. Vem Inayan, bola aqui pela ponta direita, cruzamento, levantamento na boca do gol. Simon
perna direita, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Velo Clube fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E vem aí a segunda Taça do Povo de futebol feminino, hein? Inscrições abertas pelo telefone 998 34 17 14. Você vai falar com o Cidinho, você tem um time de futebol feminino aí? Então, se inscreva, segunda Taça do Povo de futebol feminino, mais uma iniciativa do Sinditaxi, do presidente Inácio Dias da Fonseca, que aliás, pessoal amanhã que vai organizar esse campeonato, vai estar aqui no Futebol Interior, 8h30 da noite, uma live com o Meio Campo FI, o Roberto Marcondes vai comandar a partir das 8h30 da noite. Felipe Marques vai estar por aqui também, dando aquela moral aqui pro nosso Roberto Marcondes, para apresentar aí esse Meio Campo FI, falando da segunda Taça do Povo de futebol feminino. Ponte recupera essa bola com o Rodrigo Souza. Por enquanto só deu vela, hein, velho? Rapaz, aí o Velo ganha essa bola de novo, mas uma falta ali pra cima do Gé, o jogo tá parado. Falta ali do camisa número 8, é o Matheus Norton. Falta pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. O Elvis abre os braços, ele vai bater a falta, lá da meia esquerda. Canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, bola para Diego Tavares, Tavares vem, não pega essa bola, a bola acaba saindo. Zé Mário, Zé Mário, mete a cabeça na bola, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral aqui pela direita e o Pacheco já veio aqui, viu? Foi só uma inversão momentânea. Já tá aqui na ponta direita o Pacheco curtindo uma de lateral. Agora o Diego Tavares fez falta pra cima do Zé Mário. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Velo Clube fazer a cobrança. Quase 4 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Ponte Preta e Velo Clube, segunda rodada da Série A1 deste Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda com o Bruno Lopes, ele toca a bola aqui pro Gé, tem o Elvis pedindo bola na ponta esquerda, tem o João Gabriel, bola pro menino da base, vem João Gabriel, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para Gustavo Teles para Elvis toca essa bola aqui na ponta esquerda, fez o passe, abriu na direita, o passe para a equipe da Macaca, quem tá por ali o João Gabriel, para Elvis, 3 dedos na bola, levantou, tocou, procurava, o Pacheco chegou a zaga da equipe do Velo Clube para tirar, aí sobe ali o Gustavo Teles, ganha essa bola aqui para a equipe da Ponte lá na ponta esquerda, ele toca a bola, fez a fita, tocou para ele mesmo, né? Tocou para ele mesmo, o Bruno Lopes estava por ali também, mas ninguém entendeu, a bola ficou fácil pro Carné. Primeira participação do goleiro da equipe do Velo Clube no jogo. Carné sai jogando para a equipe do Velo. E aquela jogada apoiada, hein? Bola pro Mancha. Mancha volta essa bola aqui para Marcelo. Marcelo para Zé Mário. Zé Mário fez o passe errado. Bola para Pacheco. Pacheco pro Elvis. Ganhou para Ponte Gé. Na marcação. Chega a zaga da equipe do Velo Clube para tirar a bola com o Matheus Norton. Tira dali. E deu ruim, hein? Contra-golpe pros homens. Bola para Inayan. Vem lá na ponta direita. Vai para cruzamento. Levantamento na boca do gol. Simon. Ele tirou com a cabeça, mas não dá nem para o narrador usar aquela expressão. Sobe, tira de cabeça. Ele teve que se abaixar, dobrou os joelhos para tirar, mas aí o árbitro agora pegou uma falta em cima do Elvis, o jogo tá parado. O Isael Moreira. Parado, falta para cima do jogador Elvis, o capitão da Macaca, número 10. Falta o Candansan conversando com o jogador ali da equipe do Velo Clube, dizendo que acabou. Acabou, não tem mais falta, a falta está marcada, Elvis na bola. O Galo, o Velo Clube. Você sabe que o pessoal lá, o torcedor do Velo Clube, claro, né? Não gosta que fala Velo Clube de Rio Claro. E você sabe por quê, né, Isael Moreira? Por causa do rival, né? Isso, então eles não gostam. É Velo Clube. O senhor já chamou o Velo de Rio Claro umas 3 vezes. Velo, gente. Velo, me perdoe, tá? Velo. Peço perdão aqui pro torcedor do Velo. Velo Clube, bola aqui pela ponta, vem trabalhando bola aqui. A equipe da Macaca, bola para Rodrigo Souza. Rodrigo Souza vira o jogo, toca a bola para Diego Tavares pro Pacheco. O Pacheco de chuteira vermelha, hein? Ganha a bola aqui para a equipe da Macaca. Gustavo Teles pede essa bola de primeira. Ele faz o passe, tentou tocar pro Diego Tavares. Não deu para ele. Camisa número 4, Betão. Bate na bola, toca para Marcelo Carné, sai jogando tudo isso no campo de defesa. O gramado parece bom, né? Bem cuidado. Enfim, bola para Ponte, ganhou essa bola o time da Macaca. Bruno Lopes para Elvis, na ponta esquerda, para João Gabriel, para Bruno Lopes, vai queimar ali, bateu pro gol. Carné!
voa, canto esquerdo, espalma o goleiro. A bola saiu para a lateral, primeiro chute da Ponte, quase o gol da Macaca. Israel. Quase o gol da Macaca, primeiro bom momento da Ponte na partida. Na tabela com Elvis e o João Gabriel, arriscou o Bruno Lopes, que recebeu do próprio Elvis de fora da área. Defesaça do Carné, colocou em lateral. A posse de bola já é da equipe do Velo Clube. Bola para a equipe do Velo. Bola ali pro campo de defesa, Marcelo Carné. A bola espirrou ali no jogador da Ponte. E aí o Carné pode pegar com as mãos. Sai do gol, o goleirão da equipe do Velo para fazer a defesa. Mas a bola já voltou pro time da Ponte. A bola para Rodrigo Souza. Souza toca a bola para Simon. Simon volta a bola para Rodrigo Souza. Souza para Diego Leão. Diego Leão para Pacheco. Tudo isso no campo de defesa. O Pacheco vai fazer um passe longo. É pro Diego Tavares. É pro Tavares. É para correr, não deu para ele. A bola saiu lateral para a equipe do Velo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, taxista tem um lugar certo para abastecimento, troca de óleo e lavagem do seu carro. Posto Casa do Taxista, Barão de Itapura 2869, uma quadra antes do Balão da Miami. Posto Casa do Taxista. Vem trabalhando bola aqui a equipe da Macaca. Bola no campo de defesa. Experiente Simon. 8 minutos no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. 8 passados. Primeiro tempo de jogo. Tá 0-0. Aumentou um bocadinho o público no Majestoso. Ingresso R$60. O mais barato, o mais em conta. Torcedor, eu insisto. Torcedor tem que fazer o TC10. Faça o TC10 que você vai ganhar uma nota. Daqui a pouco eu vou explicar, porque tem gente falando que, por exemplo, o Guarani colocou ingressos a R$10. Como assim, Corsá? Tem a equipe do Velo. Bola aqui pela esquerda, Rodrigo Alves, perna esquerda na marcação. Chegou o Pacheco. Tira, joga a bola, linha de fundo. Bom, por enquanto é escanteio, né? Só se estava impedido. Se tiver impedido, aí a bola é pra Ponte, ô Israel. A posse de bola é da Macaca. A tentativa do camisa número 11 de fazer o cruzamento ali, o Rodrigo Alves. Ela pegou no Rodrigo Alves por último. Por isso, é tiro de meta. A posse de bola do Diogo Silva. 0-0, Moisés Lucarelli. Bom, os ingressos, né? A Federação Paulista de Futebol, ela padroniza. Ingresso 60 conto, bem entrada 30. Então, entre aspas, 30 é o menor valor do ingresso que a Federação Paulista taxa os clubes, né? A informação que eu tive é a seguinte: o time que quiser vender menos que isso, vende. Mas aí ele vai ter que pagar a parte da federação. Ele vai ter que mandar a parte da federação nos ingressos. Pode vender, pode dar até de graça se quiser o ingresso. O que a federação tira, né? Os clubes precisam passar o número de cadastros de sócio e torcedor. Obviamente, esses do sócio torcedor, a Federação Paulista não taxa os clubes, é um benefício para os clubes de futebol. Tá entendido? Então, se o clube quiser colocar o ingresso meia entrada a R$10, por exemplo, ele vai fazer o ingresso a 20. Então, ele tem que pagar 10 de taxa aí para a Federação Paulista de Futebol, porque o ingresso mínimo, 30 conto, aí da Federação Paulista de Futebol para meia, certo? Falta para a equipe do Velo Clube fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Vem bola a equipe do Velo. Quem tá por lá é o Inayan, né? É o isso, Inayan. Né? Camisa número 2. Não, é o 7, mudou, é o Luiz Otávio. É o Luiz Otávio, 2 e 7, ali a numeração é meio estranha ali. É o Luiz Otávio que vem pra bola, levantou, tocou na grande área, Diogo Silva, espalmou pro bico da grande área, bate pro gol, Rodrigo Alves pra fora. O Diogo saiu e espalmou a bola, né, pro chão. Ela ficou no bico da grande área pro Rodrigo, o Rodrigo Alves. Ele bateu pro gol, não tinha marcação. É que errou o alvo, hein, Israel? Sorte da Macaca, né? A saída de bola do Diogo Silva. Ali até, tudo bem, subiu junto, né? Com o Daniel Amorim, o centroavante da equipe do Velo Clube. Mas a sobra, o rebote acabou ficando com o Rodrigo Alves, que mal posicionado o corpo ali, pegou mal na bola pra sorte da Macaca. Ela saiu em linha de fundo e o Diogo Silva já bateu o tiro de meta. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 10 minutos já foram pro espaço. Estamos com 11h30, no regressivo 33,5 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br, já porque a Ponte vem, bola com o Gé, vai disputar com o Carné, Carné dá um bico na bola, tira.
E aí foi pro chão, não vai valer nada porque o goleiro tá caído, né? Deixa eu completar o giro aqui do placar para rivalo.bet.br. Série A1, Campeonato Paulista, ontem transmitimos Novo Horizontino 2, Guarani 0. Hoje, mais cedo, o Primavera venceu o Mirassol pelo placar de 3-1. Palmeiras vai vencendo o Santos. Esse jogo está com 34 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, Santos 0. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Oi, Israel. Carlos Corsato. Este sou eu. Muito prazer, é fato. Eu sou o Carlos Corsato. Tá caído o goleirão do Velo lá, hein? O Carné, na dividida com o Gé, né? O bom passe do Elvis buscava o Gé no contra-ataque, mas aí na dividida com o goleiro, o Gé até poderia ter evitado, né? A trombada com o goleirão da equipe do Velo Clube, que chegou primeiro na bola, mas não conseguiu, trombou, caiu o goleirão e continua caindo ainda o goleiro da equipe do Velo, o Carné, agora recebendo atendimento médico no gramado. O jogo está parado, 0-0, Moisés Lucarelli. Ô Frank, vamos aproveitar essa paradinha aqui, 13 minutos passados desse primeiro tempo, 0-0. O Velo me parece que tem mais a bola, mas quem chegou dando trabalho pro Carné foi a Ponte, tirando aquele chute do Rodrigo Alves, que foi pra fora do gol. O Carné trabalhou mais, né? Sim, Carlos. A partida em si, ela tá equilibrada. A Ponte não conseguiu encaixar ainda, né? Mas foi quem levou mais perigo. O Velo tá tentando explorar, ele tá querendo sentir como tá esse time da Ponte. Então ele tá tentando fazer uma marcação, mais pressão, atrapalhar um pouco o time da Ponte. Mas a Ponte devagar parece que começa a se soltar, Carlos. Vamos ver o que vai acontecer. Para mim tá equilibrado, mas o Velo é um pouquinho mais sóbrio. O Carné já tá recuperado. A trombada com o Gé foi monstro. Mas tá tudo certo com o goleiro do Velo. Bola pra Ponte, Simon. A bola saiu aqui do canto baixo da sua tela, para você ter uma ideia, no canto direito, e foi parar lá no canto esquerdo, no canto alto com o Simon. Bola com o Simon para Ponte, 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0 Ponte, 0 Velo. É segunda rodada, Campeonato Paulista, sábado tem mais, hein? Sábado tem mais, tem Ponte Preta e Capivariano. Ponte e Capivariano, a jornada esportiva a partir das 4 da tarde aqui nos canais Futebol e Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Tiro de meta para a equipe do Velo. Fazendo a cobrança vai lá o Marcelo Carné para bater nessa bola. O goleirão da equipe do Velo. Ele bate bola, perna direita. Vem na marcação ali o Gustavo Teles. Briga ali com o centroavante. O centroavante é o Daniel Amorim. Daniel Amorim que estava no Mirassol. Ele vem, disputa de bola ali com o jogador da equipe da Ponte. Ai, que beleza. Aí a bola fica ali no meio campo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Aqui no YouTube Futebol Interior. Você deixa a mensagem pra gente e a gente vai mandando aquele abraço pra você. Bom, Série A2 do Campeonato Paulista, no placar ao vivo Futebol Interior, rivalo.bet.br. O Ituano venceu o Votuporanguense pelo placar de 1-0. O Água Santa venceu o Linense pelo placar de 2-1. Rodada completa, hein? Rodada completíssima para você do Campeonato Paulista Série A2. 9 da noite, mais 16 minutos. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente. Bom ter a sua audiência. Viu? Você manda mensagem pra cá. Vai ser bom demais ter a sua participação por aqui. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui pra galerinha que tá com a gente no YouTube Futebol Interior. Vamos lá, você que participa e manda mensagem aqui, você pode também mandar aqui mensagem pra gente e deixar aqui o seu voto, tá? Quem vence? Ponte, empate ou Velo? Por enquanto 80% pra Ponte, 14% pro Velo, 6% por empate. O Ricardo Monteiro tá mandando boa transmissão. O Sidney da Silva. Conheci o Portuga do Belo. Valeu. Pra cima deles, Ponte. Neucilo Cato, Macaquinha. Boa noite, amigos. Acho que ela quis dizer nos encha de alegria. Gente, eu tô enrolando aqui porque eu perdi a imagem do jogo, tá? O Juanzinho. Torcida jovem. Valeu, um abraço, RG, vamos Ponte, o Limírio Neto, estamos juntos com a equipe FI, valeu,
Futebol interior, melhor narração, vamos juntos. É o Aguirre, é isso? Valeu, querido. Rapaz, acho que é esse o seu link, né? O seu nick, né? Gustavo Coelho, boa noite, amigos. E Dali Ponte. Me avisem aí, viu, companheiros, quando tivermos de volta as imagens, porque senão eu vou ser obrigado a ir no velho e bom voo cego aqui. Boa noite a todos e ótima vitória da Macaca. Aquele abraço pro pessoal de Caçapava, diz aqui o Gildate Gaidoso. Valeu, é Gaidoso ou Gaioso? Valeu, é o Gaioso, Gildate Gaioso. O Rafa, não importa a situação, joga com 6 a defesa, 10 amarelo, fura a bola, mas não toma gol, é isso. O Paulo César também tá ligado conosco, valeu, Paulo. Obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação. Marcelo Borges também tá com a gente, valeu, Aparecido Alves, diz que é o like número 20, valeu, Aparecido, obrigado aí pela sua participação, meu querido, vai mandando mensagem pra cá, bom ter a sua participação, bom ter a sua audiência. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, lá na ponta direita, Felipe Marques, você é sensacional, Elvis, perna direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Velo, tira a bola, volta pra ponte, bola pro Gé, Gé vem, não pegou no braço do Gé não, vai passar o Pacheco, toca aqui na direita, Gé. Toca na direita essa pidonga aí, velho. Ele não tocou, aí teve que ir pra cima do jogador do Velo. Ele foi na bola, né? Ele foi na bola. Se pintar cartão pra ele, bom, pelo menos a visão que eu tive é que ele foi na bola. Vamos aguardar aqui pra ver, viu, Israel? Mas achei que ele foi na bola, o Gé. E você? Ele não pegou a bola e não. Ele pega o jogador, viu, o Corsato? Ele não pegou. Ele não pegou a bola porque o Candançan tá dando a posse de bola pra Macaca. Mas houve o toque no jogador Rodrigo Alves ali da equipe do Velo. O Gé, você disse bem, fominha. Pô, o Pacheco passou nas costas, faz o toque, o passe, vai pra grande área pra receber essa bola dentro da grande área. Não, foi querer de fazer o drible pra cima do Rodrigo Alves, perdeu a bola, depois foi obrigado a correr atrás do atacante da equipe do Velo. A posse de bola é da Macaca, lateral, 19 minutos. O segundo erro do Candançan, né, Frank? Ele errou no lance de falta aqui pro Velo e agora erra nesse lance aqui, porque o Gé, diferente do que eu narrei no começo, ele não acerta a bola, acerta só o jogador do Velo. O Gé é muito voluntarioso, né, Carlos? O Israel já tinha alertado. Na dividida com o Carné, ele podia ter tirado, ele deixou o corpo. Mas vamos ver, se continuar assim, tá bom. Já foram duas, né? Duas dele. Na do Carné até achei que foi um encontrão de jogo, mas nessa ele poderia ter aliviado sim. Bola pra ponte, aqui no campo de ataque. Bola pro Gustavo Teles. O Teles vira o jogo na ponta esquerda. Bola pra João Gabriel, falta. O jogo tá parado, é falta. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, manda mensagem para cá, bom ter a sua audiência. Tem também lá o nosso canal de áudio, que você pode baixar aí o aplicativo. Estamos na Alexa também, viu? Vou testar a sua Alexa aí em casa, ó. Alexa, tocar rádio Futebol Interior. É isso. Fala isso que ela vai plugar no nosso som. Tem também no site. Você que gosta de estar sempre bem informado, vai lá, futebolinterior.com.br/rádio. O nosso som está por lá também em todas as plataformas digitais. futebolinterior.com.br, o portal de futebol do Brasil. Vem bola aqui para a equipe da Macaca no campo de defesa. Bola para Pacheco, já passamos de 20. Pacheco para o Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza tentou tocar a bola aqui para a ponta direita, não deu certo. Aí o Elvis baixa a cabeça assim, decepcionado. Mas agora deu certo. Rodrigo tocou bola aqui pro Diego Tavares. Foi puxado, hein? Foi puxado. Na frente do Bandeira, velho. Eu parei, velho. Fala aí, Zé, eu parei. Ele foi puxado na dividida ali com o lateral Zé Mário da equipe do Velo Clube. Ela acabou saindo em linha de fundo. A posse de bola da equipe do Velo Clube já batido 0-0, Moisés do Caré. Mas na frente do cara, pô. O cara puxou a camisa do jogador da ponte na frente dele. Ele tá lá só pra isso e faz o serviço errado ainda. O Rodrigo Alves na ponta. Ele vira o jogo pra Luiz Otávio. Luiz Otávio pra Inayan. Inayan. Vem Bruno Lopes. Ganha essa bola para a equipe da ponte. Mas a arbitragem tá marcando aqui bola. Toque. Deu toque do Bruno Lopes. Meu Deus, e mais um pouco esse toque era dentro da grande área, hein? Velho do céu. Olha lá, ó.
mais um passinho era dentro da grande área. Ô, Bruno Lopes, me ajuda a te ajudar, né, velho? Jogada perigosa agora para a equipe do Velo, lado direito de ataque. O Matheus Cadançan está ali na marca do Cal. A bola vem a bola dentro da grande área da Ponte Preta. Quem está na bola? Luiz Otávio novamente, o número 7 da equipe do Velo. É o chuta-chuta, é o bate faltas da equipe do Velo. Falta para a equipe do Velo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. É falta para o Velo. 22. Chegamos na metade do jogo. 22 minutos, 30 segundos quase passados. Primeiro tempo de jogo tá 0-0 Ponte Velo. Esta é a segunda rodada do Campeonato Paulista. E o Elvis parece aquele menino rebelde, né, velho? Tá só conversando. É falta para a equipe do Velo fazer a cobrança lá pela direita. Pra cobrança, Luiz Otávio. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Bola fica pererecando na grande área. Chega pra tirar dali a zaga da Ponte. Tira dali a zaga da equipe da Macaca. A bola volta pra equipe do Velo. Trabalha a bola com o Matheus Norton. Norton vira o jogo, põe bola na ponta, toque pra trás. Meu Deus. Do Simon. A sorte é que deu certo. A combinança, viu, Israel Moreira? Vou falar assim, vou usar... Repita. Combinança. Que beleza. Entre os dois acabou dando certo, porque olha, eu confesso que eu fiquei com medo agora. O Diogo Silva estava um pouco adiantado, né? Se o Simon pega bem na bola, poderia ter... Ele pegou mal. Se ele pega bem na bola, ele poderia ter encoberto ali o goleirão da Ponte. Sorte da Macaca, hein? Não deu em nada a posse de bola da Ponte. Agora aquela... parada para hidratação, meu caro Carlos Corsato. Que fase. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 23 passados desse primeiro tempo no regressivo. 22 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro. O placar Futebol Interior Rivalo.bet.br. Série A1 Campeonato Paulista ontem. Transmitimos Novo Horizontino 2, Guarani 0. Mais cedo, o Primavera venceu o Mirassol pelo placar de 3-1. O Palmeiras vai vencendo o Santos, 46 segundo tempo. Palmeiras 1, Santos 0. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Frank, fala do jogo aí. Quase 24, parada para hidratação, 0 Ponte, 0 Velo. Carlos, um jogo disputado ainda, né? A Ponte deu uma boa melhorada no jogo. Mas assim, agora na parada eu estava observando aqui o Marcelo, ele chamou setores separados, né? E bateu um longo papo com o Rodrigo Gustavo Teles e apontando para o Elvis. E ele deve estar pensando como eu estou olhando o jogo. O Rodrigo está desarmando bem, mas errando muitos passes. E o Teles precisa entrar um pouquinho mais no jogo para o pessoal conseguir acionar, deixar o Elvis livres para poder o time rodar. Chamou a atenção do Bruno Lopes e do Tavares também. É os ajustes. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer aí. Mas a Ponte começa a gostar do jogo, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai participando, hein? Vai mandando mensagem pra cá no YouTube, Futebol Interior. Bom ter a sua participação junto com a gente por aqui. Valeu todo mundo que participa, manda mensagem pra gente. Sidney Dias, tá ligado com a gente? O Akira Miyamoto também conosco. Bola vai rolar já depois da pausa para hidratação. Bola pra Ponte, lá na ponta esquerda, Bruno Lopes, cruzamento, era o João Gabriel que tava por lá, cruzamento pra trás, aí sim era pro Bruno, chegou a zaga da equipe do Velo pra tirar, aí vem ali na marcação o Rodrigo Alves. Esse Rodrigo Alves uma hora tá na direita, outra hora tá lá na esquerda, agora ele tava na direita no campo defensivo. Uma falta pra equipe do Velo fazer a cobrança lá no campo de defesa. O Akira Miyamoto, boa noite ao time FI. Não deu para ir no estádio devido a um outro compromisso pessoal, acompanhando junto com vocês. Pergunta, será que o Torrano e o Eberlin vão desfilar como fizeram no domingo? Não, né?
Domingo era Neoquímica, né, velho? Outro patamar. Bola pra equipe do Velo. No campo de ataque, o toque pra trás pro Zé Mário. Vai fazer, bateu pro gol. Diogo Silva faz a defesa. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Diego Leão. Dá um bico. Mete o pé na bola. Joga a bola pra fora. Quase o gol dos caras. Quase o gol do Zé Mário. Israel Moreira. Defesaça do Diogo Silva. Boa jogada do Daniel Amorim e também do Zé Mário. Nas costas do Pacheco. O lateral esquerdo bateu, perna esquerda. Chutou forte no canto. Diogo Silva fez a defesa. Sorte da Macaca salvando a Ponte de levar o primeiro gol. Escanteio agora lá do direito de ataque para o Velo Clube. O primeiro escanteio da partida lá do direito de ataque. O Inayan está na bola. Vem escanteio para a equipe do Velo. Velo 0, Ponte 0, majestoso. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Inayan vai para a bola. O Mancha tá na grande área. O Betão também tá por lá. Camisa número 5, o Marcelo. O ataque, a força aérea do Velo Clube para cima da zaga da Ponte. É escanteio. Luiz Otávio. Escanteio. Vem Luiz. Trocou? Luiz Otávio vem pra bola, vai ele pra fazer a cobrança, 27 minutos 30 segundos passados, Luiz Otávio pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, Marcelo, gol do Velo. É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão, é gol, bola na rede, campeão. Jogada aérea, né? Mais uma vez, pedra cantada na zaga da Ponte. Cruzamento que veio lá da direita, Marcelo meteu a testa na bola pro fundo da rede. Marca de 28 minutos passados, seu primeiro tempo de jogo. Marcelo, capitão dos caras. Velo 1, Ponte 0. Detalhe do gol. Printa a tela aí, Israel Morena. Mais uma vez, bola parada. Escanteio lá direito de ataque, o cruzamento do Luiz Otávio, sozinho o Marcelo. Aliás, ele sai de trás e ninguém acompanha a saída do meio-campo, o capitão da equipe do Velo Clube. De cabeça, no canto esquerdo do goleirão Diogo Silva, que nada pôde fazer. Nada pôde fazer. Aberto o placar no majestoso Velo Clube 1, Ponte Preta 0. Quase 30 minutos passados deste primeiro tempo. Velo na frente pelo placar de 1-0. Vem Ponte, daqui a pouco o Frank fala. Ponte erra o passe. Rodrigo Souza errou de novo o passe. Vem os caras, Daniel Amorim na ponta direita. Pode bater daí se quiser, fez a finta, virou, trocou bola pra ponta esquerda. Bola pra Rodrigo, virou, vai queimar dali, bateu pro gol, sobrou pro Silas, bateu. Diogo Silva de novo. Salva a Ponte, chega João Gabriel, tira, joga a bola pra linha de fundo. Escanteio pro Velo. O Velo quer explodir de novo a garrafa da Ponte, Israel. Defesaça do Diogo Silva, que vem se destacando nessa primeira etapa. Terceira grande defesa do goleirão da Ponte. O Silas, perna direita, buscou o canto esquerdo do goleirão, que fez a defesa e colocou em escanteio. Bola parada, mais uma vez o perigo vai rondar a área da Ponte. Luiz Otávio na bola. Vem Luiz Otávio para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Velo, que vence o jogo pelo placar de 1-0. No comecinho a gente já consegue ver, né? A preparação do Velo me parece que foi muito melhor que a da Ponte, né? A Ponte parece que não tem pernas para segurar os caras. Vai ser difícil mesmo, viu, torcida da Ponte? Muita calma nessas horas. Vem levantamento na boca do gol. Mais uma vez, toque para trás do Gé. Joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Velo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Toque de 30 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 pro Velo. O gol foi marcado há pouco pelo Marcelo de cabeça. No cruzamento ali do Luiz Otávio no escanteio. Esse é o terceiro escanteio do jogo. Terceiro para a equipe do Velo, que já vence o jogo por 1-0. Luiz Otávio pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora. O árbitro, o pessoal do Velo tá pedindo escanteio, a bola acabou saindo, foi embora na linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Frank, fala do jogo aí, 30 minutos, 40 segundos, 1-0 pros caras. Ô Carlos, aquilo que eu tava falando, o Marcelo acertou, né? Infelizmente o pessoal não ouviu. O Rodrigo e o Gustavo estão começando a bater cabeça e o Rodrigo não acerta uma jogada e começa a demonstrar a parte física também, né? E bobeou lá atrás, amigo, bola levantada na área da Ponte, principalmente em cima do João Gabriel, não tem cobertura. Na bola do gol era o Pacheco quem estava com o Marcelo Augusto. Ele não alcançou, bola no barbante. Carlão, vamos ver como a Ponte reage. O jogo entra num momento perigoso.
Vem o time do Velo, bola aqui na ponta esquerda. O camisa número 10 é o Silas. O árbitro tá parando pra marcar o quê aqui? Confusa a Toque marcação. do Diego Tavares. Confusa a marcação do Candansan também, hein? Toque no Pelo braço. amor de Deus. É falta aqui para a equipe do Velo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vem Zé Mário para fazer a cobrança da falta para a equipe. Ou falta lateral, o que ele deu aqui? Toque de mão. Então, mas o Zé Mário colocou a bola no chão, ele falou que não era. Vem o Velo, bola com o Silas, passou pelo primeiro, pelo segundo virou, trabalhou, bola na ponta direita, vai sair o segundo gol dos caras, bateu pro gol, pegou na trave! E eles estão pedindo gol, hein? Pega na trave e bate! Ao meu ver, fora da linha, mas é aquilo, né? Tem VAR, o VAR tá aí pra isso, tá mandando esperar. 32 minutos, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Então, né? Vai ter que passar no realmente... Porque ela toca dentro, viu, Carlos? Mas em cima da linha, precisa aguardar aí. A Ponte teve um gol assim que não foi validado contra o time da Ponte, né? Vamos ver, né? Na Copa São Paulo antes de ontem teve um gol do Palmeiras também linha que não foi validado, né? E me parece que a bola tem que entrar toda, né? Exato, é isso mesmo. No chute ali do Inayan, ela bateu na trave, na linha e saiu. Sorte da Macaca, assinando para ter sido o segundo gol da equipe do Velo Clube. Se continuar assim, vai ser goleada em casa de novo. Mas aí é bom para ver se os caras tomam vergonha na cara e arrumam aí o time, né? Porque não dá, né, cara? Não dá. Mas vamos lá. 33 minutos passados deste primeiro tempo. 0 para Ponte, 1 pro Velo. Vem Macaca, bola pro Simon. Também não pode desesperar, né? Não pode desesperar e ir pra cima com tudo, porque aí abre pra levar uma sacola. Bola pro Pacheco, Pacheco na direita, toca a bola aqui pro Elvis. Elvis na ponta, vem Diego Tavares, vai brigar ali com o Carné. Carné chega, tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Vamos lá, Ponte. Contra tudo e contra todos, até contra quem comanda você. Bola na ponta, vem Macaca, trabalha a bola para Bruno Lopes para João Gabriel. João Gabriel volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele trabalha a bola para o Simon. Simon vai virar o jogo, aqui na ponta direita, tentou fazer o passe para o Pacheco, chegou a zaga para tirar, a bola volta com o Silas. Silas tá meio que dominando esse meio campo, hein? Ele volta a bola aqui para o Zé Mário. Zé Mário na ponta, toca a bola para Betão. Betão passou fácil pelo Elvis, voltou, trocou a bola aqui para o Silas. Silas vem Pacheco, disputa a bola. Se colocar a mão em cima dele, vai pedir falta, mas o árbitro não deu. Aí vem o Diego Tavares, a Ponte também não acerta um passe. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Daniel Amorim na ponta direita, pede ali o Rodrigo Alves, deixou passar a bola para Luiz Otávio, tocou para Rodrigo Alves, vem cruzamento para trás. Diogo Silva pega o goleiro da Ponte mais uma vez, viu, Isael Moreira? Mais um passe errado, começou aqui na intermediária da equipe do Velo Clube, em contra-ataque rápido, Daniel Amorim recebeu sozinho no meio-campo, conduziu e cruzou abriu para o Rodrigo Alves. Na ponta direita, fez o cruzamento, mas aí o Diogo Silva, goleirão da Ponte, fez a defesa. 35, 1-0, Velo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Série A1, Campeonato Paulista, segunda rodada, majestoso. 35 minutos passados, 35 passados deste primeiro tempo. 10 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. A Ponte perde 1 para a equipe do Velo Clube. O gol foi marcado por Marcelo. Marcelo meteu de cabeça, fazendo gol para a equipe do Velo Clube. Velo Clube 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo. Futebol Interior, Rivalo.bet.br. Campeonato Paulista, Série A1. Ontem o Capivariano venceu a Portuguesa pelo placar de 1-0. Novo Horizontino venceu o Guarani pelo placar de 2-0. Final de jogo, Palmeiras venceu o Santos 1-0. Mais cedo, Primavera 3, Mirassol 1. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos.
Pra você ligado. Eu tô por aqui ao lado do torcedor e ao lado da minha querida Macaca. Não tá boa coisa pra nós não, mas vamos que vamos. Vamos, Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Bola veio pro Gé ali, já não conseguiu dominar, a bola voltou pro time do Velo Clube. Não tem marcação, velho. Sem marcação nenhuma, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora. Matheus Norton, né? Inayan, camisa número 2, bateu pro gol, ela saiu, foi embora na linha de fundo. Velho, essa eu vi dentro do gol, viu, Israel? A sorte é que foi fora. Você cantou a bola, Corsato, sozinho recebeu o lateral direito da equipe do Velo Clube, arriscou de fora da área e seria um golaço. A Ponte vacilando na marcação. Tiro de meta após de bola da Macaca, Diogo Silva. Diogo Silva, vem ele para fazer a cobrança do tiro de meta para a equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Ricardo Monteiro, no intervalo pode tirar o João Gabriel, o Rodrigo e o Diego Tavares, infelizmente. O duro não é nem quem você vai tirar, né? O duro é o que você vai colocar para jogar. O Lucas Lopes Fornazielli, boa noite para todos. Boa noite, Lucas. Manda um abraço aí pro pessoal do Tocantins, ligado. Tamo junto. Torcida Jovem Ponte. No centro do Brasil. Valeu, Lucas. Bola para a equipe da Macaca. Trabalha a bola ali com o Pacheco. Pacheco para Gustavo Teles. Teles para Diego Leão. Diego Leão toca a bola ali para o Simon. Simon trabalha a bola para a equipe da Ponte. 38, primeiro tempo. 1-0 para o Velo. Bola aqui no campo de ataque. Lá para o Gé. Tá marcando impedimento ali. A arbitragem marca impedimento. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Rapaz, como é bom ver o rico viver, né? O Alexandro Gomes está dizendo que apostou 1.000 Velo Clube ou empate. Como é bom, né? Só de ver o rico viver eu já tenho satisfação, cara. Se tiver sobrando mais aí, pô, como é que é o nome dele? É o Alexandro Gomes. Alexandro, um abraço pra você, mas se tiver sobrando aí, meu amigo, pode fazer o Pix, hein? Tá tranquilo. Rapaz, como é bom ver o rico viver, velho. Por enquanto não tem nenhum superchat não, viu? O pessoal não tá afim de mandar superchat pra gente aqui não, tá? Faço votos que a Ponte se recupera do campeonato. É o Speed 756. Tá com o escudo aqui do Juventus. Juventus que agora é SAF, né? O Juventus. O moleque travesso. Grande Speed. O Douglas de Oliveira. Tá xingando aqui o pessoal da diretoria da Ponte. Que jeito que o torcedor comum vai apoiar? Diretoria de... Vocês odeiam a Ponte Preta. O Luciano, só o bolão pra frente. Balão pra frente. Bora jogar esse meio. Tira o Rodrigo Souza. Coloca amarelo. Qualquer um aí. Pra quem, o Gustavo Teles, 35, amarelado. Fez a falta ali, feia, né? Pra cima do Rodrigo Alves. Amarelado, volante ponte pretano, Gustavo Teles. E ele já tá pendurado, porque tomou cartão amarelo contra o Corinthians também. Exato. Que fase, hein? Que fase. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Gi Scheffer. Ó. Tá ligadinha com a gente, bora Ponte. Ô Gi, um abraço, viu? A Gi que trabalha lá na VV8, em Valinhos, e tem o programa Café com Gi Scheffer. Você pode procurar no YouTube aí, terça-feira é mais conhecido como Ontem. Ela entrevistou o meu amigo Edu Ferraz. Tem jogador da equipe do Rio Claro caído ali. Foi na jogada com o Gustavo Teles? Exatamente, Rodrigo Alves, camisa número 11, caído, né? Levou a pancada do Gustavo Teles, ficou caído até agora. O jogador da equipe do Velo, a posse de bola da equipe de Rio Claro, falta marcada. Não é mais o Inayan, agora é o Mancha, camisa número 3, está na bola. Toda hora eles colocam uns caras... Estão revezando, né? Estão revezando. Que festa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 40 minutos. Deixa eu ver esse lance aqui. Vem Velo. Vai queimar dali. Luiz Otávio bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu linha de fundo, escanteio. Estamos com 41-4 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro o placar do futebol para você. Majestoso, Ponte 0, Velo Clube 1. Placar ao vivo, futebol interior. Rivalo.bet.br. Ontem, Novo Horizontino 2. Guarani 0, hoje mais cedo, Primavera 3, Mirassol 1.
Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Zé Mário, vem cruzamento, escanteio, levantamento na boca do gol, tira a zaga da ponte. A bola volta com o Betão, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, tira a zaga da ponte. Aí fez o passe aqui pro Elvis. Mas o jogo tá parado porque o Inayan tá caído. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta para a equipe do Velo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Tem mais um ex-ponte aí nesse time do Velo, lá no banco de reservas. Tomás Luciano, zagueiro. Meu Deus. Inayan, trabalha a bola ali para Zé Mário. Zé Mário, aqui pelo meio campo. Ele vem na marcação. Quem tá para cima dele ali é o Bruno Lopes. Volta essa bola aqui atrás pro Matheus Norton, que bate na bola. Aqui pela ponta esquerda procurava o Silas muito forte. Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta. Não, é lateral. Lateral aqui para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canto baixo da sua tela. Pacheco, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Manda voltar o Candançan. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Jé, disputa a bola com o jogador da equipe do Rio Claro. Falta com a equipe de Rio Claro. Pelo time do Velo. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lá na ponta para o Simon. Simon volta essa bola aqui. Vem o time da Macaco. O Velo marca no campo de defesa. Bola para o Pacheco. Pacheco para Rodrigo Souza. Rodrigo Souza para o Jé. Jé tentou fazer o passe no meio. Chegou a zaga, tirou. A bola voltou. Pacheco roubou a bola para a Ponte. Toca a bola para Tavares. O Pacheco agora pode receber. Antes não podia, que estava impedido. A bola voltou para ele. Rodrigo Souza. Vai, Rodrigo. Toca a bola para o Diego Tavares. Chega Betão, mete o pé na bola, tira. Joga a bola à linha de fundo, aleluia, hein? Primeiro escanteio para a Ponte, lado direito do campo, Israel. Na tentativa do Diego Tavares de fazer o cruzamento, a zaga da equipe do Velo colocou em escanteio. Escanteio lado direito de ataque. Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. 43 minutos, 30 segundos passados. É primeiro tempo de jogo, mas tá caído ali o jogador Silas do Velo. É o 10, o Silas. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Escanteio pra Ponte. Elvis pra bola. Vai, Elvis pra bola. Levantou o primeiro pau. Toque de cabeça pra fora. Diego Leão, né? O zagueiro sobe na bola, tira, joga a bola na linha de fundo. Quase que o zagueirão da Ponte meteu essa bola. Ou foi escanteio? Pra mim, pegou no jogador do Velo, Escanteio. Elvis na bola, lado direito de ataque novamente. Mais um escanteio. Escanteio pra Ponte. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. Vai, Elvis, pra bola. Agora a bola foi lá no segundo pau. Toca era pro Simon de cabeça. Chega a zaga, tira a bola, voltou. Vem o Simon de novo de cabeça, Carné. Pega, agarra. A bola, o goleiro da equipe do Velo, a bola voltou aqui pro campo de ataque. Pacheco dá um bico nessa bola pra tirar dali. Tira, joga a bola pra fora. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. O Velo tá na dele, né? Tá lá mais um jogador da equipe do Velo Clube no gramado. O jogo tá parado. E vem aí a segunda taça do povo de futebol feminino. Inscrições abertas pelo telefone 19 998 34 17 14. Você tem aí um time de futebol feminino? Que tal participar da segunda taça do povo de futebol feminino, hein? Amanhã, mais informações aqui no YouTube Futebol Interior com o meio campo FI 8h30 da noite, tá? Você vai falar com o Cidinho para fazer a sua inscrição. Amanhã você vai ter todos os detalhes. Mais uma iniciativa do Sinditáxi do presidente Inácio Dias da Fonseca. Mais 5. Vamos até 50. Bola pra Ponte. Rodrigo Souza ganhou pra Macaca. Toca a bola pro Gé. Tem o Diego Tavares pedindo aqui pela ponta direita. O passe é pra ele. Vem cruzamento por baixo. Betão se joga na bola. O Betão fez igual o Israel Moreira, velho. Se joga na vida, se joga na bola. Joga a bola na linha de fundo. Escanteio pra Ponte. Terceiro pra Macaca no jogo, Israel. Bom momento da Macaca. Jogada rápida pelo lado direito. Tentativa de cruzamento do Diego Tavares. Escanteio, lado direito de ataque. Elvis na bola mais uma vez. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. E aí agora fica aquela conversa, né?
aquele bate-papo, aquela conversa de botequim, mas sem bebida alcoólica. Dentro da grande área, escanteio, Elvis pra bola, sempre no segundo pau, aqui pra trás, a bola voltou pra ponte, vem ali o Gustavo Teles, ele não podia fazer a falta porque ele já tinha amarelo, deu ruim pra ponte, vem Rodrigo Souza, virou, tocou a bola pro Daniel Amorim, por baixo, chega a zaga da ponte, tira, a bola voltou pro Rodrigo Souza, vai queimar ali, bateu pro gol, na trave! E aí chega o Pacheco, tira, joga a bola pra lateral. Nossa Senhora do Majestoso, salvou a Macaca agora. Seria o segundo gol da equipe do Velo. Mas a bola não entrou, lateral pra equipe de Rio Claro. Ô Isael Moreira. Fatalmente seria o segundo da equipe do Vela no Majestoso. Um chute forte, perna direita do Rodrigo Alves, camisa número 11. Ela bateu na trave. Ih, rapaz, já vai ter alteração na Macaca, hein? Acho que é o João Gabriel. João Gabriel deu aquele carrinho pra salvar a bola no lance inicial da jogada dessa bola na trave, acabou dando o carrinho e sentiu, machucou o jogador da Ponte. O João Gabriel deve ser a primeira substituição ainda no primeiro tempo. Mas será que compensa da equipe? fazer? Então, da equipe da Macaca. Ou a Ponte termina faltando ainda 2 minutos e meio pro fim do primeiro tempo. O João Gabriel deu o carrinho, salvou ali o contra-ataque pra cima do Daniel Amorim. E ficou no gramado, nem se levantou o João Gabriel. Aí pra sorte da Macaca, na sequência o Rodrigo Alves acabou acertando a trave e por pouco não faz o segundo gol da equipe do Velo no Majestoso. E foi bem, viu, o menino, viu? Foi bem, porque o Daniel Amorim ia sair na cara do gol se passa por ele. Para você ligado aqui nos canais Futebol no Interior, vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente. Bom demais ter a sua participação. Posto Casa do Taxista. Taxista tem um lugar certo para abastecimento, troca de óleo e lavagem do seu carro. Posto Casa do Taxista. Barão de Itapura, 2869. Vai trocar agora mesmo, né? Já mudou. Vai. 70 Luquinhas. Meio atacante Luquinha. 70 na vaga do João Gabriel. Número... o João Gabriel é o 20. 20 deixa o gramado do João Gabriel para entrar do Luquinha 70. Mas o Luquinha é atacante, né? Vamos ver o que vai fazer aí o técnico da Macaca, porque o Luquinha é atacante. Ou será que ele também joga de lateral pela esquerda? Vem bola ali pro Rodrigo. Eu sempre vi ele jogando de atacante. Vem levantamento, cruzamento na boca do gol. Diego Leão mete a perna na bola pra tirar dali. Bola volta pelo meio, vem o Silas. Diego Leão de novo. A bola voltou aqui pelo meio. Luiz Otávio. Aí teve um encontrão. Rapaz, o que esse jogo tá parado? É o zagueiro da Ponte, o menino Diego Leão, com, se eu não me engano, o Silas. Vamos esperar aqui pra ver se é ele mesmo. Possivelmente forte pra burro o meio-campo da equipe do Velo Clube, de cabeça, na disputa de cabeça do Diego Leão. Aquela resvalada que tem que parar, tem que separar do jogo. Mas o Diego Leão bem, hein? Embaixo, tirando, o Diego Leão em cima, de cabeça também, menino 20 anos. Jogador até que nós comentamos hoje, viu, Carlos, na rede social, que o Diego Leão, na partida contra a equipe do Corinthians, despertou interesse de alguns clubes da Itália, mas da segunda divisão do futebol italiano. O Diego tem 20 anos, tem contrato com a Macaca até 27 de julho deste ano. Ainda não renovou seu contrato, não foi procurado pela direção ponte-pretana para renovação. Está caído o jogador da Ponte e também no gramado sendo atendido o Silas, meio-campo, camisa número 10 da equipe do Velo. O jogo tá parado. Ô Frank, o jogo tá parado aí, quase 50. Claro que vamos ter pelo menos mais uns 2 minutinhos. Ponte perde o jogo pro Velo pelo placar de 1-0 e foi pouco, poderia ter sido mais. Carlos, não tem nem como falar diferente, né? O Velo, agora sim nós podemos dizer que dominou a primeira etapa. A Ponte tentou ter alguns lampejos. O João Gabriel saiu, cortou uma boa jogada, mas estava muito mal na partida. O Rodrigo está totalmente, ele e o Teles, perdido em posicionamento. Eles estão causando muita confusão, não marca ninguém e está dando liberdade na meia cancha, Carlão. Jogo tá difícil, amigo. Vou ficar com a palavra do Marcelo, né? Se não tiver jogador, vai ficar difícil. Mais 2. Vamos então para 52 agora. E ele colocou o Luquinha. O Luquinha é meio atacante, viu, gente? Vamos ver. E a princípio ele foi lá pro lado esquerdo mesmo, tá? Ele foi lá pro lado esquerdo, mas ele é meio atacante, viu? Como ele é jovem, Carlos, provavelmente ele vai botar o menino ali e o Bruno Lopes pra dar um apoio. Vamos ver. Mas ele tem o Gabriel no banco, né, cara? Que é da posição, né, velho? E foi inscrito na lista A. Então. Essa semana, com a saída do Serginho, ele foi inscrito na lista A como jogador aí da lista principal
para disputar. Lateral esquerdo, até treinou entre os titulares durante a semana, acabou optando pelo João Gabriel e agora na substituição ele não coloca o jogador que optou, né? Que ele treinou como titular e coloca ali o Luquinha, 70, que é meio atacante. Bola para a equipe da Ponte Preta. O Silas está fora, o Diego Leão também. E o Diego colocou uma bandagem no rosto, né? Do lado esquerdo. Bola para a equipe da Macaca. Vem o Gustavo Teles. Aí tocou errado. Ih, Gustavo, aí deu ruim, hein? Bola na ponta. Vem na marcação ali o Rodrigo Souza por baixo, ganha do Daniel Amorim. Trabalha a bola para a equipe da Macaca, vira o jogo. Tocou a bola por Pacheco. Pacheco ganhou essa bola para a equipe da Ponte, voltou. Só que devolveu a bola para a equipe do Velo. Bola aqui para o Matheus Norton. Norton vem de cabeça, a bola acaba saindo. Vem aqui na marcação, a bola acaba ficando para o time da Ponte. Bola para o Elvis. Elvis ganha essa bola para Macaca. Toca a bola para Bruno Lopes, lá na ponta esquerda. Ele fez o passe, trabalhou. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. A bola passa e vai embora. E aí o Diego Tavares está pedindo um toque no rosto. Obviamente que o árbitro não vai dar nada, está até pedindo a bola para terminar o jogo. Mas o Diego Tavares está pedindo ali um toque no rosto. O árbitro para e aponta o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. A Ponte perde. O Velo ganha. 1 pro Velo, 0 pra Ponte. Saída do gramado nos jogadores do estádio Moisés Lucarelli. Reportagem aqui dos canais Futebol Interior. Israel Moreira. A Ponte perde no primeiro tempo 1-0. Fim da primeira etapa, ali na saída do gramado, o Marcelo Fernandes conversando com o Pacheco, também com o Rodrigo Souza, tentando ali orientar, falando com os jogadores agora no fim dessa partida. Quem vai falar pela Macaca, se nós conseguimos colocar aí, é o Diego Tavares, né? Atacante Ponte Pretano, que vai falar daqui a pouco com um amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior. O Gé também saindo, os jogadores no primeiro tempo, Corsato, durante o Campeonato Paulista, os jogadores não podem também, aliás, nem na saída do primeiro tempo, nem na saída do segundo, não podem falar com a imprensa, só apenas com a imprensa de rádio, apenas o jogador solicitado pela equipe detentora da transmissão, dos direitos de transmissão, solicita um jogador para falar por cada equipe. Ponte perde 1-0, o Velo Clube, poderia ter sido mais, você bem destacou. 2 bolas na trave, 4 grandes defesas do Diogo Silva e a Ponte perde por 1-0 para a equipe do Velo Clube no Moisés Lucarelli. Vamos aguardar aí se teremos. O Diego Tavares vai falar, foi um dos jogadores de ataque, treinou entre os titulares, foi titular, vem sendo titular, contrato renovado. O atacante Ponte Pretano vai falar na Rádio Futebol Interior sobre esse primeiro tempo, o que ele achou dessa Macaca sendo derrotada 1-0 para a equipe do Velo, meu caro Carlos Corsato. Cadê o Diego Tavares? Vamos ver se vai dar para colocar ele. Se não tiver jeito, a gente tenta de uma outra maneira, sem problema. Ali, professor, optar de novo por mim, ligar mais ali e se Deus quiser conseguir o primeiro empate e depois conseguir a virada aí. Muito obrigado. Tá aí, primeiro buscar o empate e depois buscar a virada, né? É óbvio, né? Esse, né, Diego Tavares? Não dá pra virar primeiro, né? E depois empatar. Né? Exato. Tá aí o atacante Ponte Pretano falou no microfone da TV e nós reproduzimos aqui o ouvinte da Rádio Futebol Interior, Carlão. É isso. Ô Frank, e aí, um destaque seu curto aí no primeiro tempo, a Ponte perde, o Velo ganha pelo placar de 1-0. É uma partida que se desenha extremamente complicada e só não virou tragédia por causa do Diogo Silva, né? A gente tem que ser bem claro que fez defesas portentosas. E a Ponte teve alguns lampejos, Carlos. Eu tô aqui maquinando, mas na hora que eu for comentar um pouquinho mais, eu falo sobre essa substituição do Marcelo. Boa. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, vou girar aqui o placar ao vivo Futebol Interior, rivalo.bet.br. Tem jogo pelo Paulistão Série A1, Série A2 também, rodada completa, hein? Da Série A2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Daqui a pouco a gente vai girar o placar ao vivo aqui. E aí eu vou trocar uma ideia, bater um papo aqui com o Frank Francisco. A Ponte já fez uma alteração, João Gabriel saiu com 45 minutos do primeiro tempo para a entrada do Luquinha. Você que tá na TV aí, a TV colocou um S no final dele, mas vai por nós aqui, é Luquinha, sem S, tá bom? Camisa número 70, só tem menino da base. Macaca tá perdendo o jogo para a equipe do Velo,
pelo placar de 1-0. Voltamos já para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade, hein? E apenas se for maior de 18 anos, tá bom? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, Union, Proteção Veicular, Sind, Táxi, Auto, Posto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. 2514 1171. Voltamos já. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Union, proteção veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado conosco. Ponte Preta vai perder, né? Intervalo de jogo. Macaca 0, Velo 1. O Velo vence a Ponte pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo capitão Marcelo a 28 minutos do primeiro tempo. Bom, vamos dar uma chegadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Primeiro eu vou passar aqui pelo Campeonato Paulista Série A1, segunda rodada. Novo Horizontino 2, Guarani 0. Jogo de ontem. Ontem também, Capivariano 1, Portuguesa 0. Primavera venceu o Mirassol por 3-1. Mais cedo, Palmeiras, final de jogo, venceu o Santos 1-0. Último jogo de hoje, Ponte Preta 0, Belo Clube 1, intervalo de jogo. Estamos transmitindo aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã, atenção, hein? 7 da noite, a bola rola para Botafogo e Noroeste. Esse jogo você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com o Wilson Rocha, no canal de áudio do site futebolinterior.com.br e a W Esportes. Às 19h30 tem Red Bull Bragantino e Corinthians. E às 9h45 da noite, São Paulo
e São Bernardo. O jogo dos Santos, São Paulo e São Bernardo. A bola vai rolar às 9h45 da noite. Certo? Série A1 do Campeonato Paulista. Agora, vamos para Série A2, porque tem muito jogo da Série A2 do Campeonato Paulista. Também segunda rodada, tá? Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Bom, vamos lá, segunda rodada, hein? Série A2 do Paulistão, 14 de janeiro, mais conhecido como hoje. O Ituano venceu o Votuporanguense pelo placar de 1-0. O Água Santa venceu o Linense por 2-1. E rapaz, o jogo começou às 8 horas da noite. O Juventus, tinha um torcedor do Juventus aqui na live, né? O Juventus tá tomando 5-1 da Ferroviária. Ferroviária 5. Nossa. Juventus 1. Em Araraquara? Isso. Ah, sim, né? Na Rua Javari não tem como o jogo noturno, né? 5-1. Tá acabando o jogo, né? Se é que já não acabou, né? 5 para a Ferroviária, 1 para o Juventus. O 15 de Piracicaba foi derrotado pelo Sertãozinho. Muitos gols também lá. 3 para o Inhoquim, 4 para o Sertãozinho. O Inhoquim que começou vencendo, né? Começou a Série A1, a Série A2 vencendo. O Taubaté jogou contra o Osasco Sporting. Esse Osasco Sporting é o ex-oeste. 2-2. Esse jogo ainda em andamento, porque começou às 8, mas tá terminando, finalzinho. A Inter de Limeira, em Limeira, no Major José Levi Sobrinho, venceu São Bento de Sorocaba 2-0. Esse jogo também terminou. O Santo André tomou uma sabugada do Monte Azul, 4-0, em casa. E o São José tá vencendo o Grêmio Prudente pelo placar de 2-1. O jogo do São José com o Grêmio Prudente começou às 8h30 da noite, portanto tem mais meia hora de jogo. Os jogos da Série A2 do Campeonato Paulista de Futebol. 10 da noite, mais 4 minutos, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Ô Frank Francisco, vamos bater um papo aqui com o torcedor Ponte Pretano e com você também. Esquecendo os problemas e vamos focar no time dentro do campo. A Ponte teve dificuldades, hein? Placar de 1-0 ficou barato para Macaca, hein, Franqui? Sim, sem dúvida. O Diogo Silva fez, como sempre, né, Carlos? Defesas importantíssimas para a Ponte. Mas a Ponte está com um problema seríssimo, Carlos. A meia cancha da Ponte não jogou. O Rodrigo Souza não acerta passe. O Gustavo Teles, até que estava razoável, de repente, do nada, parece que desligou. Não consegue conectar, ou seja, tanto o Rodrigo como o Gustavo, a minha impressão vendo os dois jogar é que eles querem ocupar a mesma faixa de terreno. E aí não vira, o time não anda, não tem, a Ponte não consegue ter jogada. Os momentos em que a Ponte foi para cima do Velo foram jogadas de bola parada e jogadas na raça, né? Tanto é que se você me perguntar, o Diego Tavares foi o que mais apareceu do ataque, mas também o que mais errou. O Gé, perdido entre os zagueiros, não recebe bola. O Bruno, focado em voltar para ajudar na marcação. Foi isso que a gente viu, Carlos. Infelizmente, uma noite terrível da Ponte Preta. Mas, para mim, o problema maior é a meia cancha. A Ponte está sentindo uma falta tremenda de Léo Silva e do nosso Luiz Felipe. Você concorda, Israel? Léo Oliveira. Concorda comigo nessa, amigo Israel? O Léo Oliveira, com certeza, eu acho que faz muita falta. O Luiz Felipe tava jogando muita bola também, viu, gente? O Luiz Felipe... tava jogando bola pra caramba, velho. Principalmente sob o comando do Marcelo Fernandes, o Luiz Felipe cresceu muito. Sim. A Ponte, com os dois volantes que estão em campo hoje, ela... Aliás, não só pela diferença do jogo de domingo, mas você percebe a diferença dos dois. Pode também, Frank e Corsato, a questão do tempo de preparação, né? Você vê o pessoal do Velo, os jogadores do Velo, bem mais inteiros do que os jogadores da Ponte. Mas, cara, se vai falar de um time que não recebe há 8 meses,
Eu já falei aqui, falei na primeira rodada, falei na segunda-feira na Hora da Macaca. E respeito quem critica, respeito quem corneta, respeito quem vai achar ruim dos caras dentro do campo. Mas eu não tenho coragem, cara, de criticar quem trabalha sem receber. Campeonato Mineiro, rapidinho aqui, o Norte, fui olhar aqui a estreia do Norte, empatou com o Atlético Mineiro 1-1. Olha, Serginho fez o gol. Então, vou pesquisar aqui. Não, é sacanagem, aqui. Né, Carlão? Um pro Norte, um pro Atlético Mineiro. Jogo terminado, tá? O jogo acabou. O Tombense tá perdendo pro Cruzeiro pelo placar de 2-0. Bom, vamos lá, o Frank. A gente tava debatendo aqui no intervalo, né? Falando dessa alteração aí. Ele coloca o Luquinha. Ele tem o Gabriel Braga no banco de reservas, que é lateral esquerdo de ofício, mas ele não colocou o Gabriel Braga para jogar. Ele preferiu o Luquinha. Obviamente, né? Que a Ponte tá perdendo o jogo. A Ponte perde por 1-0. Aí alguém vai dizer assim, pô, Corsato, né? O time tá perdendo, né? Então tem que pôr atacante, tá certo. Mas ele tirou um lateral e colocou um atacante. E parece que vem mais alteração por aí, viu? Parece que vem mais alteração aí. Vamos aguardar para ver se a gente consegue pegar aqui as alterações. Mas e aí, Frank, o que dá para fazer o Marcelo Fernandes? Carlos, se ele mexer para consertar essa alteração, porque na minha concepção, o que eu imaginei quando entrou o Luquinha? Que ele ia jogar o Diego Tavares para fazer a lateral direita, subir o Pacheco para a esquerda e jogar o Diego Tavares aqui, o Bruno Lopes na ponta direita e deixar o Luquinha na esquerda, né? Mas como provavelmente vem mais duas alterações aí, mas seria o mais lógico lendo o diálogo dele com o Pacheco na saída do final da primeira etapa, Carlão. É o que eu estava pensando, né? Agora precisa ver se ele vai para o lateral esquerdo. Se não, eu me atrevo a dizer que ele vai fazer isso. Ele mexeu por atacado, hein, gente? Ele colocou, ele fez 3 alterações no intervalo. Bora lá? Fez 3 alterações no intervalo. Vamos lá, Israel. Saíram Gustavo Teles, 35, tinha cartão amarelo. Bruno Lopes, 77 e Diego Tavares, número 7. Meu Deus. Tirou os 2 atacantes e mais o volante, Gustavo Teles. Entraram o Juan, zagueiro número 27. O Pedrinho, camisa número 80, volante. E o Nicolas, meio-campista, camisa número 8. Entraram, então, confirmando, Nicolas, 8, Pedrinho, 80 e Juan, número 27. Deixaram o gramado, Diego Tavares, 7, Bruno Lopes, 77 e o Gustavo Teles, número 35. Bom, então a Ponte mexeu por atacado, depois até o Felipe Marques para colocar lá na arte também. Vai dar trabalho, Felipe, mas a gente devagarzinho, a gente vai anunciando aqui para você. Foram 3 alterações no intervalo na volta para o segundo tempo. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. É hora de brincar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Bora que bora. Bora que bora pro segundo tempo, porque a Ponte Preta vai buscar o gol de empate. A macaca querida, amor da minha vida, perde o jogo pelo placar de 1-0 e vai tentar empatar a partida. Bola aqui pro campo de defesa, volta a bola para Juan, toca a bola para Rodrigo Souza. Rodrigo Souza trabalha essa bola lá na ponta direita, ele faz o passe, vira o jogo, toca a bola para Pacheco de primeira, volta a bola aqui pro Gé. O Gé vem na disputa de bola, já ganhou, tem o Nicolas na grande área, o toque para trás, chega a zaga, tira a bola, voltou, Gé de novo, cruzamento para trás, de novo chega a zaga, tira. Chega a zaga, tira, joga a bola, linha de fundo. É escanteio pra Ponte com 1 minuto do segundo tempo. Escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte, Israel. Valeu a batalha e a luta do atacante Gé. Ganhou por 2 vezes, fez o cruzamento. A zaga colocou em escanteio, lado direito de ataque. Escanteio pra Macaca, o primeiro do segundo tempo.
Possivelmente Elvis está na bola e a bola vem pra dentro da área da equipe do Velo. E o Betão tá caído ali, né? Já se levantou o número 4 da equipe do Velo, Elvis na bola. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, 1 minuto e meio, segundo tempo, levantamento na boca do gol, toque pra trás do Silas, bola voltou, Nicolas vai queimar dali, bateu pro gol, tirou a zaga, bola voltou pra Ponte de novo, bate, Pedrinho, bateu na bola, bola voltou pelo meio, bota a bola pra Ponte, toque do Nicolas, de cabeça, pra trás, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Pacheco, Pacheco tá aqui na ponta direita, Elvis, vem, ganha essa bola pra Macaca, vira o jogo, trabalha a bola na ponta, bola pra Pacheco, Pacheco pro Gé, na direita, tentou fazer o toque, de novo pro Pacheco, chegou a zaga, tirou, a bola voltou pra equipe do Velo, vem bola aqui pro campo de ataque, chega, a zaga da equipe do Velo rouba, bola voltou pra Ponte, mas o árbitro tá parando pra marcar a falta. É falta pra equipe do Velo fazer a cobrança. Então vamos lá, a Ponte então tem Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Diego Leão e Luquinha, Rodrigo Souza, Nicolas e Elvis, Juan, Gé e Pedrinho. Esse é o time da Ponte no segundo tempo. O Velo, o mesmo time do primeiro tempo. Mesmo time, óbvio, né? Mas os mesmos 11 jogadores. A Ponte já fez 4 alterações, tá? Uma no primeiro tempo ainda, com o João Gabriel saindo machucado, e 3 no intervalo. Marcelo Carné, Inayan, Mancha, Betão, Zé Mário. Marcelo, esse foi quem fez o gol da equipe do Velo a 28 do primeiro tempo. Matheus Norton e Silas, Luiz Otávio, Daniel Amorim e Rodrigo Alves, pintado, treinador da equipe do Velo Clube. Capitão Marcelo, autor do gol, tá caído no gramado ali, viu, ô Israel? Na dividida com o Gé, mais uma vez, falta do Gé pra cima do volante da equipe do Velo. A falta será batida pra equipe que vencedora por enquanto, 1-0 Velo Clube. Bola será cobrada, exatamente. Vai pra ela, o próprio Marcelo na cobrança, 1-0. Marcelo, vem ele pra fazer a cobrança da falta para a equipe do Velo. Tenta colocar essa bola lá na ponta esquerda, sobe a zaga da Ponte pra tirar. Tira, joga a bola pra lateral pra equipe do Velo Clube fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Quase 4 segundo tempo. Fala, Israel. Só um detalhe pro Frank depois comentar, o Marcelo mudou o posicionamento do Elvis. Ele avançou o Elvis pra jogar junto com o Gé no ataque, formando meio campo com Pedrinho, Nicolas, Juan e Rodrigo Souza. E agora uma falta ali em cima do Elvis. O jogo tá parado. Volta pra Ponte. Juan bate nessa bola. Ele vira o jogo. Agora, fôlego a Ponte vai ter, né? Porque ele coloca só os garotos. Mas também é o que tem, né? Bora na ponte, na ponta, pra Gustavo. Gustavo Teles. Diego Leão. Gustavo Teles já foi embora. Diego Leão na ponta direita. Ele vira o jogo. Trabalha a bola aqui na defesa. Bola pra ele de novo. Rodrigo Souza. Rodrigo Souza vem aqui pelo meio. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Simon. Simon na esquerda. Toca a bola pra Luquinha. Parece que tá tentando fazer 3 zagueiros ali também. Sei lá. Esquisito. Rodrigo Souza ganhou essa bola aqui pra equipe da Ponte. Virou, trabalhou a bola pro Elvis, de primeira, toca a bola pro Gé, na meia esquerda, pode bater daí se quiser, bate pro gol, Gé pra fora! É aquela jogada característica do Gé, lado esquerdo, ele vem fintando, vem trabalhando, trazendo a bola pra perna direita, ele bateu cruzado, eu já vi o Gé fazer um montão de gol assim, viu meus amigos? Ele bateu pro gol, ela passou, ó, isso aqui do gol do Marcelo Carné. Quase o gol de empate da Ponte. Israel. Se ele não toca quando ele está na dificuldade sozinho, já imagina agora que ele estava de frente. Mesmo o Elvis ficando bravo, os outros jogadores entrando sozinho do outro lado, o Gé clareou, ele bateu. Perna direita, buscou o canto esquerdo do goleirão Marcelo Carné. Sorte da equipe do Velo, ela saiu em linha de fundo, já batida e a Ponte vem com a bola. Vem Ponte de novo aqui pelo setor de ponta direita, vem Macaca, vem Ponte, vem o Gé, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita. Vem cruzamento, Elvis levantou, tocou, Nicolas pra trás, Carné pegou. Pega o goleiro da equipe do Velo Clube, só que a bola já tinha saído, né? Quando o jogador da Ponte meteu a testa nela, ela foi embora na linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Velo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando junto com a gente, mandando mensagem por aqui, vai lá no YouTube Futebol Interior, você deixa a sua mensagem, a gente vai devagarinho
Devagar, devagarinho, como diria grande Martinho da Vila. Vamos batendo aquele papo com você. O Mancha trabalha a bola aqui pela ponta direita. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, número preto às costas. Time do Velo todo de vermelho, com alguns detalhes em verde no uniforme e o número branco nas costas. Ponte atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem, o gol da Fepasa. Imagine você aí, em qualquer que seja o seu aparelho. O goleiro Diogo Silva está à sua direita. E o goleiro Marcelo Carné agora à esquerda do seu aparelho. Simon. Tocou errado essa bola, a bola acabou saindo. Foi embora. Lateral para a equipe do Velo Clube fazer a cobrança. Lateral para a equipe do Velo. Vem para a bola Inayan para fazer a cobrança. Aqui pelo setor de ponta direita. É lateral para a equipe do Velo fazer a cobrança. Lateral cobrado. O jogador da equipe do Velo, o Daniel Amorim, deixou o bração ali em cima do jogador da Ponte. Luquinha. Em cima do Luquinha. E o Luquinha tá no chão. Tá sentindo dores. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Juliano tá com a gente aqui. Valeu, o Speed 756. Ele que é o torcedor do Juventus que tá aqui na live aqui. Futebol Rapaz, Interior. que trauletada, hein? William Santos Nunes. Alô, Israel, sofrendo mais uma vez com a minha macaquinha, direto de Brasília com a Rádio Futebol Interior. Opa, que beleza. O William Santos Nunes, mandando aquele abraço pra você aqui. O Jacir Ferreira, bora Ponte, vai dar certo. Deixa eu ir aqui na live aqui. Eu colocaria o Nicolas pra jogar, diz aqui o Wilson da Rocha. E ele pôs. Ainda acredito, diz o João Limílio Neto. Vivi Vicente também tá com a gente. Valeu, Vivi. Obrigado, Ronaldo Neto. Nunca imaginei isso pra minha macaquinha. Acho que é esse o começo do fim, infelizmente. O Roberto César Santos, vergonha. Cara, quando a gente desmerece o adversário, eu já falei isso e eu detesto isso. É o internauta que tá colocando aqui, mas quando você desmerece o adversário, você desmerece você mesmo, né? E eu não acho o Velo um time ruim, não. Muito pelo contrário. Bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola Ponte. Elvis foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Eu quero ver o posicionamento desse Juan aqui, viu? Camisa número 27. Às vezes parece, viu, Frank, que o desenho tático com o Luquinha jogando aqui pela esquerda, parece que a Ponte joga com 3 zagueiros. Porque aí o Rodrigo Souza, ele se enfia ali no meio entre os 2 zagueiros. O Diego Leão e também o Simon. Mas aí só parece, porque daqui a pouco o Rodrigo Souza tá lá na frente. E o Juan parece que é quem tá ajudando ele aqui na volância. Mas colocou mais juventude no time, né? Sim, o time deu um desafogo, Carlos, oxigenou. E você não errou na leitura, não. De fato, é um 3-5-2 nominal. Mas no posicionamento, quando a Ponte tem a bola, Carlos, você pode perceber que o Luquinha vem abrir aqui como ponta. Por isso que o Rodrigo foi recuado um pouco mais para trás, para ajudar nessa marcação. Pode observar aí. E eu tô gostando. A Ponte melhorou muito no jogo, mas muito. Agora, não tem jogo, né, velho? É uma falta atrás da outra. O jogo não anda, cara. O jogo não anda. Que coisa horrorosa, velho. Não tem jogo. O Canançã marca tudo. Qualquer toque é falta pro cara, pô. Aí fica difícil, né? Rapaz, tem um nick aqui. É canal alguma coisa. Vamos Ponte. Ô, velho, eu não vou conseguir ler tudo isso aqui, né? Bora, diz aqui o Eric. Valeu, querido. Ricardo Monteiro. Molecada tá mandando bem, tá dizendo ele aqui. O Márcio Santos Silva. Bora. Valeu, Marcião. Aquele abraço. Juliano. Não entendi aqui, Juliano. Um abraço pra você. Mudou. Vai. Novelo, primeira alteração da equipe do Pintado. Saiu o Rodrigo Alves, número 11, para a entrada do João Lucas, número 20. João Lucas, número 20, entra na vaga de Rodrigo Alves, número 11. Tava jogando bem, pelo menos fez um bom primeiro tempo aí o Rodrigo Alves, né? No segundo tempo ele pouco apareceu, mas fez um bom primeiro tempo esse Rodrigo Souza, Rodrigo Alves. O Rodrigo Alves fez bom primeiro tempo, né, Frank? Jogador da equipe do Velo Clube, o camisa número 11. Sim, se deslocou bastante, deu muito trabalho para a defesa da Ponte. Gostei também, Carlos. E aí agora entrou o João Lucas, camisa número 20. Você segue participando do Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano.
Elvis, na direita, trabalha a bola para a equipe da Ponte, vira o jogo, toca a bola pro Gé. Gé voltou, trabalhou, bola para Pacheco, Pacheco pro Elvis. Elvis vai fazer o passe, 3 dedos, é pro Gé. Lá na ponta, eu não gosto do Gé jogando ali na ponta, mas é o que temos para o momento. Ele tem que estar dentro da grande área, né, velho? Aí foi tentar fazer a finta, perdeu. Bola para a equipe do Velo, falta. O jogo tá parado, falta do Juan, camisa número 27. E ele entrou para substituir um amarelado, né? E já tomou cartão amarelo, viu, Isael? Juan, 27, matou a jogada, né? O contra-ataque da equipe do Velo, 27, Juan, amarelado, mais um, é o segundo do jogo, o segundo da Macaca. Isso, Juan, camisa número 27, tá amarelado, bola pra Ponte, bola pro Elvis, vai Elvis, tem o Gé pedindo bola aqui na ponta, ele não tocou pro Gé, né? Ficou mais pro Marcelo Carné, que sai do gol pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Agora 12 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo no regressivo 32,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista majestoso. Ponte 0, Velo 1. Vou girar o placar já porque a Ponte vem. Bola aqui na ponta direita, Pacheco. Fez a finta, vira, toca a bola para Pedrinho. Pedrinho, passa o pé em cima da bola. Volta a bola para Pacheco. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Bola vai ficar aqui na ponta direita. Bola pro Elvis. Corre atrás da bola. Vai deixar a bola sair. A bola sai para lateral. É lateral pra Ponte. Tem pressa. Ele bate na bola. Vira o jogo. Toca a bola pra Luquinha. Luquinha pro Elvis. Elvis pro Luquinha. Tá lá na ponta esquerda. Trabalha a bola. Luquinha virou. Trabalhou. Bola pro Elvis. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. A zaga tirou. A bola voltou pro Pacheco. Bateu pro gol. Carné. Foi no canto. Voou e agarrou a bola. Quase o gol de empate da Ponte, Israel. Chegou a Macaca. Boa jogada lá do esquerdo de ataque. O Elvis fez o cruzamento. O Gé resvalou e o Pacheco, perna esquerda, seria o gol de empate. Mas o Carné fez uma boa defesa, salvando a equipe de Rio Claro de levar o empate no majestoso 1-0 Velo e vem a Ponte. Vem Ponte de novo. Bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Vamos completar aqui o placar ao vivo para rivalo.bet.br. Mais cedo, o Palmeiras venceu o Santos 1-0 pelo Paulistão. Hoje ainda o Primavera ganhou do Mirassol pelo placar de 3-1. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Marca de 14 minutos passados do segundo tempo. Velo vence, a Ponte perde pelo placar de 1-0. A Ponte estreou no campeonato perdendo pro Corinthians 3-0, tá perdendo hoje. O Velo estreou empatando com o Botafogo em casa 0-0. Tá ganhando hoje. O Velo tá ainda a 4 pontos. A Ponte tá ficando zerada na competição, mas tem, muito jogo. Bola pra Ponte, Rodrigo Souza pro Elvis, na ponta, ele tocou pro Gé, aí chegou o Marcelo, tira, joga essa bola pra fora, a bola voltou, vem o Luquinha. O Luquinha agora foi juvenil, né? Como ele é mesmo, né? É júnior, né? Porque o jogador da equipe do Velo ia tirar a bola, né? Aí o Luquinha pulou e jogou a bola para a linha de fundo. A bola voltou para Ponte. Luquinha, não, era o Nicolas que estava por ali, perdeu. Recuperação de bola para a equipe do Velo. Vai sair do gol. O Diogo Silva teve que sair como zagueiro, hein? Ponte adianta as peças, adianta as linhas. Ele teve que sair. Vem o Gé, briga. Nossa, o Gé brigando ali com os zagueiros. Também o Elvis. Amarelo. Tá caído no gramado e pintou mais um amarelo no jogo. Marcelo, capitão número 5, fez a falta no Elvis na disputa de bola. Foi amarelado o jogador da equipe do Velo, o capitão Marcelo, autor do gol número 5. Foi braço pra tudo contelado ali, hein, meus amigos. 15 minutos passados do segundo tempo. 15 passados do segundo tempo. Tá 0 pra Ponte, 1 pra equipe do Velo. E tem falta pra Macaca. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte. Falta pra Macaca, vai Ponte, vai Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Contra tudo e contra todos, até contra quem tá te comandando. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque pra trás. Chega a zaga do Velo, tira. Aí a bola vai ficar aqui na ponta direita, bola pra Pacheco, vai Pacheco. Vai Pacheco. Mas o jogo tá parado de novo, não tem jogo, velho. Eu desisto, cara. Marcelo, volante da equipe do Velo, está sangrando, né? Sangrando ali na testa, na altura da testa. Por isso o Candanção parou o jogo e pediu pro jogador. Não pode, realmente, é a regra. Jogador sangrando não pode estar no gramado. Saiu pro atendimento o jogador da equipe. Um corte ali, né? Não sei se foi a dividida com
o Elvis naquela dividida dos dois, mas ele está com a cabeça sangrando, saiu a posse de bola da Macaca com 1 a mais no gramado. Vence o Velo 1 a 0 no placar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Aí o árbitro continua conversando ali. Agora devolveu a bola pra ponte. Elvis, ele dá um bico nessa bola. A bola vem aqui na ponta esquerda. Bola pro Simon. Simon pro Luquinha. Luquinha tentou passar. O Luquinha até agora não acertou uma jogada dele, né? Mas vamos com calma. Quem sabe? Aí vem o Juan. Não pode fazer falta porque já tem cartão amarelo. Aí vai correr atrás da bola aqui o Simon. Realmente é isso. A ponte passou seus zagueiros aqui. Rodrigo Souza entre os zagueiros, o Diego Leão lá na ponta direita, o Simon aqui na ponta esquerda e o Luquinha realmente não é lateral, né? É atacante, tá jogando numa linha um pouco mais ofensiva. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Nicolas, pra Juan, na ponta direita, era pro Pacheco, chega ali o Zé Mário, ele tocou na bola, né, vai ter que tirar dali de qualquer maneira, ele dá um bico nessa bola, tira, a bola acaba saindo pra fora, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, vem Pedrinho pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Ponte, toca a bola aqui pro Juan volta essa bola aqui no meio, toca a bola pra Rodrigo Souza, experiente, volante da equipe da Ponte, ele tenta fazer o passe, Rodrigo Souza também é outro que não tá acertando quase nada no jogo de hoje, mas vamos lá. Vamos apoiar, quase 18 passados deste segundo tempo, a Ponte perde, o Velo ganha por 1 a 0, bola pra Luquinha, vai Luquinha, toca a bola na ponta, tentou fazer o passe ali pro Nicolas, chegou ali o Inayan e joga essa bola pra lateral pra Ponte, vem Luquinha pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Ponte, Ponte perde, o Velo vence o jogo, pelo placar de 1 a 0, vamos ter 2 modificações com calma, já o Israel Moreira vai falar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Bom demais ter você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você, claro, participa e manda mensagem pra gente. É lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Luquinha coloca essa bola dentro da grande área, sobrou pro Nicolas, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado e deu ruim, hein? Vem o time do Velo, bola aqui pro campo de ataque, era o Daniel Amorim que tava por ali, chegou a zaga pra tirar. Chegou a zaga pra tirar e o árbitro vai dar cartão amarelo ali pro Simon. Mais um amarelado no jogo, Simon, terceiro cartão pra Ponte. Pegou as alterações da equipe do Velo aí, ô Israel Moreira? Sim, vai. Anote. Luiz Otávio, 7 e Silas, 10, deixaram o gramado para as entradas de Rodrigo Oliveira, 17 e Joninha, 19. Joninha, 19 e Rodrigo Oliveira, 17, entraram nas vagas de Luiz Otávio, 7 e Silas com a 10. Joninha, 19 e o Rodrigo Oliveira, é isso? Rodrigo Oliveira, 17. Boa. Saíram Silas e Luiz Otávio. O Silas estava mandando no meio campo no primeiro tempo. Cansou, né? E o Luiz Otávio foi o homem que fez a assistência pro gol do Marcelo Pintado. Mexe no time, a Ponte vai sair, sai errado. O Luquinha errou, a bola voltou pro Inayan, tentou tocar pro Daniel Amorim, chegou o Simon e ganhou essa bola pra Macaca, a bola volta, vira o jogo aqui, bola pro Nicolas. Nicolas tenta fazer o passe de calcanhar, tocou errado, bola voltou aqui pelo meio, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou na ponta, bola pra Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira faz o levantamento, chegou ali o Diego Leão pra tirar, chega também o Pacheco, tira, rouba essa bola, a bola pegou ali no Marcelo e saiu pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança, lateral pra Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 21 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo 24 para terminar o segundo tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série A1, Campeonato Paulista majestoso. A Ponte perde, o Velo vence. Ponte 0, Velo 1. O gol foi do Marcelo, 28 minutos do primeiro tempo. Placar ao vivo, Futebol no Interior, rivalo.bet.br. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Série A2, Campeonato Paulista, em andamento, São José 2, Grêmio Prudente 1. Em andamento também, esse jogo tá aqui como em andamento, hein? Ferroviária 5. Juventus 1, mais cedo Ituano 1, Votuporanguense 0 pela Série A2 do Paulistão. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, o Franco Francisco. A molecada pelo menos entrou correndo, né? E a Ponte vai perdendo pro Velo pelo placar de 1-0. Sim, Carlos. Desculpa, torcedor. Carlos, isso é correto. E a Ponte também, você pode ver e enumerar as oportunidades que ela criou agora na segunda etapa. Um placar mais justo no futebol não tem justiça, eu costumo dizer que é a bola na rede. Já seria a Ponte, no mínimo, estar empatando a partida. Os meninos puseram fogo no jogo, né, Carlos? Agilidade, fizeram o time do Velo correr, Pintado precisou trocar para oxigenar. Você falou do camisa 10 do Velo, o Silas, ele tava já sem gás nenhum, amigo. Precisou correr, né? Vamos aguardar, Carlos. Ainda tem esperança que a Ponte consiga fazer seu gol. E quem sabe, Deus nos abençoe que apareça um segundo golzinho. Eu tô reparando aqui, né? Por exemplo, o Silas, obviamente, né? O Rodrigo Alves, né? Eles saíram cansados, certo? Imagina, né? O Velo não teve... Eu não vou falar greve, porque os caras não querem que fale greve, né? Então, o Velo não teve uma pausa na intertemporada deles, né? Entre a temporada, né? A Ponte teve uma pausa de 12 dias. Imagina, se o Velo não teve pausa e os caras estão cansados, imagine a Ponte que não conseguiu trabalhar aí metade da pré-temporada antes de começar o campeonato. Que fase. Vem, Velo Clube. Levantamento na boca do gol. Diogo Silva. Ele consegue pegar e aí dá um toque com a perna direita. Já sai jogando para a equipe da Ponte. Bola pro Pacheco. Tivemos uma pausa aí para hidratação. A bola voltou. Vem pro Gé. O Gé faz falta toda hora. Tá fazendo falta toda hora. Tá até chato já. O árbitro já marcou ele, né? E ele gosta pouco de marcar falta, o tal do Candançan, né? Aí lateral, hein? Lateral lá para a equipe do Velo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Amanhã, 8h30 da noite, tem Meio Campo FI especial da segunda Taça do Povo de Futebol Feminino. Comando do Roberto Marcondes, tá? A partir das 8h30 da noite você vai saber mais sobre essa segunda Taça do Povo de Futebol Feminino, com imagens aqui nos canais Futebol Interior também. Vai ser um campeonato transmitido aqui pelos canais Futebol Interior, jogos aos domingos pela manhã no nosso YouTube, mas você vai saber tudo amanhã desta segunda Taça do Povo. Ponte vem, bola aqui para a ponta esquerda, bola pro Luquinha, aí o Luquinha briga com o Inayan dá um bico nessa bola, para tirar dali, a bola volta pro Daniel Amorim aparece pouco no jogo, mas briga muito, aí vem o Juan já tem cartão, o Rodrigo Souza não tem, ele colocou a mão na bola, hein? Mas o árbitro, a sorte é que o árbitro tá dando bola pra Ponte. Eu lembro de um lance desse. Sabia que você ia falar isso. Ponte São Paulo. Sabia que o senhor ia falar isso. O Piá sofre a falta, o Loebelin não dá a falta. Pênalti. Só que ele colocou a mão na bola dentro da grande área. Pênalti pro São Paulo. E a Macaca se ferrou. Bola aqui pra equipe da Macaca. Juan foi por baixo, pegaram ele, hein? O jogo tá parado, falta pra Ponte. Falta pra Macaca. Quem pegou ele foi o Joninha. Não, o Rodrigo Oliveira, camisa número 17. O Joninha é o 19. Bola pro Elvis. Vem o 10 da Macaca. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro Simon. Simon vai trabalhando. Não dá pra dizer que o Marcelo Oliveira não tem recurso. Ele tenta, né?
Ele mexeu aí o doce, como mexeu. Bola aqui pro campo de ataque. Vai ficar com o Marcelo Carné. Sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Velo. Taxista, tem lugar certo para abastecimento, hein? Posto Casa do Taxista. Troca de óleo e lavagem pro seu carro, tá bom? Lá você é muito bem atendido. Posto Casa do Taxista. Barão de Itapura 2869, uma quadra antes do balão da Miami. Bola aqui para a equipe da Ponte. Bola pro Pacheco, lá na ponta direita. Aí o Pacheco vem, perde a bola. A bola volta para a equipe do Velo, chega para tirar dali, joga a bola para fora o Rodrigo Oliveira. Lateral para a Ponte. Lateral cobrado. Lateral para a equipe da Macaca. Já passamos de 26. Eu vou só fazer uma observação rápida que não vai mudar o preço do dólar, né? Mas eu não gosto desse número de placar aí com o tempo total. Eu preferia o antigo, viu? 45 primeiro, 45 segundo. Vem Ponte, bola com o Gé. Gé vem pro cruzamento. Pegou, cruzou. O Gé foi cruzar. Tá toda hora para fazer cruzamento. Não tá dando certo, né, Gé? Não tá dando certo. Pra começar, não cruza direito. Bola pra equipe do Velo. E aí arrumou contra-gol pros caras que vem. Agora é o tal do Joninha. Só que tá impedido. O jogo tá parado, levantou o assistente, número 1, confirmou a arbitragem, impedimento do ataque da equipe do Velo. E aí, Israel? Tava não, hein? Tava não, hein? Tava não. O Daniel Amorim, que não estava no lance, né? Tava bem impedido. Mas o Joninha, do outro lado do campo, achei que não estava. Mas, azar, né? Fazer o quê? Bola pra equipe, o Ponte já perdeu a posse de bola, já está de novo a bola com o Velo Clube. E ele tem VAR, né? Ele poderia deixar o lance que seguir, né? É sinal de que ele não teve dúvida. Tá que pra ele estava realmente impedido. Bola pra equipe do Velo Clube. Na ponta, vem o Velo. Vem pro cruzamento, levantamento pra trás. Ela pro Daniel Amorim, vai chegar a zaga da Ponte pra tirar. Aí vem o Juan, ganha essa bola aqui pra equipe da Macaca. O cruzamento era ali pro João Lucas. A bola volta pro Luquinha, aqui na ponta esquerda. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, bola pro Nicolas. Nicolas ganhou, toca a bola aqui pro Gé. O Gé tem o Pacheco pedindo bola. Pegaram o Gé, a bola voltou pro Elvis. Vem cruzamento, sobe o Marcelo pra tirar dali. Vai ter que parar o lance, né? Vai ter que parar o lance para atendimento do Gé, não. Bola aqui no campeonato. Vai ter que parar e tem que dar cartão pro cara do Velo Clube, né, velho? Tem que dar cartão pro cara do Velo ali. Tá parado o lance. 3, Mancha, zagueirão da equipe do Velo Clube, amarelado. Falta em cima do Gé. Pegou o Gé por trás. Pegou o Gé por trás aqui. O jogo tá parado, mas a bola vai ser da equipe do Velo, porque ele deu vantagem pro time da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando com a gente, manda mensagem aqui no YouTube. A gente vai lendo as mensagens aqui na medida do possível, tá bom? Se você mandar um superchat aí, segundo a direção, eu sou obrigadaço a ler, né? Sem o superchat a gente vai procurando aqui as mensagens e lendo na medida do possível. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Cara, o jogo não anda, o jogo é chato, o jogo não anda, o jogo parado, picado, picotado, sei lá, fatiado. Deus do céu, que jogo ruim de se assistir e de se ver. E nós estamos perdendo, né? O Macaca tá tomando 1-0 em casa do Velo. Precisava vencer esse jogo. Agora eu já fecho no empate, viu? É o que tem, né, velho? Vai mudar. Eu também aceito, hein? Vai mudar. Já 2 alterações na equipe do Velo Clube. Daqui a pouco o Israel Moreira vai falar. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e segue participando junto com a gente, mandando mensagem aqui no nosso YouTube. Daqui a pouco o Jair Moreira vai trazer as alterações. Se quiser, tá no pente. Já tem, rapaz, você é sensacional, fantástico. Fora de série, vai. Sei, anote aí. 8, Matheus Norton e o 9, o centroavante Daniel Amorim deixam o gramado. Para as entradas de
Lucas Duni, número 18. E o 21 é o Cal. Não é o Karl Marx, hein? É o Cal. Cal, número 21. E o Lucas Duni, número 18. Lucas Duni, 18. E o Cal é o número 21. Entraram nas vagas de Daniel Amorim, 9. E Matheus Norton, número 8. E agora tem uma falta aqui para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança pela ponta direita. É falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Aqui pelo setor de ponta direita, falta perigosa pro gol da Ponte. É o Lucas Duni que sofreu a falta, mas quem vem para fazer a cobrança da falta é o Zé Mário. Aqui pelo setor de ponta esquerda, ou de ponta direita, com a perna esquerda. Ele vem para fazer a cobrança da falta. Falta para a equipe do Velo fazer a cobrança. O Lucas Duni já tá dentro da grande área também, hein? Vem Zé Mário pra bola. A pobre, maltratada Ponte Preta vai perdendo pro Velo, pelo placar de 1-0. Vamos ver até quando a Ponte Preta vai resistir os desmandos, né? E a incompetência de quem está por lá. Zé Mário pra bola, levantamento na boca do gol, Diogo Silva. Sai do gol para ficar com ela o goleiro da Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados, já que falei de tempo passa. 32 do segundo tempo. No regressivo 13 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série A1, Campeonato Paulista. Segunda rodada, Ponte perde. Ponte 0. Velo 1, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Mais cedo, o Primavera venceu o Mirassol 3-1. O Palmeiras venceu o Santos pelo placar de 1-0. Amanhã, sequência da rodada, Botafogo, Noroeste, Bragantino, Corinthians, São Paulo e São Bernardo. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, com você torcedor no YouTube Futebol Interior, ao lado dos meus parceiros, Isael Moreira, Frank Francisco e claro, ao seu lado torcedor, você torcedor da Macaca, você que não gosta da Ponte também, mas tá aí secando, obrigado pela audiência. Alteração. E a Ponte mexeu pela última vez. Jé, deixa o gramado, camisa número 9, para a entrada do Damião, número 99. Damião, atacante da base 99, entra na vaga do Gé, camisa número 9. Centroavante da base. Não fez um bom jogo o Gé, né, o Frank? Teve um lance, né, que foi aquela batida pro gol, que ele quase fez o gol, mas não fez um bom jogo, né? É, mas pelo menos apareceu mais na segunda etapa, né, Carlos? Os meninos entraram, ele conseguiu arrumar um espaço, tentou jogar. É que eu não gosto de ver o Gé saindo da área para tentar jogar. Para mim, ele tem que ficar lá dentro. Mas tô contigo, não fez boa partida, não. Falta para a equipe da Ponte, falta em cima do Nicolas. O jogo tá parado. Falta para Macaco. O Candançan tá marcando falta aqui. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O Velo Clube faz muitas faltas também, né? Bola para Ponte, falta já cobrada. Vem o Elvis na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça para tentar tocar de cabeça o jogador da Ponte, mas o Marcelo Carné saiu do gol para ficar com ela. E vem a equipe do Velo. Bola aqui pro campo de ataque. Pacheco, hein? Fez falta ali pra cima do jogador da equipe do Velo. E amarelado. Foi amarelado. Mais um. Pacheco. 1, 2, 3. É o quarto. 4 cartões amarelos pra Ponte. 2 pra equipe do Velo. 6 cartões no total. Tava dando uma olhada, escanteio aqui. A Ponte, Pacheco, Simon, Gustavo Teles e Juan. É 4. O Frank quer me derrubar, né? Mancha e Marcelo. O Frank precisa falar pro ouvinte. Jamais. Jamais. O Frank quase me derruba da cadeira aqui, mas tudo bem. Ele tem moral na quebrada. Tá perdoado. Mas jamais. O Frank não erra, o Frank se engana. Às vezes. É isso mesmo. Às vezes. Ai, obrigado, hein, amigos? Rodrigo Souza. Chegamos na marca de 35. O Felipe Marques marcou aí 35. Temos mais 10 minutos, mais alguns minutinhos aí de sobra, né? Porque teve parada técnica, essas coisas, pra tentar pelo menos empatar o jogo. Eu tô falando pra vocês que eu fechava no empate, né? Juan, falta. O jogo tá parado. É falta. A Ponte vai ficando na última colocação da competição, tá? Última colocação aí do campeonato, o time da Macaca. 2 jogos, nenhum ponto ganho. Mas é isso, né? É difícil, né?
É difícil quando você joga não só contra o seu adversário, que tem os seus méritos, mas quando você joga contra você mesmo, né? E a Ponte Preta, ela tá tendo que jogar contra ela mesmo. Vem bola pra equipe do Rio Claro, levantamento na boca do gol, Rodrigo Souza, mete a cabeça na bola, tira, aí vem o Simon, dá mais um pico nessa bola pra tirar dali, aí vem o Damião, vamos ver se ele consegue disputar essa bola com o jogador da equipe do Velo. Ele consegue, mas não ganha essa bola. Aí vem aqui o Marcelo, autor do gol da equipe do Velo no jogo. E o Velo, antes de começar o campeonato, seria um dos times, né, pra disputar aí a parte de baixo da tabela, ali junto com a Ponte Preta, né? E o Velo que tem calendário esse ano, disputa a Série D e a Copa do Brasil. O Velo tem um calendário cheio durante todo o ano. O Velo que o ano passado no Paulistão se livrou do rebaixamento também nos últimos jogos, mas era um outro formato, você disse bem. Aliás, você também repetiu uma frase bem parecida com o que o Diogo disse naquela entrevista do intervalo. A gente luta conosco, ele falou, não foi? A gente briga conosco aqui todos os dias. Você acabou de falar, né? Que é difícil brigar com a gente mesmo no caso dos jogadores da Ponte. É isso. Além de ter que brigar contra o adversário, a Ponte briga com ela mesma ou com quem você também citou, Carlos, muito bem, com quem está no comando aí, desmandando por enquanto. Fazendo um péssimo trabalho, né? E é isso, né? Aliás, dando continuidade ao que já fez antes. É mais ruim desse jeito? Não, mas consegue se superar, Carlão. Quem acha que não pode ficar pior, né? Basta ver o que tá acontecendo. João Lucas, perna esquerda, levantamento na boca do gol, Simon tira de cabeça, Juan pula na bola, mas o árbitro tá marcando impedimento, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mas vamos lá, macaquinha, eu confio em você. E vem aí a segunda taça do povo de futebol feminino. Inscrições abertas pelo telefone 998 34 17 14. 998 34 17 14. Amanhã tem Meio Campo FI, 8h30 da noite, com o Roberto Marconte para falar dessa segunda taça do povo. E vem Ponte, olha o Pacheco, vem cruzamento, parece que não tem força, né? E aí a bola voltou para ele trupicou na bola. Repita. Trupicou. Que beleza. A minha mãe falava isso. Filho, você trupicou, por isso que você machucou? Nós trupica, nós não cai? Nós trupica, mas nós não cai. Mas aí foi falta, hein? Aí não teve tropeção não, viu, velho? O atleta da equipe do Velo já tinha batido na bola, né? O Pacheco tromba com ele depois. Tanto é que o Candançan nada deu. Mas nem quando é falta ele marca. A gente tá querendo demais também, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vamos lá, meus amigos. A Ponte Preta tem Diego Leão, Luquinha, Nicolas, Juan, Pedrinho e Damião. De 11 jogadores, a Ponte tem 6 sub-20. Campeonato Paulista, tá? Série A1. De 11 em campo, 6 jogadores do sub-20. Tá? Dentro do campo. É o que tem, né? E, de novo, eu não tenho forças para criticar esses caras. Não esperem aqui de mim que eu critique algum jogador da Ponte Preta enquanto eles não resolverem esse problema. Não dá para resolver, não dá para criticar. Eu não tenho forças para isso. Se alguém tem coragem, fique à vontade, porque eu não tenho. A Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Chegou a zaga para tirar. Tira, joga essa bola para lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela direita. Os meninos estão tentando, né? Os meninos estão tentando, né? A Ponte é estranha, né? A Ponte joga o sub-20 com gente com menos idade e joga o sub-40 com o sub-20. É estranho, né? É estranho a Ponte, né? Bola aqui na ponta. Na marcação ali. Chega a zaga da equipe do Velo. Tem hora que não dá, né? Agora é o camisa número 70. Parece que já mudou. O Luquinha já tá lá do outro lado, né? Fazendo a ponta direita. Já tá lá do outro lado o Luquinha. Bora lá, 40 minutos. Ponte tenta se esforçar aqui. O Elvis tá correndo. Tá no jogo ainda o Elvis. O Diego Tavares não aguentou. O Bruno também não. Mas o Elvis tá aí. Jogando.
Diogo Silva, sai da grande área. Ele vem no círculo ali da grande área, faz o passe, procura o jogador melhor colocado, é o Simon. Simon também, toca a bola para Diego Leão, garoto na base. Joga a bola aqui pro Diogo Silva, saindo com os pés. A Ponte vem adiantando a sua marcação. O Diogo Silva vai fazendo o lançamento aqui pro campo de ataque. Sobe o Rodrigo Souza de cabeça. Aí vem na marcação o jogador da equipe da Ponte. Fica pedindo falta, o árbitro não deu. Vamos ver aqui pelo meio. Volta a bola pro Nicolas. Juan se joga na bola, toca a bola pro Simon. Simon no meio, pro Nicolas. Fez o passe pro Elvis de primeira. É pro Damião, o toque. Chega a zaga pra tirar. Chega a zaga, tira. Quem tá ali é o Rodrigo Souza, velho. Jogando de centroavante agora. Agora é perna pra quem te tem. Vamos que vamos. Bola no ponta, bola pra Simon. Simon vem trabalhando bola. 41 minutos, 30 segundos. Passado o segundo tempo. Elvis, pelo menos o gol de empate. Vai Ponte. Levantamento na boca do gol. Era pro Rodrigo Souza. Você vai querer. Por que o senhor tá sorrindo? Você vai, cara. O que você quer que eu fale, velho? Eu até estranhei, falei, eu acho que eu tô doidão, né? Porque realmente eu erro, Souza. tá? É o Rodrigo Souza. Eu erro, mas eu falei, pô, é o Rodrigo Souza que tá lá, cara. Mas cara. Estão cruzando bola pro Rodrigo Souza. Quem vai resolver? Rodrigo Souza. É isso, cara. E a gente ainda tem que agradecer, porque o que eles estão fazendo é fora de série. Então... Carlão, eu não vou também criticar ninguém, tá, gente? Não tenho coragem. Não dá, velho. Não dá. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? 42:30 passados o segundo tempo. 2,5 mais acréscimos para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, segunda rodada, majestoso. A Ponte perde, o Velo vence 1-0. Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Ontem o Guarani perdeu para o Novo Horizontino fora de casa 2-0. Mais cedo, Palmeiras 1, Santos 0. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. O Elvis, não é crítica, tá? Mas acho que podia fazer o passe mais curto, né, Frank? Do que procurar esses passes longos aí, né? Tenta de pé em pé, né? Porque tá difícil pra ir com passe longo. Né? Ele queria explorar a velocidade nas costas do Zé Mário, mas é difícil. O Luquinha é muito novo. Posicionamento de corpo, fica difícil, Carlos. Bola pra equipe da Ponte, lá no campo de defesa. Bola para a equipe da Macaca, lá no campo de defesa. Vem Simon, vamos esperar aqui os acréscimos para ver se ainda dá para a Ponte pelo menos empatar esse jogo. O que já seria uma vitória para a Macaca. Mais um jogo que eles simplesmente descartaram, né? O pessoal deve estar achando que o futebol é brincadeira, né? Bola aqui na ponta esquerda, vem o time do Velo. Bola aqui com o Joninha. Joninha na ponta esquerda. O Velo quer o segundo gol, fez o passe. O árbitro tá parando para marcar a falta. É falta em cima do Joninho, o jogo tá parado, falta para a equipe do Velo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Um minutinho para terminar no tempo normal. 89 minutos no tempo total. Um minuto. Agora vamos esperar aqui os acréscimos do árbitro da partida, o Matheus Delgado Candançan. Carlão, Ponte tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Oi. Me diga aí, Joninha deve ser apelido, né, amigo? Acredito que sim, né? Daqui a pouco a gente pesquisa aqui. Bola para a equipe do Velo. Vem o Marcelo, o autor do gol. Ele vira, o jogo troca a bola aqui na direita. Bola para Inayan. Inayan fez o passe. O Velo tá trazendo uma vitória enorme, hein? Só que o árbitro para marcar a falta. E a Ponte cai, né? Os jogadores caem nas do time do Velo, né? Fazendo falta. E o Velo tá certo, tem que fazer isso mesmo. Falta em cima do Lucas Duni para parar o jogo. O jogo tá parado. E foi falta, né? O Simon fez falta. Falta no bico da grande área. Falta. Mais 6. Vamos até 51. Tem tempo, né? Mas tem tempo pra tomar mais um também. Eu ia falar isso, Carlão. É uma faca de 2 legumes essa. Isso, exatamente. Gostou dessa também, Zé? Maravilhoso. Cada uma que a gente tá lançando hoje aqui, né? É o resultado, né? Mas essa é clássica, né? Essa é do Vicente Matheus. Essa é né? péssimo, né?
deixa de ser péssimo. Folclórica, mas é péssimo. Cara, além de corneta, você tá amargo demais, cara. Você tá muito amargo, velho. Por que corneta? Eu não sou corneta. Não. Você fala assim, o amigo ouvinte vai achar que é verdade. Eu que sou corneta. Desmente isso aí. Não, corneta sou eu, pô. Eu Pergunta lá pro Leonaldi quem é corneta. Falta perigosa, lá do direito de ataque, Zé Mário na bola. E o João Lucas também. E o João Lucas? João Lucas ou o Lucas Duni? É o Lucas Duni, 18. Vem pra bola Zé Mário, direto pro gol na rede pelo lado de fora. Velho, aí é o fim mesmo. Tomar gol do Zé Mário acabou, hein? Ô Frank, na verdade o verbo acabar tá sendo conjugado há muito tempo pelos lados da Ponte Preta, viu? Infelizmente. Bola aqui pro campo de ataque, vinha a Ponte, né? Cara, os garotos, eles não conseguem se impor fisicamente, né? Em cima dos jogadores do Rio Claro. Fisicamente é muito diferente, cara. O desnível é muito grande, cara. Uma coisa é você colocar 2 jogadores da base. Outra coisa é você enfiar 6 negros do sub-20 pra jogar, né, velho? Aí é o fim, né? Mas vamos lá. Tem mais 4 minutos ainda, quem sabe? A esperança é a última que morre. Ela morre, mas é a última. Bola aqui na ponta. Trabalha a bola aqui o Diogo Silva. Na ponta direita. Ele pede pra todo mundo ir pro campo de ataque. Vai, Diogo Silva. Quem sabe? Ele faz o lançamento. Bola longa ali pro Rodrigo Souza. Aí o Rodrigo Souza joga pra trás. Bola pro Elvis. Perna direita. Fez o passe. Procurava ali o Luquinha. O Luquinha vai correr. Correr, ele corre. Bola na ponta. O árbitro tá parando pra marcar a falta em cima do Zé Mário. O Bandeirinha não marcou não, hein? Não mesmo. O Bandeira não marcou não, hein? Mas o árbitro marcou. Falta para a equipe do Velo fazer a cobrança no campo de defesa. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Mais 3 minutos para terminar o jogo. Estamos com 48. A Ponte vem. Bola aqui para o campo de ataque. Aí o Nicolas foi tocar, tocou errado para o Damião. O Marcelo Carné vai ficar com ela. O goleirão aqui da equipe do Velo. Tá 0 para a Ponte, 1 para a equipe do Velo. O Velo tá conquistando 3 pontos. Importante demais para a campanha do Velo. Para manutenção. Claro, né? O primeiro objetivo é se manter aí na competição. Depois ficar entre os 8. E a Ponte brigando contra ela mesmo. Perde o jogo pelo placar de 1-0. E assim, o torcedor ponte pretano, né, que é ponte pretano, sabe que ia ser muito difícil a Ponte conquistar alguma coisa hoje. Né? Por quê? Porque briga contra ela mesma. O Diego Leão tentou fazer o passe aqui pela ponta esquerda. A bola acabou saindo. Foi embora, linha de fundo, tiro de lateral. Lateral aqui para a equipe do Velo fazer a cobrança, que não tem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O jogador aqui da equipe do Velo, que ganha essa bola aqui pela direita. O Elvis tenta fazer a falta, não consegue. A bola voltou para o João Lucas. Ficou pedindo falta. Cara, ele adora. Ele tem tara por marcar falta. Ele adora marcar falta. E ele deu a falta na jogada anterior. Não foi nem essa aí. Ele deu a falta anterior, o Candansan. Olha lá, deu até lá atrás, ó. Aqui o Elvis tentou fazer a falta e não conseguiu, na verdade. Falta está marcada, posse de bola da equipe do Velo. Carlos Corsato, 1-0, vence a equipe de Rio Claro. Posto Casa do Taxista. Taxista tem o lugar certo para abastecimento. Troca de óleo e lavagem do seu carro. Posto Casa do Taxista. Barão de Itapura, 2869, uma quadra antes do Balão da Miami. É lateral para a equipe do Velo fazer a cobrança. Ponte vai conhecendo a segunda derrota na competição. Vai perdendo o jogo. E aí tem que deixar pros mudos, né? Surdos eles não são, mas são mudos que comandam a Ponte Preta, porque não falam nada, né? Não falam nada. Eles falaram hoje, né? Foram falar com as torcidas hoje. Gostam de assistir o jogo em campo bonito, né? Mas falar que é bom não fala, né? Os mudos que comandam a Ponte Preta. E, por enquanto, incompetentes, né? Porque o que estão fazendo com a nossa macaca aí é coisa de incompetência. Amarelo. Amarelo pra quem? Cal, 21, camisa número 21 da equipe, atacante da equipe do Velo Clube, pela falta sobre o Rodrigo Souza, amarelado o atacante da equipe do Velo. O Candansan já olha pro relógio, 95 e 30, 50 e 30.
Cara, nitidamente não dá pros meninos, né? Eles não conseguem. Bola aqui pelo meio, quem sabe? Vamos lá, vai Ponte, vai Macaca. Bola aqui pelo meio, Vinha. Chegou a zaga da equipe do Velo pra ganhar e ganhou essa bola. Não vai conseguir pegar, vai sair o segundo gol do Velo, bateu pro gol, pra fora! Passa, vai embora. Quem perdeu foi o João Lucas, né? Lucas Duni. Era o segundo gol dos caras, né? Por Deus, viu? É isso. Perdemos, né, Israel? 1 pro Rio Claro, pro Velo, 0 pra Ponte. Já era. Fim de jogo, 1-0, vence a equipe. Aponta o centro do gramado, o árbitro da partida, Matheus Delgado Candançan. Fim de jogo. Ponte perde, conhece mais uma derrota na competição. 1 pro Velo, 0 pra Ponte. Vai lá, Israel, saída dos jogadores no gramado do Majestoso. E o Marcelo Fernandes, técnico da Macaca, indo cumprimentar ali o quarteto, né? O quarto árbitro e o trio de arbitragem. Segunda derrota da Ponte na competição. Perdeu na estreia, 3-0 para a equipe do Corinthians e agora sofre a primeira derrota em casa, na primeira partida jogando dentro de casa. 1-0, gol de Marcelo ainda, o capitão da equipe, ainda na primeira etapa, no primeiro tempo. A Ponte acaba sendo derrotada em casa. O público do Majestoso na noite de hoje, público e renda. Público pagante 4.172, público não pagante 402, público total 4.574, a renda R$ 109.650. Repetindo, o público total 4.574 torcedores estiveram presentes no Majestoso e viram a Macaca sofrer a sua segunda derrota. Fim de jogo, Carlos Corsato, Velo Clube 1, Ponte Preta 0. Quarto jogo dessas equipes na história, 2 vitórias para cada lado, 2 para Ponte e 2 também para o Velo. A Macaca que agora tem compromissos difíceis. Sábado, 18h30 em Capivari contra o Capivariano, depois tem 2 jogos em casa. Contra o São Bernardo no dia 21 às 21h30 e depois pega o Noroeste no dia 24/1 às 17 horas. Aí o derby no dia 31 contra o Guarani no Brinco às 16h, a Portuguesa no Canindé no dia 7 de fevereiro e aí encerra a sua participação na primeira fase, tomara que não seja só na primeira divisão, contra o São Paulo no Majestoso. Diego Leão, das boas surpresas ou gratas novidades dessa equipe. Zagueiro, 20 anos, disputou os 2 primeiros jogos da Copa São Paulo nesta temporada e agora tá falando. Tá compondo um elenco profissional. Triste perder em casa com a nossa torcida. Nunca é bom perder, muito mais em casa. Mas tem muito campeonato pela frente. Tem 6 jogos ainda para batalhar muito, disputar muito e buscar os pontos. Tá aí o zagueirão da Macaca, é batalhar muito e buscar os pontos, né? Falando o jogador, um dos meninos que foi resgatado, né, pela comissão técnica, dos 8 jogadores que estavam disputando a Copa São Paulo, Diego Leão, titular na estreia contra o Corinthians e também na noite de hoje, mas a Ponte perdeu. Carlão, 1-0 Velo Clube. Ô Frank, vamos focar aqui no jogo, né? Mas, cara, os meninos fizeram o que era possível ser feito dentro do campo, né? Mas não dá. Com esse time aí a gente vai rebaixar, né? A gente vai pra segunda divisão ano que vem, né? Carlos, vamos ser sinceros, né? A situação é tão difícil que qualquer coisa que você fale, ela pode gerar um mal-estar. Mas eu vou falar o que tem que falar. Mal-estar, quem tá gerando é quem tá comandando o time, cara. Não, quem tá comandando o time tá dando azia mesmo na gente, mas tudo bem. Vamos lá, Carlão, é o seguinte, enquanto tava o time titular, a gente nota nitidamente que há uma dificuldade terrível no time da Ponte. A meia cancha não encaixou, não deu certo. Taticamente falando, o tal Rodrigo e o Gustavo não deu certo. A Ponte luziu nesse jogo, vou dizer assim, ela deu um ânimo para nós, ela respondeu de uma maneira que até a gente achou que poderia ser alguma coisa. Quando entrou todos os meninos. Mas você disse exatamente o que eu falo há muito tempo. Quando você vai lançar jogadores da base, você vai colocar jovens, você não pode, que nem você estava contando aqui, nós terminamos a partida com 6 jogadores sub-20. Então torna-se impossível, os meninos não têm o mesmo condicionamento físico, tem problema de corpo para dividir jogadas, se posicionar. Imagina numa situação dessa, onde o time está totalmente doido, perdido em campo.
Os meninos é muita responsabilidade. Agora, sim, a gente não gosta de falar de outras coisas, mas eu aqui tenho que dar parabéns para os incompetentes que conseguiram deixar a Ponte na situação que está hoje, tá? E eu não quero saber se é A ou se é B. Primeiro, foi lá do passado. Ó, amigo, o passado já foi, o presente é contigo, você é o responsável. Se foi do passado, você tem prova? Vai lá, taca na justiça e faz o cara responder. Você não tem? Então sai do lugar para outro. Alguma coisa tem que ser feita. Ficar calado, não dizer nada pro torcedor da Ponte Preta. Fazer com que a nossa paixão, nosso amor por esse clube maravilhoso passe o que está passando atualmente. Isso não existe. O que esses garotos estão sofrendo não existe. Há 8 meses, base não recebe, Carlos. Jogador profissional, chega em casa, a esposa fala para ele, amigo, nós vamos precisar comer amanhã. Ele fala, não tem dinheiro? Ah, gente, tenha santa paciência, fica difícil aqui, olha, eu não vou falar mal de jogador, até me arrependo às vezes quando falo de coisas táticas do jogo. Falar o que do Marcelo? Comandando esses meninos, segurando as pontes. A torcida da Ponte tem que carregar esse pessoal no colo. Agora, o restante aí, a gente já sabe o que devia ser feito, né? Pelo amor de Deus. Gente, tem um amor ao clube e ao torcedor. Você não consegue fazer nada, sai. Pede pra sair que vai ficar mais bonito. Alguma coisa tem que ser feito. Pelo amor de Deus. Bom, parece que o Elvis tá bravo, hein? Mas tá falando onde, né? Porque aqui pra TV ele não falou, né? Olha, a informação é que ele tá falando na Rádio Bandeirantes. Nos colegas da Band lá, falando com o Pedrinho Piscinato, né? Falando que a diretoria prometeu algo, ele renovou e não cumpriu. E segundo o que a gente leu aí, relatou, diz que e o Elvis, ele tem esse direito, né? Pode mandar embora se quiser, ele fala. E outra coisa, tá dizendo que errou em acreditar na diretoria. Então é isso. Olha... Se já tava ruim, velho. Exato. Eu tenho receio também do Marcelo Fernandes não segurar mais a onda. A gente falou isso, né, hoje, no pré-jogo, antes da jornada. Aliás, no início da jornada esportiva. Do zum da saída do Marcelo Fernandes, que foi negado depois. Mas ele disse foi muito bem claro na entrevista pós-jogo contra o Corinthians. Com os meninos, só com esse time não vai dar. Eles estão insistindo de novo, segunda rodada, segunda derrota, tem mais um jogo agora aqui na região, em Capivari, depois 2 jogos em casa, só os meninos, não vai dar. E não sabe de onde vai tirar dinheiro, porque não vai pagar o transferban, gente, não tem dinheiro. Vai esperar a cota que não sabe nem quando virá. De quando, de que competição, da Série B, não sabe nem do que vai fazer. E tá aí, a Ponte amargando uma das piores situações da sua história. Essa crise, 8 meses sem jogar. Aliás, lembrou muito, ou tá me lembrando muito. São épocas diferentes, situações diferentes, jogadores diferentes, mas o comandante era o mesmo. 2003. Teve que pegar os meninos da base para segurar a onda com mais 2, 3, 4 experientes, como o Piá, por exemplo. Porque a Ponte não tinha jogador saindo no meio do campeonato, porque não atrasou 10 meses de salário. Lembra disso, Carlão? Lembro. 10 meses sem pagar no Brasileiro da Série A de 2003. Brigatti naquele ano recebeu 1 mês só. É isso. Muito parecido, né? Com o mesmo... Brigatti era treinador de goleiro. Com o mesmo comandante na vice-presidência de futebol. Era o mesmo. Tá aí. E a Ponte de novo passando essa mesma situação. Se eu não me engano, vice-presidente e diretor de futebol também. Como é hoje. O mesmo cenário. Claro, 22 anos depois, né? Não, era Série A de brasileiro, era outra coisa, né? Jogadores, mas foram os meninos que seguraram. Hoje, não dá. E quando vem o Elvis falando isso, né? A gente espera que pelo menos entre eles ali estivesse tudo resolvido. Mas quando o Elvis externa, e com razão, tá? Com razão, eu vou dizer aqui, a escravidão já foi, graças ao bom Deus, né? Então, gente, cara, não existe isso. Isso não existe, né? E é uma vergonha atrás da outra. Aí você pode dizer assim, vergonha é perder pro Velo? Jamais, cara. Jamais. O jogo é jogado. O jogo é jogado. Vamos respeitar o adversário e o Velo Clube
é um time de respeito, tá na primeira divisão do Campeonato Paulista junto com a Ponte Preta. A vergonha não é perder pro Velo Clube. A vergonha é isso aí, ó. O Diogo Silva vem para conversar. Quando ele vai conversar, ele fala do salário. Por que o Elvis não falou pra TV hoje? Exato. Com certeza buscaram lá. Vem cá, vamos falar isso aqui agora. Pegaram o menino, Diego Leão. Fala aí o Diego Leão que tá tendo chance. Exato. Né? Esse aí, se não receber mais daqui 5 meses, vai continuar, porque é a chance dele. Né? Por exemplo, o Israel já colocou na rede social dele hoje. Aliás, como é que faz pra seguir você lá no X, o Israel Moreira? Israel Júlio Moreira. Quer saber? Eu nem lembro, viu? Tô tentando dar uma moral pro cara Israel aqui. Júlio M. Eu não lembro mais. Então vai lá, Israel Júlio. Vai lá, isso, coloca lá, você vai ver a cara do menino aqui. Isso. Né? Ele fez uma postagem hoje falando que o Diego Leão tem sondagens de um clube da Itália. Né? Então, eles estão aí pra isso e tá tudo certo. E você vai criticar o Diego Leão? Fez um partidaço aí o moleque. Jogou muito. Eu tava falando com o Israel em off, um dando sinal pro outro aqui. Carlos, se o resultado tivesse sido empate, pra mim, tirando o Diogo Silva, o Diogo Leão seria o melhor em campo. Então, fez um partidaço. Mas aí, você vai falar o quê? É vergonha atrás de vergonha, cara. Time que não paga salário há 8 meses. Hoje teve um burburinho de que... E burburinho, claro que não vai ser nunca confirmado, né? Mas ninguém aqui é tonto, né? Todo mundo tem as suas fontes, né? E eu tenho as minhas. E não é mentira, é verdade. Do que teve muito funcionário que não foi trabalhar. Sim. E aí os abnegados, porque tem, viu, gente? Tem abnegado, conseguiram colocar pessoas lá no lugar para fazer o trabalho. Voluntário, gente. Voluntário, a pessoa tava na casa dela de boa lá, foi lá para fazer o almoço. Com a ajuda aqui do meu querido amigo, um abraço ao João Lucas Dionísio, eu vou só pegar um trecho do que ele me mandou aqui, do que o Elvis disse agora há pouco na saída do gramado. Vai. É uma vergonha o que está acontecendo. Eu preciso falar. A gente está tentando, lutando, mas não estamos conseguindo. É um pecado querer cobrar de qualquer menino, porque não é justo subir para o profissional desse jeito. A gente está sofrendo por conta de uma desorganização do clube. A gente renovou o contrato achando que ia melhorar e não melhorou. Sinceramente, é tudo decepcionante. Aí ele discorre inúmeras coisas. Tinha até o dia 8 para cobrar os caras. Pode ler. Pra resolver e não resolveram. Chega. Se quiser mandar embora, pode me mandar. Eu estou falando a verdade. A gente precisa melhorar. A gente é time grande, precisa voltar ao cenário que merece. Depois, é fácil culpar o Elvis. Não tem como. Eu fiquei acreditando que ia melhorar. Mas acho que errei. Tentei ser do grupo, ajudar da melhor maneira, mas não dá. Basta. Precisa registrar os jogadores. A gente precisa urgente deles. Para cobrar, precisa ter peças. Não dá para cobrar a molecada. Minha família foi contra eu ficar aqui. Mas eu acreditei no projeto e acho que errei, né? Não quero tirar o foco, porque temos culpa também. Mas precisamos dos jogadores registrados. Precisa arrumar a casa e a mudança precisa vir de fora para dentro. O Elvis falando isso na saída do gramado aos colegas da Rádio Bandeirantes. Palavras fortes, sinceras, verdadeiras. E se quiser pode mandá-lo embora. Foi isso que ele repetiu 2 vezes. Se quiser pode mandar embora. Pode me mandar embora. Eu duvido. Depois é fácil culpar o Elvis. É um pecado. É preciso cobrar da diretoria porque passou da hora de cobrar os caras. Tinha até o dia 8 para resolver e não resolveram. É isso que o Elvis disse na saída do gramado. Bom, gente, é isso, né? Tudo isso aí contamina o nosso comentário do jogo. Por quê? Cara, vamos lá, vai. Aqui, não sei se posso falar isso do Israel, mas eu e o Frank... A gente tem essa liberdade, né? 2 pontepretanos. Porra, como assim? Tá de sacanagem? Não sei se você é declarado. Eu não sei, cara. Tá bom. Eu respondo por mim. O senhor tá demais hoje, hein? Eu não quero atrapalhar a carreira do amigo. Entendi. Quero atrapalhar a carreira do amigo. Mas, cara, o pontepretano sabia a história. Ou eu tô errado aqui? Não, cara. A gente sabe. Cara, eu vim pra transmissão hoje sabendo que a derrota estava conquistada. Assim como eu vou dizer outra coisa aqui, Carlos. Desculpa cortar seu comentário. Não, estamos batendo um papo aqui. Domingo, se não tiver nada diferente, é outra derrota. O jogo é sábado, mas no sábado. Porque me parece, né, até pelos resultados,
que o Capivariano é melhor. E a gente, cara, você tem que dar risada porque, ó, a minha filha, que não entende porcaria nenhuma de futebol, porcaria nenhuma, ela sabe que um time com sub-20 não vai ganhar de um time com jogadores profissionais, né? Então, eu tô abrindo meu coração aqui, tá? Eu vim pra transmissão sabendo que a derrota estava conquistada. E, infelizmente, fora de campo. Por esses desmandos, né? Por essa incompetência que tá acontecendo na ponte. Cara, até quem está no comando, e eu conversei com várias pessoas ontem, até quem está no comando sabe que ele está... Eu não estou dizendo que é incompetente, né? Que precisa esperar um pouco mais. Mas hoje ele está incompetente. Essa é a frase, a palavra que define, né, quem está comandando a Ponte Preta hoje. Incompetente. Porque, cara, se você contar... O cara não conhece nada de bola, não sabe de futebol. Se você contar que tem um clube de futebol que não paga salário há 8 meses, que precisa registrar jogador e não pode, que tá colocando jogador do sub-20. Se você contar, já foram 2 jogos. R$1 milhão pra você acertar. Quantos jogos ele ganhou? O cara vai responder nenhum, pô. Carlão, o áudio do Saída do Elvis está aqui com a gente. Se você achar que temos que colocar, eu mandei pro Felipe, me mandaram autorizado. Felipe, se quiser colocar, manda ver. Vamos ouvir o Elvis na saída do gramado. Agradecer aos colegas que nos mandaram aqui. No clube se baseia no quê? Não, se baseava no que foi passado, quando eu renovei o contrato. Eu tive algumas propostas, escolhi ficar aqui, gosto da Ponte Preta, não escondo de ninguém, até contra a minha família foi contra eu ficar aqui, e assim, eu tô escutando muita coisa, até da minha família, e eu acreditei, mas talvez eu errei, e eu sou ser humano também, e como eu tô dizendo, não é para tirar o mérito nós jogadores, a culpa dos jogos é nós jogadores, só que a gente precisa dos jogadores registrados, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa fazer uma Ponte Preta forte, e é de fora para dentro primeiro, para depois organizar e aí sim a Ponte Preta voltar a ser o que é. Só mais uma palavrinha, por favor. O Simon acabou de me falar que tem jogador machucado que precisa jogar porque não tem peça de reposição. O que você pode falar? Isso aí é mais uma coisa que está acontecendo aqui. A gente está tendo que sacrificar todo mundo. Como eu falei, não vou dar desculpa. Quem perdeu os jogos foi nós jogadores. Mas não pode a Ponte Preta estar passando por isso. Ano passado a gente passou por situações aqui que foram surreais no futebol. O staff nosso também está sem receber. Então, assim, é muito fácil cobrar, é muito fácil falar. Só que, assim, a gente tem que ver o lado do ser humano também. Infelizmente, não está sendo. Como eu estou falando aqui, do fundo do meu coração, se tiver que me mandar embora amanhã porque eu estou dando essa entrevista, tá tranquilo. Eu saio com a cabeça erguida que eu fiz o meu melhor na Ponte Preta. E saio mesmo com a cabeça erguida. Porque, assim, não existe que a gente está passando aqui porque quem ficou aqui acreditou que ia ser melhor do que o ano passado. E, infelizmente, não tá. Eu gosto muito do presidente, respeito muito ele. Mas, infelizmente, a gente não está fazendo um bom trabalho fora de campo. E a gente está pagando aqui dentro. Então, assim, volto a dizer, quando vocês for publicar a matéria, publica a matéria direito. Os jogos, quem perdeu foi nós jogadores. E o maior culpado de perder os jogos foi eu, o capitão da Ponte Preta, Elvis, que joguei os 2 jogos 90 minutos. Agora, fora de campo, que seja cobrado e que seja regularizado urgente. Todos do clube. Ninguém merece passar por isso. E se tiver que ser mandado embora, tá tudo bem. Respeito a Ponte Preta o resto da minha vida. Mas talvez chegou a hora de sair mesmo. Tá aí, declarações fortíssimas. Pronto, tá bom. Tá aí. Cara, se alguém não tem como você escrever algo diferente, né? E já tem entrevista coletiva, né? Já tem entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta. Daqui a pouco nós vamos... Não começou ainda, Felipe. Acho que abriu agora ali. Já vai começar a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta. E a gente nem fez intervalo ainda, né? Rapaz, estamos na conversa aqui, estamos na resenha. Resenha boa, hein? Resenha muito boa. Bom, vamos fazer o seguinte, dá pra esperar, né? Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Fica por aí, canais de futebol interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Seguimos por aqui na resenha, depois de mais uma derrota da Ponte Preta, hoje 14 de janeiro, segunda rodada do Campeonato Paulista, a macaquinha, sofrida macaca, por quem comanda, né? Judiando da nossa querida Ponte, ela perdeu pelo placar de 1-0. Tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Union Proteção Veicular, faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios e coberturas 24 horas por dia. Union, Sind Táxi, Alto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo, Barão de Itapura, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano. 25 14 11 71. Ô Israel Morena, o Marcelo Fernandes já começou a falar lá no Majestoso, não é isso? Sim, Marcelo Fernandes vai explicar um pouco dessa derrota da Macaca pro Velo Clube, claro, né? Da saída do que disse o Elvis e do ambiente no Majestoso após essa segunda derrota e toda aquela crise, toda a crise que a Macaca passa fora dos gramados. Marcelo Fernandes. Queria que, se possível, diante dessa situação, que você passasse uma mensagem de alento à torcida ponte-pretana, de esperança, que vocês podem mudar daqui para frente para melhorar, mesmo diante dessa situação difícil extra-campo? O que eu posso dizer, primeiramente, boa noite a todos, né? Prazer revê-los de novo. O que eu posso passar para a massa ponte-pretana é que ali tem um grupo de homens, né? Os que ficaram e esses meninos que vieram do Sub-20 e os contratados também que estão aí trabalhando muito, né? Estávamos prontos para começar a pré-temporada dia 1º de dezembro, tudo preparado. Passaram para o dia 8. O dia 8 nós treinamos até dia 20, 12 dias.
12 dias. Paramos no dia 20 e voltamos dia 2. O que está acontecendo hoje, além dos problemas extra-campo, realmente falta para a gente a condição física. O que eu posso dizer para o torcedor pontepretano é que eu não vou virar as costas para a Ponte Preta, nem eu, nem minha comissão técnica. Esse clube nos abriu a porta e nos deu uma oportunidade de conquistar algo muito grande. Esses jogadores que lá dentro estão, esses funcionários que estão lá, com todos esses problemas que acontecem, estão dando a vida pelo clube. E nem esses jogadores que estão lá, a gente vai virar as costas para a Ponte Preta. A Ponte Preta é muito grande, a gente vai continuar firme e forte, trabalhando duro como estamos trabalhando. Um aspecto também muito difícil que está acontecendo com a gente, além de não ter as trocas, não digo dos meninos que estão entrando e estão tentando, mas 2 dias de intervalo de um jogo para o outro é muito difícil, a gente tem mais 2 dias de novo para um jogo dificílimo no sábado. Mas isso não é desculpa, não tem desculpa, o campeonato é de 8 rodadas, fizemos 2, não conquistamos nenhum ponto e vamos trabalhar muito e duro para chegar lá em Capivari e conseguir um grande resultado. O que eu posso passar é isso, muito trabalho, muita honestidade, muita fidelidade. E esse escudo aqui é muito maior do que todo mundo, do que eu, do que você, do que Paulinho, do que qualquer pessoa. É muito maior. E a gente tem que respeitar. E o Marcelo e a comissão técnica dele respeitem muito e jamais vai virar as costas para ele. Marcelo, boa noite, Pedro Piscinato, Rádio Bandeirante. Você acabou de citar que jamais vai virar as costas para a Ponte Preta, citou também o elenco de homens, mais uma vez. Mas o quão difícil está sendo para você trabalhar com essas incertezas? A gente conversou lá na Rádio Bandeirante semana passada, você disse que foi passado para você que os jogadores ficariam à disposição para essa segunda rodada, que o transfer já havia sido pago, e a gente vê que isso não aconteceu. Você disse também que na quinta-feira você treinou com os novos contratados até que na quinta-feira, antes do jogo contra o Corinthians. O quanto isso está te atrapalhando a preparação para os jogos? Por toda, você disse, a diferença de um jogo para o outro é 2 dias, esse pouco tempo, essa incerteza, como está sendo para você e sua comissão técnica trabalhar com essas dificuldades? Pedro, é difícil, né? Não tem o que fugir. Eu não estou usando de muleta as derrotas, muito pelo contrário. Eu estou aqui muito puto agora de a gente ter perdido um jogo difícil, do que é de uma grande equipe bem treinada pelo Pintado, com uma boa de bola parada de novo. Foi o que aconteceu nós de segurar meio tempo o Corinthians lá dentro da Neoquímica e tomar o primeiro gol de bola parada também. O cara baixou para cabecear no primeiro pau. Então assim, vou culpar alguém? Jamais. Nós estamos juntos, eu tomei o gol também. Só que a gente trabalha muito porque a gente sabe que a gente tem que abrir o placar, a gente sabe que tem que controlar o jogo. E depois de uma derrota na primeira rodada, tendo um jogo em casa, né? Nosso ímpeto é ir para cima e conseguir o gol e conseguir a vitória, que a gente precisa pontuar. A partir do momento que você toma o gol, você começa a correr mais, correr até errado. Então, o que atrapalha tudo isso não é assim, eu não vou entrar nesse mérito, que eu já falei no jogo do Corinthians. A situação é bem clara para todo mundo, eu não preciso tá falando, entendeu? O que me resta é trabalhar, e eu falo que está todo mundo trabalhando muito. Agora, com espaço de 2 dias para 2 dias, eu acabei de elogiar esses meninos todos aí que entraram. Tentamos mudar a cara do time no segundo tempo, espelhar o esquema tático do Velo, que é um time muito forte, está treinando há mais de um mês. E foi preponderante a parte física, a pré-temporada também sentiu falta. Agora, esses aspectos fora do campo que você citou, atrapalha com certeza. Nós temos 9 excelentes jogadores a ponto de jogar, todo mundo estava na beira do campo louco para estar em campo, e não podem estar. Então assim, o prejudicado, além desses meninos que estão loucos para jogar, que eu conto com todos, e o grupo, estamos 10 jogadores remanescentes, né? 10 mais os meninos que vieram do DM, que é o Jean, que é o Diogo. Os meninos também estão loucos, essa molecada, essa rapaziada ainda, porque, porra, nos treinos são visíveis a condição técnica que eles têm. Eu peço a Deus que tudo dê certo e que esses meninos continuem aqui, tá? Eu falei para cada um deles que eles confiem, acreditem, porque eles são muito importantes pra gente. Só que eu não posso decidir a vida de ninguém. Eu, como comandante, eu tenho que agradecer aos 10 remanescentes que estão dando a vida, que eu comecei com os 10 de novo. Tínhamos o Serginho saiu, que era uma troca importante nossa. Até pensei, ele já tinha falado até que iria de repente começar com o Serginho. Para você ter ideia, hoje eu iria começar com o Luquinha e com o Gabriel na lateral esquerda. Eu chamei o João e o Tavares justamente por causa desse aspecto físico, pelo pouco tempo de treinamento, e que de repente no segundo tempo precisasse mudar o jogo, eu entraria com 2 caras experientes, né? Num jogo para deixar o time equilibrado e para frente. Você vê, eu depois disso tudo que aconteceu, essa matéria que saiu, eu fiquei preocupado em não queimar os meninos. Fiquei muito preocupado, porque é difícil
Você sabe, você tem que colocar os meninos num time estruturado, num time bom. Por exemplo, o Gustavo entrou naquele time da Série C, foi bem. Os meninos todos que entraram. Então, eu fiquei muito preocupado e mudei. Ontem eu tava no hotel, chamei os 4 de novo, que eu já tinha chamado. Que eu ia usar o Tavares e o João no segundo tempo, tu vê, eu não tirei o João abriu a coxa. Então, assim, é difícil. Dos 10 nós só temos 9 agora. O Pacheco saiu, a gente tem que avaliar o que vai acontecer. Então, o que eu posso dizer para você que a gente está aqui para trabalhar, cara. Eu sou muito feliz na Ponte Preta. Eu estou e vou continuar na Ponte Preta só se a direção me tirar. Mas ela tem todo o direito. Mas eu estou aqui para servir a Ponte Preta, estou com meu coração aberto, junto com esses jogadores. Se eu tivesse que ter saído, eu já teria saído. Eu tive chance de sair, mas eu sempre quis escutar a Ponte Preta primeiro, porque ela me dá uma oportunidade que dinheiro no mundo pagava o que eu estou passando aqui. É momento ruim, já passei por vários, sabe? Eu estou sendo honesto, para mim seria muito fácil sair. A condição agora é, não tem transfer ban, não sei o que, eu podia sair, tá tudo certo, mas não é assim. Tem 10 caras ali que continuaram, eu não posso virar, e principalmente para esses caras que chegaram também, que a gente vê que tá junto. Corre o risco a minha carreira? Corre o risco, tá aí, bem claro. São 8 rodadas, nós jogamos 2 e perdemos as 2. Mas eu tenho minha consciência tranquila, vou trabalhar, vou dar a vida por esse clube, porque tem que ser assim, a gente não pode virar as costas jamais para um grande clube de futebol, e a Ponte Preta é um. Fernando César Rato Central, esses que estão aguardando o transfer ban ser liberado para serem inscritos, tem a possibilidade, pelo que você conversa, caso se demore muito eles irem embora, e você também acredita que esse transfer ban vai cair rápido? Você tem conversado com a diretoria, o que eles têm te passado? O que foi passado não só para mim, mas para todos os atletas dentro da sala, é que poderia cair na segunda, aí no final do dia que não caiu, poderia ser na terça, e o último dia seria hoje. Isso foi passado não só para mim, passou para todo mundo. Então nós estamos na esperança que realmente aconteça. A gente tem um jogo sábado importantíssimo e seria de muita importância esses meninos. Eu acredito muito e quero acreditar que isso vai acontecer, porque é nítido que isso precisa acontecer. Isso aí já foge da minha alçada. Agora, eu falar que os jogadores vai ficar ou não vai ficar, até porque a gente tem que entender o lado dessa rapaziada que está aqui. Eles estão aqui, acreditaram na Ponte Preta, estão acreditando. O que eu pedi para eles é o seguinte, falei até antes do jogo, que eles acreditem, mas que eles fiquem à vontade de tomar decisão. Eu falei que eles são muito importantes para mim, que eu queria muito contar com todos. Eu espero que todos continuem e que a Ponte Preta faça o papel dela e sábado a gente tenha todos os atletas à disposição. Boa noite. Prazer falar com você mais uma vez. Eu vou citar algumas frases agora da Zona Mista com os jogadores. Começar pelo Rodrigo Souza, que diz que com seus 38 anos nunca viveu algo sequer parecido com isso. Passo para o Simon, que diz que tem jogador machucado que precisava estar jogando hoje porque não tinha substituto. E para encerrar, o Elvis, o grande líder, falou que talvez ele tenha errado em acreditar nas inúmeras promessas e que se for da vontade do clube por conta da entrevista que ele deu, podem mandar embora, que ele saiba com consciência livre. Com essas palavras, você já disse que fica independentemente do que acontecer. Em cima de tudo isso que foi falado, o que te representaria a possibilidade de perder o Elvis, que é o grande líder do time, e aí eu gostaria que você falasse sobre essa frase do Simon, que é jogador machucado, que precisava estar jogando. Não, a frase do Simon foi em cima do Pacheco, né? Porque o Pacheco, acho que ele não entendeu muito bem que a gente já tinha feito as 5 trocas, né? Tanto que eu chamei o Pacheco no meio do campo e pedi para ele parar de correr. Ele só sentiu câimbra, então para de correr, porque eu não posso perder o Pacheco. Na minha última substituição, eu chamei o Pacheco, perguntei para ele, como você tá? Tanto que eu coloquei ele para 5, para ver se ele parava ali de 5, colocaria o Luquinha para a direita e pus o Pedrinho para a esquerda. Os meninos estão tentando, a gente tentou de tudo, vou ser sincero que a gente mexeu de todas as maneiras. Eu tirei o Gustavo porque tinha cartão amarelo, não podia perder o jogador. Eu coloquei o Rodrigo no meio da zaga, para a gente tentar espelhar, e acho que foi bom o segundo tempo, o time tentou, o time teve mais, ficou mais com a bola, eu acho, entendeu? O time do Velo bem treinado, né? O time do Velo num 3-5-2 muito autêntico, né? E primeiro tempo realmente foi difícil marcá-los e o gol de bola parada aí complicou mais ainda. O Campeonato Paulista, o Campeonato duro. Agora, são 3 jogadores para mim que eu abracei ali no vestiário agora que estão dando a vida pelo clube, né? E que estão muito machucados, né, com tudo isso, né? Eu, comandante, eu tenho que ser sempre positivo e sempre pensar no melhor. Eu volto a dizer, para mim seria muito fácil ter saído. Para mim seria muito fácil. Mas eu falo, eu como comandante, eu tenho que segurar o timão e manter firme na esperança, porque não é possível que isso vá continuar acontecendo. E quanto ao que os jogadores falaram, eu jamais imagino perder qualquer um desses.
Nem o Elvis, que é o nosso capitão, é um cara que é referência não só dentro, mas fora de campo. Chegou a falar que tá cansado. Então, tá cansado, com certeza tá cansado. Não só ele, todos estão cansados. Todos estão cansados. Foram muitas promessas e todas não cumpridas. É a verdade, gente, vocês sabem, eu não estou inventando nada aqui, eu não estou aqui para... Eu vim aqui para contar a verdade. No primeiro dia que eu sentei aqui, eu fui bem sério, bem autêntico e agora, na alegria e na tristeza, estou aqui do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Só que eles estão cansados, todos nós estamos cansados. Todos nós estamos muito cansados. Não é possível que um time da grandeza da Ponte não saia dessa situação, sabendo ainda mais que tem 2 derrotas, tendo que fazer um trabalho nesses dias aí para solucionar esse problema, porque é inadmissível o que está acontecendo. Eu posso te dizer isso. Mas eu tenho fé como comandante que isso vai se livrar e que a gente vai ter uma continuidade de ano boa, sabe? Tranquila, porque Série B... Paulista, começa o Paulista, faltam 6 jogos. Série B, você sabe os times que estão na Série B. Se você não se reforçar e fazer um trabalho direito e honesto, cai de novo. É a realidade, gente. Eu não vou vir aqui contar história pra ninguém, cara. Sabe? Eu não vou contar história. Estou bem tranquilo, cara. Falei pra eles lá, não quero ver ninguém de cabeça baixa. Ninguém, porque aqui tem sujeito homem. Vocês estão fazendo a parte de vocês. E estão fazendo muito bem feito. Deu azar em perder pro Corinthians, um grande clube, com certeza seria difícil, normalmente, até com os reforços seria difícil, tá? Isso é verdade. E hoje, tentamos de tudo, eles tentaram de tudo. Com 2 dias de descanso tá difícil. E para sábado que vem, com mais 2 dias de descanso, eu acho que agora, mais do que nunca, isso precisa ser resolvido, porque o jogador está no limite físico, psicológico, está muito dificilmente. Mas, volto a dizer, tenho muita confiança, quero muito acreditar, a Ponte é grande, a Ponte, se Deus quiser, vai sair dessa situação e eu vou estar junto aqui, porque, como eu volto a dizer, nem eu nem minha comissão, a gente vai virar as costas para o clube. Marcelo, boa noite, Igor Val da TV Band. É um campeonato de tiro curto, então você acabou de falar, 2 dias já tem um novo confronto, já é uma decisão. Então, queria que você fizesse já uma projeção desse jogo. Vão ter novas baixas, né, desses meninos que sentiram no jogo de hoje, né? Então, para ser sincero, eu não posso nem te fazer uma projeção agora, porque, volto a dizer, o Pacheco, graças a Deus, foi só câimbra, não estourou nada, ainda perguntei para ele no meio do jogo. O João tá fora, né, que é o único lateral esquerdo que a gente tem improvisado. Temos o menino da base aí, o Gabriel, que tá aí, entendeu? Que, inclusive, até, volto a dizer, que pensei em sair jogando com ele, até por causa desses problemas. Mas projeção agora, eu te juro que não dá para saber. Até porque a gente tem Elvis, a gente tem Gé, a gente tem jogadores com Rodrigo, sabe? Vocês não sabem o que o Rodrigo faz aqui nesse departamento médico fisioterápico para poder jogar. É um cara que se doa muito, um profissional estrela, todos, né? Simon, um cara... Esse Diego, graças a Deus, um jogador que a Ponte Preta ganhou aí, ó. Vai que chega um clube aí, leve um menino desses aí, se Deus quiser, que a gente tá colocando aí, que o menino sobressaia, né? E possa entrar um dinheiro para passar nas dívidas do clube. Seria importante, acho que esse momento também, de repente, um momento ruim, pode gerar alguma situação para que o clube saia dessa condição. Então, assim, agora uma projeção para sábado, eu te juro que eu não posso fazer. Eu vou estar sendo leviano, até porque a gente tem que ter calma agora, ter serenidade. E é isso que eu pedi para eles. Aqui todo mundo, hoje estamos muito chateados, estamos muito chateados ao extremo. Hoje é ir dormir e fazer o que tem que fazer. E amanhã é um novo dia e todo mundo de cabeça erguida, porque o que tem ali, não só eles, essa molecadinha também que eu bati palma para eles, que entraram e tiveram personalidade, eles não devem absolutamente nada a ninguém. Marcelo, boa noite. Diego Alves, da IPTV. Prazer falar contigo novamente. Um feliz ano para você. É claro que você está aqui para falar sobre o campo, sobre os jogadores, é a área pela qual você é responsável. Mas no dia a dia você convive com diferentes pessoas de diferentes setores aqui do clube. Eu queria saber qual é a sua percepção em relação às pessoas, os funcionários aqui do clube, em relação a este momento da Ponte, o pessoal da cozinha, da portaria, do administrativo. Como é que você sente que está o ambiente como um todo da Ponte Preta e o quanto essas pessoas que estão fora do futebol estão sendo afetadas também, pelo que você percebe no dia a dia aqui no clube? Assim, acho que o pessoal de Moisés Lucarelli, eu acho que está em dia, né? A situação não está daqui do pessoal daqui do Moisés? Só do pessoal do base, né? Não, estou falando cozinha, esses negócios. Está tudo em dia, né? Aqui no Moisés, né? Só que a gente vê a apreensão das tias da cozinha, que a gente gosta, que a gente vê o Pelé do campo. A gente sabe que o pessoal ama esse clube, quer ver o clube bem, né?
Agora, assim, no aspecto nosso, do dia a dia, eu posso te falar que tem funcionários nossos lá, por exemplo, fisiologista, analista de desempenho, está com muitos meses atrasado. E os caras estão dando a vida por esse clube. O clube já chamou, já falou, já tentou equacionar, ajuda aqui, ajuda ali, porque essa está sendo a situação até para os jogadores que foi criada. Então a gente vê muitas vezes muitos muito cabisbaixos, né? A gente procura levantar, a gente mesmo tem hora que a gente fica, caramba, por que tudo isso? Porque todo mundo é ser humano, né, cara? Todo mundo tem a sua família, tem que comprar seu pão amanhã, tem que pagar a sua conta depois de amanhã. E realmente são momentos muito difíceis, muito difíceis. A nossa equipe de trabalho está com realmente, não só eles, os jogadores também, não mudou nada. Eu acho assim, é contar o que já foi contado, não adianta ficar batendo em cima. O que a gente tem que ter esperança, volto a dizer. Todo mundo que está aqui, eu posso falar da comissão técnica e jogadores, acredita no que pode acontecer, no que vai, se Deus quiser, acontecer. Senão, eu volto a dizer, para mim seria muito fácil ter saído. Entendeu? Me ligaram, mas eu não quis ouvir ninguém porque eu gosto daqui, eu estou aqui, eu gosto. Eu estou aqui num clube que me recebeu bem, me tratou bem, eu conquistei, sabe? O momento tá difícil, já peguei vários momentos difíceis na minha vida. Só peguei momentos difíceis na minha vida. Para dizer a realidade, essa foi a verdade, entendeu? E eu dou a vida pro clube, eu dou a vida. Pode ser qualquer clube que eu esteja, você pode ter certeza que eu vou dar a vida. Não interessa se é esse, é o rival, o meu jeito, eu sou profissional. Eu volto a dizer, todos esses que estão aí dentro, eles estão dando a vida para o clube e estão na esperança também que as coisas vão acontecer. E eu tenho certeza que vão acontecer. Sabe, tá para acontecer e vai acontecer. E eu volto a dizer, eu jamais vou virar as costas para a Ponte Preta. Nunca passou na minha cabeça, nem minha. A gente conversa muito com o Elvis, com todo mundo, e a gente está muito tranquilo quanto a isso. Chateados muito por ter 2 jogos e 2 derrotas, mas a gente tem que levantar a cabeça, não tem tempo para lamentar. Amanhã é um novo dia e preparar a equipe para sábado. Valeu, gente. Obrigado. Tá aí, então, palavra do técnico Marcelo Fernandes, após a derrota na Ponte 2-0 para a equipe do Rio Claro. Frank, cara, é mais do mesmo, né? Lamentação, e é isso, cara, de novo, não vou criticar o Marcelo Fernandes, mesmo porque hoje não tenho o que criticar, ele tentou, fez o que podia, não vou criticar um jogador sequer, e aquilo que eu venho falando, é vergonha atrás de vergonha. E o pior é que não tá dando pra passar nem no crédito, né? Não, porque tá com o nome sujo. Isso é o pior. Gente, a gente tem que rir e brincar, porque, Carlos, eu vou falar até de um sentimento aqui do meu coração agora. Meu pai me criou dentro do Majestoso, meu falecido pai. Vi momentos da Ponte muito tristes, mas igual que a gente vive hoje, não. Eu queria dar os parabéns a quem trouxe a Ponte para essa situação. O que fizeram com a Ponte Preta, meu Deus. E deixar aqui, Carlos, um parecer meu, assim, uma homenagem ao Marcelo. Que pessoa, que caráter de profissional, de homem. Cada entrevista dele, cada momento dele na Ponte, ele vai galgando, pelo menos no meu coração, e creio que do torcedor, um espaço que foi para poucos, são para privilegiados. Jogadores, o Elvis, esse elenco que tá aí, esses meninos. E ele falou uma coisa na entrevista aí que me chamou a atenção. Carlão, é isso aí. Antigamente a gente via um garoto da base ser lançado e bem, a gente falava assim, puxa que legal, vai chegar na seleção, tomara que fique bastante tempo na Ponte. Hoje a nossa esperança é outra, né? Que ele jogue 2, 3 jogos, arrebente e venda para tentar resolver a situação do clube. Será que é muito? Você, dirigente pontepretano, você que se diz pontepretano, porque agora eu vou começar a pensar diferente. Tem uma expressão que o Eberlin usa, Carlos, que eu não gosto. Eu nunca falei nada, mas hoje ela tá pulsando na minha boca e eu vou ter que falar. Manda. Ele diz que não existe ninguém mais pontepretano do que ele. Eu queria pedir para ele parar com essa frase ridícula. Ridícula. Não existe essa história, não existe ninguém mais pontepretano do que eu. Conversa mole é essa? Todo mundo que torce para Ponte Preta é pontepretano. Para com essa palhaçada. E se fosse assim, então ele já teria dado um jeito, não sei como, mas teria dado um jeito. Gente, pelo amor de Deus,
Façam alguma coisa. Não é possível. Olha, nós vamos ser rebaixados no Campeonato Paulista. Vocês já imaginaram a tragédia desse jogo da Copa do Brasil? Que nós vamos entrar na terceira fase? Isso judia, né? Isso machuca o torcedor, né, cara? Não, Carlos, eu não consigo nem imaginar um adversário. Mas você imagina você entrando na Copa do Brasil, TV, com transmissão, e a gente passar Jesus. E ainda tem uma Série B que você vai voltar. O Marcelo foi claro e evidente. Mas eu acho que a gente não tem nem essa... A gente não tem nem essa licença poética agora, viu, Frank? Nós temos que se preocupar com o presente. Temos que se preocupar com o presente. E o presente não tem, né, Carlos? Se a gente for tentar focar alguma coisa acima disso, Copa do Brasil, Série B, nós temos que focar o presente. O clube, na maneira que está hoje, está indo para insolvência, está indo para falência. E os responsáveis por isso, eles sabem quem são, né? Eles sabem quem são. E não adianta ficar também colocando culpa em administrações anteriores. Já deu, né? Já deu. Essa conversa não existe mais. Porque a anterior é dele agora, né? E agora tá sobrando. A anterior era dele. E agora tá sobrando para todo mundo. Tá sobrando para todo mundo. Tá sobrando para conselheiro. Tá sobrando, por exemplo, para os caras que fazem um trabalho sensacional na base. Eu vou dar um testemunho aqui. Ele não pediu para que eu fizesse isso, mas eu tenho que fazer. Depois que terminou o jogo da Ponte contra a Francana na segunda-feira, eu conversei com algum pessoal da base e conversei com o Alexandre Garuti. Cara, o que esse cara faz pra Ponte Preta não existe. Não existe. Não é remunerado. Ele não ganha um centavo da Ponte Preta. Ele tem uma empresa. Ele foi pra Franca. Acabou o jogo. Era 1h da madrugada. Conversando com ele, ele mandou uma mensagem pra mim e falou: Corsá, tô indo embora, ouvindo o seu Hora da Macaca, feliz demais pelo que a gente conquistou aqui, com todas as dificuldades. Feliz demais. A Ponte Preta ainda pulsa por pessoas como ele, como o Alexandre Garuti, que não tira nada da Ponte Preta. Pelo contrário, ele doa o seu trabalho para a Ponte Preta. E o que o torcedor da Ponte deveria, nesse momento, pedir e parar de ficar apontando o dedo para um e para outro, porque, por exemplo, tem gente que vai chegar e falar assim: a culpa é do Carnielli, a culpa é do Eberlin. Gente, vamos parar com essa conversa trouxa, com essa conversa besta. A culpa é de todo mundo que aí esteve. Agora, esses que aí estão, que lutaram, brigaram e se organizaram para continuar no poder, esses têm a obrigação de fazer. Tá? E não adianta depois ficar ligando. Você falou isso, você falou aquilo. Sabe por quê, gente? E aqui agora eu vou falar com propriedade. Porque eu tinha, né, uma das coisas, e como o Elvis fala, né, eu já me arrependi. Mas não vou largar não, porque costumo dizer aqui, falo na Hora da Macaca. Pra mim, quem renuncia é frouxo. E eu não vou renunciar do papel que eu me prestei a fazer. Porque durante 5 anos eu paguei pra votar, cara. Eu paguei pra votar. E pra ser xingado em rede social. Por nego falar que eu sou comprado, que eu sou vendido, que eu sou farinha do mesmo saco. Tá? Então, como eu assinei e votei na única chapa que tinha, então eu tenho o direito de cobrar, pô. Como você também tem, torcedor. Você também tem. Então, eu como torcedor também tenho o direito de cobrar, porque eu pago não pra assistir jogo. E eu nunca dei carteirada, tá? Quando eu vou assistir jogo lá pra torcer pra Ponte, eu não uso a minha CISP. Não acho isso justo. Então eu pago o ingresso. Só que eu pago há 5 anos pra votar. E será que eu votei numa... Cara, eu vou ter que usar essa palavra, velho. Será que eu votei numa porcaria? Foi isso que vocês iriam entregar pra gente? Pra quem confiou no projeto de vocês? Corsato, dava pra saber. Dava pra saber os cambal, velho.
Se eu soubesse o que vai acontecer na minha vida, eu tava milionário, pô. Tinha acertado os números da Mega da Virada. Mas foi pra apresentar essa porcaria aí? Que vocês se reuniram? Gente, se virem. Façam alguma coisa. Mas parem de fazer a agremiação passar vergonha. A Ponte passa vergonha um dia atrás do outro. Falei na hora da macaca e vou repetir. Pior do que você ser mentiroso, e olha que mentiroso é duro, hein, cara? Olha que mentiroso é duro. Mas o pior, pode escrever o que eu tô falando. O pior que ser mentiroso é você não ter credibilidade. Porque a mentira você conta. E depois você dá uma desculpa. E tenta ir pro caminho certo. Agora, para você pegar a credibilidade de volta... E aí? Como é que faz? Mas é uma vergonha atrás da outra. Ó, o torcedor da Ponte não merece isso. Sabe? A gente podia ficar metendo o pau em todo mundo. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque já tá tarde. Sabe? O torcedor da Ponte não merece isso. Fora a derrota que a gente teve pelo clube. Agora me diga, Israel e Frank. A gente falou, o técnico conversou. Falou com o Elvis. A gente não pôde perguntar pro Elvis, Elvis, por que você deu aquele passe errado pro cara assim? Marcelo Fernandes, por que você trocou esse por esse? Cara, a gente não tem mais esse poder, cara. Eu queria tanto criticar a contratação do David Braz, velho. Mas não consegui ainda. Porque vocês não deixam, gente. E o medo é que o senhor não consiga. Porque ele vai embora, né? Que ele vai verdade. Embora. Não vão aguentar, gente. Cara, eu era feliz e não difícil. sabia, velho. Vai ser muito difícil. Quando a gente contratava o Juan, sabe? Arthur, lateral direito, lembra? Zé Mário, que a gente podia meter o pau nas contratações. Agora não posso, velho. Carlão, essa entrevista do Marcelo, assim, ele... E eu acredito muito no Marcelo. Acreditei na quinta-feira quando ele deu a entrevista dizendo que ele acreditou que o pessoal tinha pagado o transfer ban. Eu avisei pra você. Você avisou. Eu falei, não, o Marcelo não iria se expor dessa forma. Eu acho que pagou também e tal. Eu acreditei no que o Marcelo acreditou e... O Elvis acreditou. Danou-se nós todos, né? O Elvis acreditou desde o ano passado, né? Quando renovou. Só que também eu tô no meio desse, porque eu também acreditei. E assim, cara, e pela conversa pelo que eu ouvi ontem de informação de pessoas que estiveram na reunião que a diretoria promoveu com as torcidas, não tem dinheiro para pagar, gente. Não tem dinheiro para pagar, não sabe de onde vai tirar, não sabe de onde vem. Não saber de onde vai tirar, isso é ruim. Porque qual é a receita? Não tem receita. Tentou o CNRD, que era a possibilidade de bloquear o que chegaria no futuro. Israel, isso aí, financeiramente, isso aí não tem mais como resolver, cara. Sabe como é que resolve isso? Você indo atrás de alguém que tem a grana. E, cara, isso aí... Você acabou de falar de uma coisa importante aí. Tem que ir atrás de credibilidade. Quem? Você acabou de falar. Mas aí agora... Quem? Não, mas aí agora vai pelo coração. Aí você tem que ir pelo coração. O que faz o Marcelo Fernandes estar na Ponte Preta hoje? Coração. O que fez o Elvis estar na Ponte Preta até agora? Coração. Você tem que... Não é possível que não tenha aí um abnegado de coração grande que tem o bolso cheio pra fazer isso, velho. Não é possível, cara. Eu prefiro não é possível. acreditar na realidade. Porque aí eu já não acreditei. Porque aí você tem que esquecer a credibilidade de quem tá te pedindo. Porque tem o escudo. Tem isso aqui, ó. Vou até pegar minha garrafinha que tá amassada. Eu entendo, Carlão. Você tem razão. Mas não é assim que as coisas funcionam. A ponte tá assim hoje, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Desculpa, não, mas tem que ser, cara. É paixão. Não vai ter. Tem que ser. Não vai tem ser. que pegar, tem que pegar. Ver qual vai ser o torcedor que vai chegar e vai dar 3 milhões lá. Vocês não são... Quero saber quem vai ser. Onde vai surgir cara que vai dar 3 milhões? Você tem toda a razão, mas aí desculpa, tem que pegar... Ó, torcedor isso. O presidente não disse que é um homem de crédito, de credibilidade? A gente tá vendo. Que conhece gente importante? A gente tá vendo, né? Não, mas que conhece gente importante? Então, velho, dá seus pulos. Dá seus pulos. Ó, com todo respeito, presidente, é claro que não na mesma
na mesma proporção. Mas se você tá sendo xingado, eu também tô sendo xingado. Tá? Eu paguei pra votar. E já levei falando que eu sou farinha do mesmo saco. Que eu sou vendido. Ó, se eu sou vendido, me dá a minha parte aí. Passa o Pix, porque até agora não caiu nada. Dá a minha parte. Mas não vai cair, o senhor tá na fila não, também. Dá a minha parte mundo. aqui. Se eu tô vendido na fila, e pode procurar, viu? Pode procurar. Diferente de muito nego aí que agora tá metendo pau, eu nunca recebi um centavo da Ponte Preta nessa administração. Isso é verdade. O único dinheiro que eu recebi da Ponte foi em 2019. Quando eu prestei serviço para Ponte Preta e o presidente era o senhor Armando Abdala. Quando o Tiãozinho chegou, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o projeto. Eu respeito. Ele era o dono da caneta. A Ponte não ficou me devendo nada. E se ficasse devendo também, tá tudo tranquilo, não tem problema não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, em 2019 eu recebi dinheiro da Ponte Preta. Depois, nunca mais. Nunca mais. Todas as minhas vozes que vocês ouviram aí, pode procurar se eu cobrei um centavo. Nem registro, nem inscrição. Eu tenho que falar aqui, porque é o único jeito que eu tenho para me defender. Nem inscrição na Ponte 10K eu ganhei. Eu paguei. Tenho comprovante e tudo. Fiz questão de pagar. Foi oferecido. Você quer uma inscrição na Ponte 10K? Não quero. Muito obrigado. Você quer TC10? Não quero. Muito obrigado. Eu não vou ficar rico com esse negócio aí. Não vai ser agora que eu vou ficar rico. Mas assim, se eu sou vendido, dá a minha parte pra cá, velho. Dá a minha parte pra cá. Já falei, aqui não tem artista. Eu sou o que sou. Vou falar aqui nesse microfone como torcedor. Já rasguei minha carteirinha um dia pra um cara que eu amo. Se falou pra mim, falou, você tem que escolher, ou você é radialista, jornalista, ou você é torcedor. Pega essa porcaria desse radialista aí e desse jornalista. A Ponte Preta eu não largo nunca. Nunca. Mas eu não votei pra vocês fazerem essa porcaria aí, não. Resolvam esse BO aí e façam a gente parar de passar vergonha. E eu vou meter o pau no 6 porque a gente também tá sendo trucidado. E com razão, viu? E com razão. Porque o que fez eu votar nisso aí? Nem eu entendo, cara. Nem eu entendo. Tá? Eu queria falar do futebol, juro por Deus, cara. Eu queria falar do futebol, mas não vou falar. A Ponte pode perder de 99-0 pro Capivariano sábado, se continuar essa patifaria aí. Não vou criticar. O Diogo Silva pode chutar a bola pra dentro do gol. Eu não irei criticá-lo. A escravidão acabou. Vocês não têm o direito... Vocês não têm o direito de fazer isso que estão fazendo com esses jogadores. Tenham vergonha na cara. Tenham vergonha na cara. E resolvam esse problema. Ou então, simples assim, renunciem. Renunciem, porque aí ninguém mais vai pegar no pé de vocês. Pronto, acabou. Saiam fora. Mas parem de fazer a associação passar vergonha. Parem de fazer a gloriosa Ponte Preta passar vergonha. Tá bom? Ó, não vai ter quadro nenhum, viu? Ficha técnica, nota. Esquece tudo isso aí. Não vai ter nada disso. Não tô devendo um comercial. Comercial eu vou pagar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Porque senão... Paga, na volta a gente fala e se despede. Tá bom, então. Só uma palavrinha bem rapidinha pra gente poder pagar o comercial aqui. O discurso seu me motivou a um fato aqui que eu preciso relatar. Que bom que eu consegui motivar alguém, porque ultimamente... Ufa, hein? Ufa. Livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Define momento Ponte Preta para a atual administração. Eu estou sendo bem claro, gente. Vaidade das vaidades. Carlos, só existe uma solução para Ponte Preta. Amigos pontepretanos do passado, a gente sempre fala: o dia que os homens entenderem que eles vão passar e o clube vai ficar. Agora era a hora de baixar a bola, todo mundo. Galera, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver essa situação. Eu tenho condição de ajudar, depois vocês me acertam, vamos ver como vão fazer. Vamos se unir. Mas isso é difícil. Carlão, deixa eu aproveitar então para o Felipe sair. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Claudinei, que tá lá na Carolina do Sul, cara.
acompanhando a gente pelo YouTube. Claudinei, um abraço, cara. Na Carolina do Sul, ouvindo. É de Sorocaba, não é torcedor da Ponte, mas sempre tá nos ouvindo e fala que fase. Pois é, Ney, um abraço, obrigado pela audiência. Eles duvidaram até do meu time. Você vê como ele está hoje. Ele duvidou. Não, deixa eu explicar. Ele duvidou. Não, peraí. Hoje ele está demais. Deixa eu ele explicar. está demais. Eu não quero encerrar, mas obrigado, eu não quero encerrar a carreira Claudinei, de ninguém. um abraço. Porque falou o time que torce na imprensa de Campinas, você não pode trabalhar. Mas eu não tenho, o pessoal não tem dúvida alguma. Você não pode trabalhar. Então eu não quero encerrar a carreira de ninguém. Não sou eu que... Eu sempre fui ponte e serei ponte e ponte. O Frank também. Você, cara, você acabou de vir da Rádio Central, uma rádio plural. E não tem problema. Você vai fazer o jogo do Guarani, então... E não tem problema. Mas assim, obviamente, nunca ninguém. O Israel sabe disso. O Israel tem 2 livros da Ponte Preta, falando sobre a Ponte Preta. Conhece tudo da história, não é só nomenclatura que eu chamo o cara de professor, pô. Né? Mas é como fora do ar eu não havia pedido isto, né? Então eu não poderia falar que o senhor é ponte pretano. Tá? Tá bom, obrigado. Felipe, paga, porque senão ele vai continuar falando. Hoje ele está demais. Pô. Hoje ele está demais. Eu tenho que explicar, pô. Hoje ele está, aliás, porque se falou o time aqui na imprensa de Campinas, você falou o time, você encerra a carreira. Né? Vai ser difícil, hein? E tem gente aí que é difícil esconder o time, mas esconde. Às vezes tenta. Ô, Carlão, isso, eu vou, como eu não falei, não vou falar sobre, porque eu assino embaixo todo o seu discurso aí, que você, como conselheiro, torcedor e colega nosso da imprensa, meu amigo particular, eu assino embaixo tudo que o senhor disse aí, porque a entrevista do Marcelo muito pesada, muito forte, a do Elvis na saída absurdamente também. Não, é uma vergonha atrás da outra. O Elvis, a gente não vai falar de futebol, então tá tudo certo, mas... Elvis, Marcelo, todos que estão lá. Os caras são monstros, cara. Não tem muito. 8 meses sem salário. Eu não sei nem o que é 8 dias. Eu espero. Já passei quase um mês ficar sem. E já estava desesperado. Imagina 8 meses, cara. Imagina 8 meses, que isso, 8 meses. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. E nós somos responsáveis, viu, amigos conselheiros? Sim. Nós somos responsáveis. Algo tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser feito. E não adianta ficar bravo de alguém falar, vocês são responsáveis. Somos mesmo. Somos nós que votamos. Né? Então nós somos responsáveis, sim, senhor. Né? Mas, isso me chateia muito. Chateia muito. Porque, você fica de mãos atadas. O que você vai fazer? Você acreditou num projeto. E parece que... Acreditou no projeto. E parece que... não tinha... o projeto, mas começava com a letra P, mas não é de ponte, não. Vamos lá. Depois do intervalo, a gente volta para fechar a transmissão aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. 00:05. A gente fala um pouquinho aqui, né? Vamos lá, vamos fechar o programa aqui então, vamos fechar aqui a nossa transmissão, mas antes tem que fazer o comentário final. Esse recebi no ponto aqui que temos que fazer, vai participar eu, Israel e o nosso querido Frank Francisco. Tá preparado aí, Felipe? Então solta. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a derrota da Ponte Preta. Todo mundo já sabia que isso poderia acontecer, né? Pro Velo Clube em casa, primeiro jogo da Macaca pelo Campeonato Paulista em casa, segunda rodada, segundo jogo no campeonato, segunda derrota, a Ponte perdeu para a equipe do Velo Clube pelo placar de 1-0, o gol foi marcado pelo Marcelo, estive ao lado do Frank Francisco e do Israel Moreira. Vou dar um minutinho para cada um. Ô Frank, 1 pro Velo, 0 pra Ponte. Primeiro tempo não foi tão legal pra Ponte, não. Segundo tempo a Ponte teve até algumas chances, né? Poderia ter empatado, mas o resultado até que ficou pouco pro Velo, que poderia ter feito mais gols, né, Frank? Sim, Carlos, não tem o que acrescentar. Justiça seja feita, o Velo veio aqui, fez a parte dele. A gente tentou com o que era possível, o Marcelo tentou com o que era possível. Então, tentando falar de futebol, tá tudo certo. Resultado justo, justíssimo, correto. Eu só devo acrescentar assim, Carlão. Dá uma vontade de terminar o quadro final com aquele barulhinho do grilo no meio da madrugada, né? Cri, cri. Israel Moreira, foi nosso repórter aqui. Professor Israel, a Ponte perdeu para o Velo Clube 1-0. Torcedor pontipretano já mais ou menos imaginava que este capítulo iria encerrar assim, né? Vamos aguardar o próximo, não é isso, Israel? Ele imaginava, Carlos Corsato, amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior, mas esteve lá, né? Quase 5 mil pessoas estiveram no Majestoso para acompanhar, torcer. Eu tenho certeza que esses que aplaudiram, esses que estiveram lá, foram para apoiar, viu, Carlão? Foram para torcer, para acreditar que os meninos poderiam dar a volta por cima, que a Ponte poderia fazer um jogo diferente do que fez. Infelizmente, acabou levando um gol de bola parada. A entrevista do Marcelo passou por muitos pontos importantes. Nós não temos tempo para poder pontuar, falar do que ele mencionou em toda a entrevista. Foi uma das mais longas do Marcelo. O Marcelo gosta da resenha, né? Gosta da conversa, e hoje com a emoção bem mais carregada, com a cabeça tentando tirar algo positivo. Ele mesmo disse, né? Repetiu isso: eu sou o comandante, eu tenho que ser o cara positivo. Abracei o Elvis, abracei o Simon, o Rodrigo Souza, 3 jogadores que foram citados por colegas que deram entrevistas na saída do gramado, né, na zona mista, e falaram, né, de jogadores que jogaram machucado, que se colocam machucado porque não há outra opção, a questão da promessa não cumprida, das várias promessas não cumpridas. O futebol acabou, infelizmente, a derrota doída para esses meninos e os 10 que permaneceram, mas o assunto não tem outro, né? O assunto, infelizmente, são as promessas realizadas e não cumpridas pela diretoria de futebol, pela presidência, com esses homens que estão lá, com esses profissionais. Aliás, isso não vem acontecendo há 8 meses, então é muita coisa. O Marcelo está torcendo para que se resolva, porque senão sábado vai ter que colocar os 10 insatisfeitos,
Até o Frank destacou, agora não lembro se foi no ar, Frank, me perdoe, se foi aqui entre nós. Você falou, não tô achando legal o semblante dos jogadores lá, viu, Carlão? Foi no ar, né? Não tô achando diferente. E tá mesmo, a gente viu, o Frank destacou, o torcedor que esteve no Moisés Lucarelli percebeu, nós aqui percebemos o Elvis escondido praticamente quase todo o jogo. E isso não adianta, isso interfere demais. Eles lutam, eles brigam, mas não é a mesma coisa, a cabeça não é a mesma. Você imagina se não um contrato de renovação, todos eles, que a promessa de que você vai receber e que era segunda, o Marcelo falou lá, era segunda, era terça, era quinta passada, aí virou sexta, aí que virou segunda, aí era terça, era hoje. Agora ele tá contando que é amanhã, porque já falaram que pode ser amanhã, porque senão sábado não joga. Cara, é um momento muito difícil. Tomara que o Marcelo consiga se manter com esse mesmo tom, com essa mesma serenidade que ele está. Não vai ser fácil segurar meninos que não recebem, que querem ir embora. Os mais velhos, os que continuam, que não aguentam mais, estão de saco cheio, como o Elvis disse na saída da entrevista. Estou de saco cheio, estou cansado. O Elvis quem disse. E a gente vai falar o que aqui? Tem que analisar o futebol, o passe, a quantidade de passes errados que a Ponte fez hoje, os erros do Jé, que sai muito da área. E assim, o que a gente vai analisar? Só para destacar um ponto, Diego Leão. Esse menino é a grande surpresa da desgraça que está a Ponte aí. O menino foi bem contra o Corinthians, mas enfrentou o Corinthians numa dificuldade absurda. E hoje, esse menino foi muito bem. Ele tem ele não tem um porte físico de um grande zagueiro como tinha o Wanderson, Matheus Silva, esses caras gigantes aí que tropeçam na bola. O Rodrigo Caio, que jogava no Isso. Posicionamento e impulsão. Até o cabelo lembra um pouco. O posicionamento e a impulsão desse menino é diferente, hein, gente? Diego Leão é diferente o posicionamento desse menino. Eu recebi uma informação ontem que após o jogo contra o Corinthians ele foi procurado. Ele é de Americana, esse menino, tem 20 anos. Foi procurado por ter cidadania italiana, o que facilitaria o negócio, por clube da Itália, da segunda divisão da Itália. Mas ele não aceitou, porque acho que não é o momento. O menino tem 20 anos, hein? Pra jogar na segunda divisão da Itália. Ele não quis, porque acho que ainda, e mesmo há 8 meses sem receber, com um contrato a vencer em julho. E não foi procurado para renovar. E como é que vai renovar se não tem condição, não paga, tá 8 meses atrasado? Vai oferecer o quê para esse menino que vai acabar saindo? Não vai ter jeito. Como é que você vai segurar? Mas se ainda sair e ainda render alguma coisa pro clube, ok. É a formação. O menino tá tendo a oportunidade de jogar no profissional, mas é um baita de um jogador, hein? Eu falava isso na Copinha ano passado desse menino, no comando do Edson Boaro, como o Carlão me destacou aqui. Depois... agora na Copinha, nos 2 jogos da Copinha e agora nos 2 jogos do profissional. É a coisa boa, a parte boa de todo esse inferno que o clube está vivendo nesses últimos meses, nessas últimas semanas principalmente. Carlão, só para dar o destaque dos atletas, como disse o técnico Marcelo Fernandes, Pacheco e Diego Leão. Pacheco sentiu, né, no fim da partida, tomara que seja só cãibra, será avaliado, porque não vai ter outro para colocar, o Marcelo disse isso. O Diego Leão, na última arranque, no gol perdido da equipe do Velo Clube, do Lucas Duni, o Diego nem foi mais. Você vê que ele nem forçou, porque já via que não ia dar, para não forçar alguma coisa muscular. Além de tudo, ainda é jovem e moleque inteligente. Acabou segurando e não forçou, porque senão ele ia sentir se corresse atrás do atacante. Então, talvez sejam as dúvidas que o Marcelo carregará na expectativa imensa de ter os atletas inscritos com o fim do Transferban, dos 2 Transferbans, FIFA e CBF, sábado, 18h30, Ponte Preta e Capivariano e Ponte Preta na cidade de Capivari. Valeu, Carlão. E o Velo Clube enfrenta a Portuguesa, sábado, 5 da tarde, no Canindé. Comentário final. Vamos lá então, agora eu vou pegar aqui os destaques finais. Começar com o destaque final do Frank Francisco. Frank, a Ponte perdeu, volta sábado, estaremos aqui, 5h30 da tarde, para transmitir o jogo da Ponte contra o Capivariano aqui nos canais de Futebol Interior. Frank. Carlos, a gente só espera que tenhamos de fato algo diferente, né? Porque senão, infelizmente, o Israel falou uma verdade aqui, não dá para mentir por torcedor e dizer que a coisa amanhã vai melhorar. Não vai. Então a gente espera que, de fato, quem tem hoje a condição e o poder faça o que tem que fazer. Por comentário final, quero endossar o que o Israel falou. Assina embaixo. Diogo Leão vai ser fera. Valeu. Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, sempre de carona com o Frank. E agora, destaque final do repórter Israel Moreira. Sabadão que vem tem mais, viu, Israel?
Sabadão, né? Só então como destaque final, como eu já disse, né, sobre os dois jogadores que podem ser dúvidas aí, serão avaliados durante a semana no Moisés Lucarelli. A questão do transfer ban não tem jeito, é isso que pega mais para tranquilizar os jogadores e a comissão técnica. A Ponte enfrenta o Capivariano sábado, no dia 17/1 às 18h30. Depois o São Bernardo em casa dia 21, o Noroeste no dia 24, o Guarani fora de casa 31 no Derby, a Portuguesa fora no Canindé e fecha contra o São Paulo no dia 15 de fevereiro. Restam 6 partidas, a Ponte das 2 disputadas perdeu as duas derrotas, 4 gols negativos, o saldo, o Carlos destacou aí no finalzinho da partida, a Ponte é a última colocada, a Ponte na competição. Não perdeu ninguém, não teve nenhuma expulsão, apenas o cartão amarelo segundo do Gustavo Teles. Se não inscrever os jogadores até o fim de semana, a Ponte terá os mesmos jogadores e vai com os meninos novamente para tentar, quem sabe, aí um empate ou pontuar fora de casa, o que, convenhamos, é muito difícil. Eu não consigo garantir com as entrevistas de Marcelo e Elvis que a Ponte não perca jogadores até o final de semana. Carlão, um abraço, obrigado mais uma vez. Sábado estaremos aqui, é sempre uma honra e um prazer empunhar o microfone da Rádio Futebol Interior, que eu já te falei isso uma vez, falo pro Frank, pro amigo ouvinte, é a minha casa, então eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Valeu! Esse Israel Moreira aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá, 00:15 já, do dia 15 de janeiro de 2025. Hora de colocar um ponto final na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Fechando para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Union Proteção Veicular. Faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios e coberturas 24 horas. Union 999779029. Sind Táxi e Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá. Placar ao vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. 2514 1171. Só para lembrar que amanhã tem Meio Campo FI, tá? 8h30 da noite no YouTube. Futebol Interior, Roberto Marcondes vai apresentar com convidados para falar da segunda Taça do Povo de futebol feminino, que está com inscrições abertas. Amanhã você vai ter todas as informações. E se você está ouvindo a gente aí, tem um time de futebol feminino, inscreva o seu time e participe desta festa. Um abraço lá pro pessoal do Sind Táxi, o presidente o Inácio Dias da Fonseca. A direção geral aqui dos canais Futebol Interior do Elcio Paiola. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que também tá tenso, viu? Como nós, Ponte Pretanos. Ele não é Ponte Pretano, mas tá tenso. Tá tenso, afinal de contas, foi ou não foi? Saberemos em breve. A coordenação comercial, direção comercial é do Roberto Marcondes. Mesa de áudio e vídeo hoje com o nosso grande Felipe Marques. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço do tamanho do Majestoso. Que Nossa Senhora do Majestoso continue nos abençoando e nos iluminando a cabeça de quem comanda a Ponte Preta, né? De quem está lá para decidir e que, quem sabe, consiga resolver esse problema que já há 8 meses atrapalha a vida desse clube que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que a gente tanto torce. Tá bom, gente? No sábado tem mais, tá? 5h30 da tarde pra Ponte Preta e Capivariano estaremos aqui. Nós 3, hein? Eu, Frank, Israel, estaremos aqui pra trazer mais um jogo da Ponte Preta. Esperamos, né? Falar de futebol, que é o que importa no sábado. Valeu! Um abraço pra todo mundo. Se cuida, até mais. Valeu! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.